Em Campinas, em frente ao posto Três Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 10 horas mais 2 minutinhos.
10 da manhã, mais 3 minutos em Campinas. Olá, muito bom dia para você, ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, jornada esportiva com você, que está sempre ligado na equipe que você gosta de ouvir, a equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Sabadão, dia 27 de agosto de 2022, é jornada matutina mais uma vez. 11 da manhã, bola rola, estádio Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani e Tombense. Já agradecendo o carinho da sua audiência, você que está ligado com a gente no Notícias do Esporte, no portal Araraquara News e também na Rádio Futebol na Canela. Sejam todos muito bem-vindos à jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Futebol é aqui, Rádio Futebol Interior. Hoje com desfalques aqui na nossa equipe, Albert Cavalcante labutando, Wagner Ferreira no DM, mas estamos aqui, eu e Lucas de Souza, Lucas que vai narrar a partida, e eu estarei por aqui no Placar ao Vivo, nos comentários, nas reportagens, estamos por aqui para trazer para você mais uma página da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, 11 da manhã, tem Guarani e Tombense no Brinco de Ouro, é o Bugre, buscando a qualquer custo, de qualquer jeito, uma vitória neste Campeonato Brasileiro. Falamos aqui em nome de Bet Champions, vem jogar na Bet Champions, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Falamos também para Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. E hoje com Mega Sena acumulada, hein? Mega Sorte para você. Shimozono até as 2 da tarde atendendo você em 3 endereços aqui em Campinas. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Potil, puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. E agora você já encontra os produtos da Prone Alimento na rede Oba. Hortifruti Oba com os produtos da Prone Alimentos para você. Com a gente também Brumas, uniformes e camisetas personalizadas e pizza do Dadá. Hoje é sabadão, é dia da redonda, é dia da pizza. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Campeonato Brasileiro Série B, 26ª rodada, 11 da manhã, Brinco de Ouro. Tem Guarani, tem Tombense. E você vai acompanhar tudo aqui nos canais Futebol Interior, através da nossa live no Facebook, os 2 canais do YouTube, Futebol Interior e Futebol FI, também no app para Android. Baixe aí se você ainda não baixou, e também no canal de áudio do nosso site futebolinterior.com.br, que mês passado chegou a 2 milhões de visualizações. Se não deu no Futebol Interior, cuidado, hein? Pode ser fake news! A coordenação de esportes por aqui está a cargo de Carlos Corsato, a direção executiva é do pequeno grande homem Elcio Paiola e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi, desde já agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bugre, uma grande manhã, tarde de esportes, junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Dez da manhã, mais 7 minutos em Campinas, 10:07. Vamos girando aqui os principais destaques desta jornada esportiva. E eu começo com o destaque do Bravo Bugre Guerreiro. E o destaque do Bugre tá chegando na voz dele, que também vai narrar o jogo aqui. Ele já está por aqui. Lucas de Souza.
de Souza, Lucas. Lucas de Souza, muito bom dia, seja muito bem-vindo, Lucas. E o primeiro destaque do Bugre, hein? Bom dia, Claudinei Corse, é você ligado, conectado nos canais Futebol Interior, ao Felipe Marques, modulando os médios, graves e agudos. Claudinei Corse, o papo é o seguinte, o Guarani havia expectativa, né, de uma mudança na escalação e o técnico Mozart fez essa mudança na formação da equipe do Guarani, que já está definida e escalada após a derrota aí do Guarani para a Ponte Preta na última rodada, o Derby Campineiro, Claudinei Corsi. Legal, e vamos saber então, já de cara, de bate-pronto, Lucas de Souza, como é que joga o Guarani, com alterações, hein? Muitas alterações, vamos lá, Kozlinski, Ivan Alvarinho na lateral direita, hein? Ele que é volante / zagueiro, mas vai jogar de lateral direito no lugar do Lucas Ramon. João Vitor, Derlan e Jamerson. Na meiuca, Leandro Vilela volta à equipe titular no lugar do Madson. Rodrigo Andrade, Isaac e Giovanni Augusto. Mozart, você ouviu o Lucas de Souza aqui nos canais Futebol Interior, né? Pedindo Isaac e Giovanni Augusto, finalmente colocou. Na frente, Edson Carioca e Yuri, Claudinei Corsi. Legal, o Gênison continua machucado então, né, Lucas? Gênison machucado, né? Ele sentiu uma lesão muscular, foi detectado, na verdade, uma lesão muscular de grau 2 no Gênison. E quem também tá fora na equipe do Guarani na partida de hoje é o Diogo Matheus e o Eliel, que também estão lesionados. Já o Richard Rios está suspenso, foi expulso após uma cotovelada no jogo contra a Ponte Preta. E ainda tem o Ronaldo Alves, né? O Ronaldo Alves consta a presença dele no banco de reservas. No banco. Então, isso. Passa o banco também aí, Lucas. Vamos passar os bancários do Bugre aqui. Quem tá fora é o Nicolas Careca, tá? O Nicolas Careca sentiu uma pubeite. Ele ainda sente, né, um desconforto por conta da pubeite que foi detectada nele. Então, que bom. Ele foi, descartado. Os bancários do Guarani. João Lopes, goleiro que veio da Portuguesa Carioca. Lucas Ramon. Essa troca do Alvarinho pelo Lucas Ramon chama atenção. Ronaldo Alves, o Mike, o Persson, Silas, Madson. Perdeu o lugar pro Leandro Vilela. Júlio César. Olha ele aí. Júlio César tá aqui. Bruno José, que a gente pensou que nunca mais ia voltar pro banco de reservas, né? Mas tá aqui. Bruno José no banco de reservas, Lucas Venuto, Iago e Bruno Miranda. Tá muito bem, de qualquer maneira tá aí então uma coerência, né, do técnico o Mozart Santos, escalando o Edson, né, como titular, né? Se ele era um jogador para entrar no derby já como titular com 3 dias chegando no Brinco de Ouro, teria que entrar como titular hoje, né? E vamos aguardar então. Eu vou apostar aí no feeling do nosso Albert Cavalcante, né? Que o Edson Carioca ainda vai ser o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Faltando 12 rodadas para acabar, será que ele consegue? Vamos aguardar, mas vamos torcer. O destaque do Tombense, que vem bem na competição, hein, Lucas? Bem na competição, a equipe de Tombos, treinada pelo técnico Bruno Pivetti, que reencontra a equipe pela qual ele reestreou na equipe do Tombense. Lá na 7ª rodada, o Tombense fez a reestreia do técnico Bruno Pivetti, empate 1-1, e de lá pra cá, Ney, o time do Tombense saiu da lanterna da competição. O Tombense era o lanterna da competição, não havia vencido um jogo, somente empatado, e agora é o 8º colocado. São 8 vitórias, 12 empates e 5 derrotas. A equipe vai contar com a volta do Rodrigo ao meio-campo. Porém, o Keké, que é um dos destaques dessa equipe no ataque, permanece fora por conta de um edema em uma das coxas. Além do Keké, o técnico Bruno Pivetti também não conta com o Luan, que também está lesionado, e o Igor Henrique, que está suspenso. Na equipe titular, o Roger Carvalho, o Ítalo Henrique, o Davi, Diego Ferreira, Manuel Guilherme e o Ciel estão pendurados com cartão amarelo. Legal, Ney. Lucas de Souza, dá um repeteco aí para mim no time do Guarani que vai a campo. Vamos lá, equipe do técnico Mozart Santos com Kozlinski, Ivan Alvarinho fazendo a sua estreia, João Vitor, Derlan e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Isaac, Giovanni Augusto, Edson Carioca e Yuri. Tá muito bem, tá aí, esse é o time do Guarani, também a Tombense, daqui a pouquinho a gente escala para você aqui nos canais Futebol Interior, na nossa jornada esportiva. Tombense escalada aqui. Tá escalada? Manda pro ar então para o torcedor lá de Minas, que também dá uma grande audiência pra gente aqui dos canais Futebol Interior, saber como joga o time lá de Tombos, que tomara, não provoque um tombo no Guarani aqui hoje, né? Vamos lá, Bruno Pivetti escala assim a equipe do Tombense para este jogo da 26ª rodada. Felipe Garcia, o goleiro, Diego Ferreira, Ednei, Roger e Manuel na linha de defesa, meio campo Rodrigo, Jean Lucas e Zé Ricardo, na frente Nenê Bonilha, ex-jogador do Corinthians, Ciel e Everton. Claudinei Corsi. Tá muito bem, tá aí a equipe do Tombense que pega o Guarani, a bola rola às 11 da manhã, estádio Brinco de Ouro da Princesa, você confere
com a narração de Lucas de Souza. Estarei por aqui também, trazendo as informações, inclusive, do plantão esportivo, falando muito desta 20ª rodada da Série B. Teve o Grêmio perdendo, teve o Cruzeiro goleando, tudo isso aqui na 26ª rodada. Antes de você passar para o intervalo, dá para cravar o Náutico como o primeiro rebaixado da Série B desse ano? Na sua opinião? Eu acho que sim, viu? É. E aquilo que eu disse até nos nossos grupos aí, né, o Lucas de Souza, 5 técnicos passaram pelo Náutico neste ano. Começou com o Hélio. Depois foi... Aliás, o Hélio que teve o melhor aproveitamento. Foi, exatamente. Depois foi veio... O Elano foi o último. O Dado Cavalcante que fez a sua estreia. Ontem. Quem mais? Depois você checa aí. Depois eu vou checar aí. São 5 técnicos, são né? 5 técnicos. E é aquilo que a gente diz aqui, 5 técnicos que passaram e o time tá onde? Na lanterna do campeonato. Então, mais uma vez, tá provando aquilo que a gente vem dizendo aqui. Não adianta ficar trocando de treinador. Quando o elenco não ajuda, é ruim, é difícil. E tá rachado o elenco lá, Tá rachado. Então, quer dizer, a coisa realmente tá muito complicada. 10 da manhã, mais 14 minutos, 10h14, canais Futebol Interior. E você? Seguinte, ô Lucas de Souza. Pois não, Ney. Será que a rapaziada quer participar amanhã da feijoada do Cezão? Ah, feijoada do Cezão no domingo? Com o show do cantor Belo? Do Belo? Ah, tenho certeza que sim, Ney. Legal, então eu vou fazer o seguinte. Cezão ligou aqui pra gente e disponibilizou mais 3 pares de ingressos com a feijoada e o show do Belo. Meu Deus do céu. Tá certo? Galera, pra participar, então, é o seguinte, olha. WhatsApp, hein? 98989-3526. 98989-3526. Você liga, manda sua mensagem e na abertura do fim de jogo estarei sorteando 3 pessoas. Cada uma poderá levar um acompanhante, 3 pares de ingressos VIP para a feijoada do Cezão com o show do cantor Belo amanhã, domingo, dia 28. Tá chique o negócio aqui, hein? Tá chique demais. Meu Deus do céu. Demais. E agradecendo, né, toda a rapaziada que recebeu os prêmios do Derby. Fantástico, Já hein? entregamos durante a semana, o pessoal muito feliz. Parabéns. Prone parabéns Alimentos mesmo. com a gente. Eu não estive na transmissão, né? Foi a Mas transmissão. acompanhou, né? Acompanhei, fantástico lógico. trabalho. E assim, né, pra gente que depois vê nas redes sociais, a credibilidade que isso passa pra galera que tá na internet ver, não, participei da jornada dos canais de futebol interior, fui premiado, recebi Ganhei os prêmios. e recebi. E recebi, ou seja, a prestação de contas muito importante. Aqui, gente, nós vestimos a camisa e torcemos por você. É isso aí, agradecendo a Prone Alimentos que esteve com a gente também, ao City Bar do meu amigo J. Santos. Grande também, Jotinha. A Foot Fanatics, lá pro Rafael, pra Carol também, um grande abraço pra Pessoal da Foot rapaziada. Fanatics. Que deram as camisas do Guarani e da Ponte Preta também. E também a feijoada do Cezão, que sorteou ingressos. E hoje, pra você, tem mais 3 pares, então. Você quiser participar, mande no WhatsApp 98989-3526 o seu nome, o seu RG e, de preferência, o seu endereço para a gente computar e marcar aqui nos nossos arquivos, tá certo? Agora, 10 da manhã, mais 16 minutos no ar, a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita.
Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. 10 da noite, mas... Opa, da noite não. 10 da noite, menos 12 horas. Menos Aí sim. 12. É duro acostumar com esse horário. 10 da manhã, duro. mais 20 minutos. 10 e 20 da manhã, você continua mandando o seu WhatsApp, participando aqui com a gente. 98989-3526. No final da nossa jornada, você concorre. Teremos 3 pares de ingressos para a Feijoada do Cezão com show do Cantor Belo amanhã, domingo, no Campinas Hall, aqui em Campinas. É só mandar a sua mensagem com nome, endereço e RG. Nome completo, tá certo? Pra gente mandar pra lista lá do Futebol Interior, lá do Campinas Hall. E aí, você no final tem que estar ligado na jornada esportiva, que você vai ter que mandar pra gente um WhatsApp confirmando que você tá na escuta pra saber que você ganhou, tá certo? Nós não vamos ligar pra você. Você fica ligado e manda o seu WhatsApp dizendo: opa, ganhei aí o meu ingresso, tá certo? E aí a gente vai colocar o nome na lista do Futebol Interior lá no Zap. Deixa eu dar uma passadinha aqui pela 26ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro. Fica atento aí na classificação, Lucas. Beleza, já tá na pedra aqui. Tá, Cruzeiro 4, Náutico 0. Cruzeiro 4, Náutico 0. O Grêmio perdeu para o Ituano 1-0. Brusque 0, Londrina 1. Novo Horizontino 1, Ponte 1. Vila Nova 0. Sampaio Correia 0, Sport 1, Chapecoense 0. Hoje teremos às 11 horas Guarani e Tombense, CRB e Criciúma às 4 da tarde, Operário e CSA às 18h30 e amanhã teremos Bahia e Vasco às 16 horas. Jogão de bola, hein? Passa pra gente então a classificação atual da Série B, Lucas. Vamos lá, o Cruzeiro é líder absoluto, vem de goleada, 57 pontos ganhos, é o líder absoluto. O Bahia vem em seguida com 44, o Grêmio também tem 44, fez o favor de perder pro Ituano em casa. Alô, Roger Machado, hein? E o Vasco completa o G4 com 42 pontos. Quinto lugar, pasmem, 38 pontos, Londrina. Sexto é o Sport com 37, o sétimo Ituano com 36, campanha do Ituano também, hein? E o oitavo é o Tombense, que enfrenta o Guarani, tem 36 pontos. O nono é o CRB, do Daniel Paulista. E fechando a primeira página aí da classificação, Sampaio Corrêa com 34 pontos. Na segunda página temos o Criciúma com 33, a Ponte com 33 pontos, o Novo Horizontino tem 32, a Chapecoense tem 29, o Brusque tem 28 pontos e o CSA, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 26 pontos. Lá na zona do desespero, o Operário tem 25, o Vila Nova, o 18º, tem 25, o Bravo Bugre Guerreiro
que joga daqui a pouquinho contra o Tombense, tem 23, é o vice-lanterna. E o Náutico, com 21 pontos, é o lanterninha da Série B, Claudinei Corsi. Legal, já vou chamar o Arthur Eugênio Matias, participando com a gente aqui na Jornada Esportiva, falando dos jogadores mineiros, né, que passaram aqui pela cidade de Campinas. Mas antes, durante a semana, o Lucas de Souza, eu estive em contato com um amigo nosso aí, certo. Conversando, e ele fez questão de mandar uma mensagem pra gente legal. Aqui. Vamos ouvir e depois eu falo quem é que está falando com a gente. Alô, amigos! Futebol Interior, aquele abraço para vocês e para o meu amigo Lucas de Souza, brilhante narrador, muito dedicado, muito estudioso. Olha, orgulho danado saber que ele está arrebentando aí com vocês. Forte abraço e quebra tudo, Luquinha! Tá aí. Que isso, hein? Anderson Chene. Ô, louco, mano. Grande Chene, meu professor. Paulo. Nossa, meu Deus, até me emocionei. Chene, beijo no seu coração, meu professor lá no curso do Senac. Arrebentando, né? Hoje ele tá na comunicação do Palmeiras. Exato, aí né? Com a Chene no campo, né? E a Chene no campo, meu arrebentando amigo, na audiência. Da CBN. Muito, nossa, até me arrepiei aqui. Que surpresa. Mandou que essa surpresa. mensagem aí pra você. Você que esteve com ele lá em São Paulo. Sim, estive com ele em São Senac, Paulo. Né? Tem uma história com o Chene que é engraçada. Meu primeiro jogo no Allianz Parque, eu fui narrar Palmeiras e Bahia em 2019. E eu tava sem o adaptador. O P2, P10, né? Pra quem não sabe, é o que possibilita a gente ter o retorno, né? E o Chene chegou ali, né? Com as outras web rádios e tal. Cumprimentou todo mundo. E aí ele me viu meio no desespero e perguntou, pô, você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, pô, rapaz, eu tô sem o P2, P10 aqui pro retorno. Ele falou, espera um minutinho. O cara foi lá, voltou pro carro dele, pegou um P2, P10 e me trouxe pra eu poder fazer a transmissão. Então é uma pessoa que depois a gente se reencontrou no curso do Senac, enfim. É um carinho, eu tenho um carinho muito grande pelo Chene. Anderson, beijo no seu coração, que Deus te abençoe. É isso aí, Anderson Chene, grande companheiro da imprensa de São Paulo, lá no departamento de comunicação do Palmeiras. É aquela voz que se ouve lá no Allianz Parque, é de Anderson Chene. Sempre animado, né? É Sempre isso aí. animado. E também na rádio Chene no Campo, né? Chene no Campo. Grande abraço, um grande beijo no seu coração aí, Anderson Chene. Marcelo Lima em São Paulo também, sempre acompanhando as nossas jornadas esportivas. Muito obrigado a vocês. E eu quero também parabenizar um grande amigo aqui de pertinho, de Bragança Paulista, João Carlos Carvalho, hoje completando, né, como diriam, colhendo mais uma flor na primavera da vida, né? João Carlos Carvalho, que passou também por momentos muito difíceis, tá aí forte, firme, com saúde. Só estamos aguardando a volta aí da Rádio João na transmissão do futebol, tá certo? João Carlos Carvalho, grande beijo no seu coração, um abraço para toda a família aí e um feliz aniversário para você. Muito bem, tá? Então vamos com a participação de Arthur Eugênio Matias falando dos jogadores mineiros que passaram aqui pelo futebol de Campinas. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou aproveitar este momento para fazer uma seleção curiosa e interessante. Eu vou fazer uma seleção do Guarani de jogadores nascidos em Minas Gerais. Todos que eu vi jogar. Eu peguei como referência 20 anos, de 1972 até 1992. Anos fantásticos do Guarani, anos dourados do futebol de Campinas. E olha como ficou esta seleção. No gol, João Leite, goleiro da seleção brasileira, o goleiro de Deus. João Leite jogou no Guarani em 1989. Na defesa, Gustavo, Batista, Chico Canhani e Cláudio. Meio campo, Flamarion, Zé Carlos e Lola. No ataque, Catatal, Evair e Hernani Banana. Treinador, Carlos Alberto Silva. Um time interessante. Daqui a pouco eu vou falar aqui no futebol interior de jogador por jogador. A seleção mineira que vestiu a camisa do Guarani. Agora eu vou falar de posição por posição. No gol, João Leite, goleiro da seleção brasileira. Ele nasceu em Belo Horizonte em 1955. João Leite. Pouca gente lembra de João Leite jogando no gol do Guarani. O Guarani contratou o João Leite em 1989. Ele voltava do futebol português.
mas não teve um bom momento no Guarani e depois de um 3-1 para o Corinthians contra o Guarani no Brinco de Ouro, João Leite acabou sendo dispensado. Depois retomou a carreira, foi bem no América Mineiro e retornou também ao Atlético Mineiro. João Leite, hoje deputado em Minas Gerais. Olha a foto de João Leite jogando no Guarani. João Leite, Robson, Nenê, Vitor Hugo, Pereira e Betão. Agachados, Marcos Roberto, Ayrton, Washington, Pita e Wagner Mancini. Na lateral direita, Gustavo, lateral revelado pelo Guarani, jogou em várias equipes de expressão, como Palmeiras, Portuguesa, Internacional, Cruzeiro. Gustavo jogou no Guarani em 1992 e 93. Ele é nascido em Campo Belo, no dia 1º de maio de 1972. Na zaga, Batista, que nasceu em Uberlândia no dia 20 de julho de 1961. Batista jogou no Guarani no início dos anos 90. Olha essa foto. Batista e João Leite, os dois que jogaram no Guarani. Na quarta zaga, Chico Canhani, Francisco Antônio de Oliveira Canhani, sobrinho de Mauro Ramos de Oliveira, da seleção brasileira. Chico Canhani nasceu no dia 12 de setembro de 1951 em Poços de Caldas. Morreu também em Poços de Caldas em 22 de novembro de 2020. Tinha apenas 69 anos. Recentemente, olha uma foto minha com o Chico Canhani em Poços de Caldas. Eu encontrei com o Chico Canhani há uns 5, 6 anos atrás, numa partida da Caldense. E eu fiz questão de tirar uma foto no estádio Ronaldo Junqueira com o Chico Canhani. Quem tirou essa foto foi o narrador André Luiz. Para mim, um dos melhores, se não o melhor narrador de Minas Gerais. Na lateral esquerda, Cláudio Batista Coelho veio para o Guarani para ser um reserva de Bezerra. Fez várias partidas como titular do Guarani. O Cláudio Sapo, ele nasceu em Jaboticatubas no dia 29 de maio de 1953 e morreu em Belo Horizonte no dia 11 de agosto de 2003. Era um lateral razoável, depois jogou na Franquena, no Comercial de Ribeirão Preto e foi revelado pelo Atlético Mineiro. O meio-campo ficou fantástico, né? Flamarion, Zé Carlos e Lola. Flamarion, um dos primeiros ídolos do Guarani, nasceu em Ouro Fino em 1951 e morreu em janeiro de 2020, também em Ouro Fino. Um dos jogadores mais importantes da história do Guarani. Outro jogador importante, Zé Carlos, que nasceu em Juiz de Fora em 1975 e que foi um jogador muito importante na conquista do título brasileiro em 1978. Depois, Zé Carlos, em 1983, também foi treinador do Guarani. Completando o meio-campo, Lola. Como jogava bola, Lola. Lola foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, mas não tinha disciplina suficiente para ter chegado a grandes equipes e a seleção brasileira. Lola, que chegou ao Guarani para o Campeonato Brasileiro em 1973, vindo do Atlético Mineiro, Lola nasceu em Barra do Paraopeba em 1950. No ataque, Catatal, que nasceu em Paracatu em 1962. Catatal foi bem no Guarani, 1986, aquele timaço que só não foi campeão brasileiro porque foi roubado por José de Assis Aragão. Centroavante também daquele time, Evair, que nasceu em Ouro Fino em 1965. Olha Evair disputando bola com Zenon.
Ele nasceu em Crisólia, mas Crisólia não é município, é um distrito de Ouro Fino. Completando o time, Hernani Banana, que jogou no ótimo Guarani de 1982. Hernani Banana jogou naquele time que tinha Jorge Mendonça e Careca, e que também foi prejudicado na arbitragem por Carlos Sérgio Rosa Martins, que roubou o Guarani no dia 15 de abril de 1982. Hernani Banana nasceu em Araguari em 1955. Treinador, Carlos Alberto Silva, da minha geração de bugrinos, o maior ídolo de todos os tempos. Meu maior ídolo no futebol, Carlos Alberto Silva. O mito, o Deus, mineiro, nasceu em Bom Jardim de Minas no dia 14 de agosto de 1939 e faleceu no dia 20 de janeiro de 2017 em Belo Horizonte. Eu fui no velório, eu fui no enterro. Olha esta primeira foto, eu que tirei. Eu ia a Belo Horizonte visitar Carlos Alberto Silva. Esta foto é no escritório que Carlos Alberto Silva tinha na capital mineira. E na outra foto, 1986, a primeira vez que eu tirei uma foto com o meu ídolo Carlos Alberto Silva. Ficou interessante, ficou curiosa essa seleção. Vamos repetir no pique o técnico lógico, o Deus, o mito, Carlos Alberto Silva e o time, João Leite, Gustavo, Batista, Chico Canhani e Cláudio, Flamarion, Zé Carlos e Lola, Catatal, Evair e Hernani Banana e vários outros jogadores ficaram de fora da seleção, como Cleiton, Jader Watson Cleiton Mingo, outro atacante que teve uma fase espetacular no Guarani em 1985, Edmar, mineiro de Araxá, Paulo Isidoro, Zezé, Ângelo e até jogadores menos conhecidos como Dilson, como Myron César, mas aqui no futebol interior, uma seleção mineira de jogadores que vestiram a camisa do Guarani. Você quer falar comigo? Quer discutir algum assunto da história? Entre em contato pelos canais do futebol interior. Futebol interior cada vez maior, cada vez valorizando mais o futebol brasileiro. E você sabe, se a notícia é de futebol e não está aqui no portal Futebol Interior, é fake news! Sempre aqui no Futebol Interior. Muito bem, às 10 da manhã, mais 35 minutos. Está aí Arthur Eugênio Matias, mais uma vez participando com a Seleção Mineira. Gostou da Seleção Mineira aí? Ah, fantástica, né? Não são jogadores... Quanto jogador bom passou pelo Guarani, não? Meu Deus do céu. Nossa. O Guarani sempre foi celeiro de craque, né? Você pega esse meio campo, é Flamarion, Zé Carlos e Lola. É. E o outro, será né, que seria melhor, né? que Isaac, Vilela e Rodrigo Andrade? Sei lá, Zé Carlos, Renato e Zenon. Zé Carlos, Renato e Zenon. 78. Meu Deus do céu, é... E assim, num passado não muito recente, a gente ainda tinha Djalminha, Amoroso, Luizão, teve Evair. Gente, olha o nível. Jogadores de seleção brasileira, campeões do mundo. Edilson Capetinha. não Gente, era fácil, alô, gestão bugrino, o que vocês estão fazendo com o Guarani, gente? Pelo amor de Deus. É isso aí, 10 da manhã, mais 36 minutos. Já, 11 da manhã, a bola rola, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani e Tombense. Sobe o hino aí, Felipe Max. Vamos animar o torcedor do Bugre. Tá aí o hino do Bugre. O hino do Bugre para você, torcedor do Guarani, confiante numa vitória do Guarani. É vencer ou vencer daqui a pouquinho, a partir das 11 da manhã. Amém. Diga. Só um destaque a respeito do retrospecto, né? A gente em off aqui falou que o Guarani nunca perdeu, né? Eu tava procurando, na verdade, nesse campeonato, na tabela, alguma coisa, ô Lucas de Souza, que nos desse
ânimo, uma esperança. Eu achei uma e falei qual é. Então, o Guarani nunca perdeu pro Tombense jogando no Brinco de Ouro. São 2 jogos, um em 2015 e outro em 2016. Tá aí, então. Vitória em 2015 por 1-0. Vamos manter o tabu. E em 2016, vitória por 2-0. No geral, são 5 jogos, com 3 vitórias do Guarani, 2 empates e nenhuma derrota. O primeiro confronto foi no dia 27 de junho de 2015, vitória do Guarani jogando em Tombos pelo placar de 2-1. Apenas um empate em todo o confronto. Em 28 de maio de 2016, o empate em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro da Série C na época. Claudinei Corsi. Tá aí, então, achamos alguma coisa que possa dar um ânimo e uma esperança para o torcedor do Guarani. 2 jogos no Brinco, o Guarani nunca perdeu. Será que vai deixar cair o tabu hoje? Não vamos deixar tombar esse tabu aí, pelo amor de Deus. Pelo amor, hein? 26 graus a temperatura em Campinas, um sol para cada um, tá sol, tá quente, não vai ser fácil na questão física também. No estádio Brinco da Princesa. Teremos pausa técnica? Provavelmente, né? O sol tá pegando, 26 graus agora, a sensação térmica é de 26 mesmo, mas tá subindo, viu, Lucas? Tá subindo, e a tendência é que até ao meio-dia ali, né, 1h da tarde, né, na metade do primeiro pro segundo tempo também, essa temperatura se mantenha elevada. Ô, Ney, só mais um, a gente tem mais um comercial pra pagar, não temos? Temos mais um. Temos mais um? Não, na verdade é só passar aqui, a galera nas redes sociais tá muito insatisfeita com a escalação do Yuri. Mas quem sabe Yuri e Edson Carioca não seja a nova dupla? Pelo que você já viu do Yuri, você que esteve... Né? Pelo que eu vi, não tem condições, mas quem sabe agora ele se fixando aí, né, entrando como titular. Hoje ele vai ter uma chance interessante, ele vai entrar como titular. Exatamente. Nas últimas oportunidades que o Yuri esteve 2 atacantes. Exatamente, e 2 meias, né, Ney? Hoje a gente tem Isaac e Giovanni Augusto para fazer Esperamos que o meio-campo possa armar, né? E a galera elogiando, assim, entre aspas, a colocação do Bruno José no banco. O Bruno José... Tava na hora, né? Então, é uma crítica muito... recorrente, né, da nossa equipe, também do torcedor do Bugrino, do Bruno José em campo, né, não fazendo boas partidas, até que nas partidas em que ele jogou pelo lado esquerdo contra o Criciúma e até contra o Náutico, deu uma melhorada, deu uma ligeira melhorada, mas não é o suficiente para ser titular do Guarani. Vamos ver hoje com a entrada aí do Isaac, do Giovanni Augusto e o próprio Edson Carioca fazendo a beirada se a produção ofensiva do Guarani melhora. É isso aí, vamos aguardar. Vamos, antes da gente ir pro comercial, pro último, Lucas, vamos ouvir o outro Lucas. Vamos, claro. O seu xará, né? O Lucas verdade. Ramon, o tal do Ramon. Isso, não vai jogar hoje? Tá no banco, não? Tá no banco de reservas. Então tá bom, então vale a pena. Vamos ouvir a entrevista dele, muito embora ele não tenha dito nada com nada, né? Sempre mais do mesmo. Mas vamos trazer aqui, afinal de contas, o departamento de imprensa mandou, a gente põe no ar. Põe aí, o Felipe. Lucas, claro que o último resultado não foi o que a gente esperava, né? Contava com uma vitória no derby, mas passou, né? Agora pensar pra frente. Queria que você falasse dessa semana de preparação, visando mais um jogo muito difícil. Tem o Tombense aí que faz uma ótima campanha no campeonato. Com certeza, né? Foi um resultado que a gente não esperava. A gente trabalhou muito durante a semana para poder buscar essa vitória, né? Diante de um derby, né? De um clássico. Enfim, a gente vem pecando muito aí na definição. Cada um olhar para si agora para poder ser mais efetivo e na hora da criação ali a gente poder concluir, né, e fazer os gols, que é o que a gente está pecando bastante. E com relação a esse próximo jogo, né, aos próximos, eu diria assim, são as nossas finais. São jogos que a gente precisa ganhar o maior número possível para poder se livrar logo dessa zona de desconforto que a gente se encontra. A gente vai procurar estar continuando trabalhando mais, definindo mais jogadas, finalizando mais, para poder, quando chegar no jogo e tiver mais oportunidades, a gente poder concluir, né? Estar mais concentrado e efetivar essas chances que aparecer. Considerando pontos positivos dos últimos jogos, a gente pode destacar talvez a competitividade do time, né? Contra o Criciúma, o time competiu bastante, buscou um resultado que podia ter sido melhor, contra o Náutico que competiu e conseguiu o resultado. E lá, no jogo contra o rival, competiu bastante, com a chance que eles tiveram, eles foram felizes e a gente acabou conseguindo mais. Foi um jogo equilibrado, foi um jogo competitivo. Dá para levar isso também para essa sequência do campeonato, essa competitividade aliada com o que você falou aí da definição, um pouquinho mais eficaz para poder conseguir esses resultados daqui para frente? Sim, com certeza, né? A equipe vem evoluindo bastante, né, nos últimos jogos, só que fica difícil você pontuar e tirar coisas boas para quem está assistindo, porque o resultado não está vindo, né? A gente tem perdido os jogos, jogando bem,
Então, a derrota, ela esconde muitas coisas, assim como a vitória também, ela esconde bastante coisa. Então, é continuar trabalhando e a gente está mais concentrado ali para poder definir, porque a gente está criando, está aparecendo chance, só falta a gente estar bem mais concentrado para poder estar concluindo e fazendo os gols. Você falou de encarar cada jogo daqui para frente, os últimos também já eram como finais, né? Tem 6 jogos no Pingo de Ouro, talvez as 6 vitórias sejam fundamentais para buscar esse objetivo. Esses jogos em casa são mesmo fundamentais, claro que os fora também são importantes, mas fazer esse dever de casa daqui para frente é ainda mais fundamental? Sim, é muito importante, até porque com a equipe que a gente tem em casa é obrigação a gente ganhar os jogos. Já foi provado isso contra o Cruzeiro, né, que era uma equipe que é favorita ao título, a gente em casa que a gente ganhou. Então, os jogos em casa é tido como a nossa obrigação, a gente precisa ganhar de qualquer jeito, jogando bem, jogando mal, a gente precisa ganhar, principalmente os jogos em casa. E os jogos fora, se a gente não conseguir ganhar, pelo menos a gente busca um ponto, a gente não perde. Esse é o pensamento. E o torcedor nesse momento é muito importante, né? Contra o Náutico, a torcida apareceu aqui ao estádio, apoiou o time no final, comemorou aquele resultado importante juntos. Contra a Tombense, né? Vai ser um sábado pela manhã, mesma pegada, né? Contar com o apoio da torcida, o time também poder fazer um bom resultado para todo mundo aí sair satisfeito no sábado. Com certeza, o apoio da torcida é fundamental, a gente precisa muito do apoio dessa torcida mais do que nunca agora, nesse momento de adversidade. E a gente fica muito esperançoso e confiante que a gente vai sair dessa situação e a gente precisa sair disso juntos. A gente, como jogador, a gente sabe que a gente que está ali dentro de campo, a gente representa uma grande equipe, os torcedores, então a gente precisa de todo o apoio possível para a gente poder sair dessa situação. Lucas de Souza tá aí então, né? A expectativa do Lucas Amon é aquelas entrevistas do mais do mesmo, né? Linguagem padrão, né? Da galera que recebe aquele media training, né? O que a gente tá sentindo é que todo jogo, né? Quando termina o jogo, não era o resultado que a gente esperava. Sim, é sempre a mesma coisa. Não era o resultado que a gente esperava. É aquela história, né? As entrevistas que são dadas é igual aquele funcionário que não tá entregando o que se espera e ele precisa dar uma justificativa pro chefe, né? Então ele tenta, com outras palavras, justificar o injustificável. Mas uma coisa que ele disse, que foi pauta na semana, né? Inclusive no nosso pós-derby, né? Na live que nós fizemos aqui pelos canais de Futebol Interior no Facebook, o Guarani tem 6 finais. O Guarani tem 6 jogos em casa, não pode perder, muito menos empatar, né? O Guarani, para permanecer na Série B desse ano, tem que ganhar todos os jogos que vai fazer dentro de casa. E um time que, como bem falou o Lucas, cria, mas não tem qualidade para fazer. O Guarani é um dos times que mais chutam no Campeonato Brasileiro da Série B. O problema é que é um dos piores ataques, né? Então hoje o Mozart mexe no ataque, coloca o Yuri de titular, apesar do que a gente tem observado não ter sido positivo até o momento, mas quem sabe hoje não seja também o fim da zica do Yuri, e o Edson Carioca na frente, com o Isaac e o Giovanni Augusto para dar mais qualidade na armação das jogadas. Vamos ver se esse time que chuta também é o time que faça gols, né? Até porque o time do Tombense tá na 8ª colocação e tem uma defesa boa também. Tomou 23 gols, um dos times que menos tomou gols no campeonato. Era a terceira melhor defesa do campeonato, atrás do Grêmio, do Cruzeiro e do Bahia, que tem 14 gols sofridos, e do Vasco com 18. Ou seja, o Guarani, além de ter uma dificuldade no ataque, vai enfrentar uma equipe que defensivamente também vai bem. Mas hoje, com essas mudanças, quem sabe não seja o momento aí do Guarani ter a sua produção ofensiva melhorada e quem sabe conseguir a vitória obrigatória aí nos jogos em casa. É isso aí, vamos aguardar daqui a pouquinho, 11 da manhã, a bola rola. Lucas de Souza dá o recado aqui nos canais de Futebol Interior para Guarani e Tombense. 11 da manhã, a bola rola. Brinco de Ouro, rapidíssimo intervalo e a gente volta já já e daqui a pouquinho vamos escalar as equipes. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo.
Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Corsi. 10 da manhã, mais 49 minutos, está chegando a hora, daqui a pouquinho, 11 da manhã, a bola rola, estádio Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani Tombense, o Guarani mais que nunca precisando de uma vitória, é vencer ou vencer. Tá bonito o gramado do Brinco ali, Lucas. Tá um tapete, hein? Tá um tapetaço. Não pode reclamar do gramado, né? Ninguém pode reclamar, né? Foi trocado recentemente esse gramado aí, né? Foi. Ô, Ney, eu dei o destaque antes do intervalo sobre os jogos em casa, né, da equipe do Guarani. Sim, posso? Manda. Então vamos lá. Além dessa partida contra o Tombense, o Guarani vai jogar contra o Sampaio Corrêa na 28ª rodada. Depois joga contra o Novo Horizontino. Depois enfrenta o Londrina. Depois o CRB. E fecha sua participação no Campeonato Brasileiro na última rodada, 38ª, também jogando em casa contra a Chapecoense. Como a gente disse, são jogos ganháveis, né? Totalmente ganháveis, do depende do time, né? E agora chegou no momento que não tem escolha, né? Não tem escolha. Vencer. E outra coisa, desses 12 jogos que o Guarani vai fazer fora, no campeonato até o final, e esses 6 que vão fazer em casa, dos 6 que vão fazer fora, 3 são contra equipes que estão lá na parte de cima da tabela. Então, se o Guarani não fizer sua parte em casa, provavelmente fora também não vai fazer, porque vai enfrentar em sequência o Cruzeiro e o Bahia. Olha só que fim de campeonato ruim pro Guarani, né, em termos de tabela. Pega o Cruzeiro, que é o líder, e o Bahia também, que é muito difícil jogar lá. E na próxima rodada enfrenta o Vasco da Gama em São Januário. A única vantagem que eu vejo é que esses times, de repente, já chegam lá com a classificação garantida, né, o Lucas? E o Vasco, quem sabe, não é que amoleça, mas já fica uma coisa mais tranquila, né? Todo mundo deu como garantida a questão do G4 ser Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco, né? E teoricamente, pela camisa, a tradição e a grandeza dos clubes seria, mas o Vasco tá fazendo uma força enorme para poder sair do G4 e tá na cola dele o Londrina. A diferença do Londrina, que é o quinto, pro Vasco, que é o quarto, é 4 pontos, hein? Do Adilson Batista, que todo mundo já tava como técnico ultrapassado, e pai bola, e o Londrina com um time limitado tá chegando aí, tem 38 pontos. Olha a campanha do Londrina, Ney, 10 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Uma campanha digna aí do Londrina, que tá encostando no Vasco, que se não acordar... vai ficar fora. Começa a fazer força para perder a vaga. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Renato Bueno no nosso Facebook, para o Anderson Luiz Grigoleto, que já acordou. Grande Grigo. Vai começar a fazer o churrasco lá e já está ligado com a gente também. Ô, louco, tá chique, hein? Chique. O Rodrigo Martins, também torcendo para Tombense. Meu grande amigo Jefferson Moraes, mandando um forte abraço aqui, outro para você. O Ayrton Cardoso, bom dia, galera do Futebol Interior. Será que a Série B começa hoje para o Guarani? Se não tiver Bruno José, já temos alguma esperança. Então, tenha esperança, porque o Bruno Ruinzé está no banco. Quem mais? Luciano Automóvel já está com a gente também. Grande Luciano. O Rafa Bia também. Deve ser o Rafa e a Bia, né? Exatamente, é a dupla. É isso. E a Elza Pavan também, minha grande amiga. Grande Elza. Tá ligada com a gente aqui também, torcendo para o Guarani. Você pode ligar, participar. E outra, você pode mandar aí o seu WhatsApp para 98989-3526, 98989-3526, com o seu nome, endereço e RG, e você vai estar concorrendo no final da nossa jornada a 3 pares de convites para a feijoada do Cezão, que acontece amanhã, demais, hein? dia 28, no Campinas Hall, a partir do meio-dia. Tem feijoada e show do Belo, tá certo?
Então mande a sua mensagem no WhatsApp, só vale no WhatsApp, tá certo? Daqui a pouquinho eu dou uma passada aqui pelos canais do YouTube. Agora 10h52, Lucas de Souza, vamos escalar as equipes? Partiu, Claudinei Corsi. Legal, então para a Prone Alimentos, agora também que você encontra os produtos da Prone na rede de hortifrutis Oba, em Campinas e região, em 30 segundos, a ficha técnica para Guarani e Tombense. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Para toda a nação bugrina, na expectativa por mais uma vitória do Bugre, o técnico Mozart Santos define e escala o Guarani desta forma. Maurício Kozlinski é o goleiro, camisa número 30. Na defesa, uma novidade. Ivan Alvarinho, que veio lá do Boca, o camisa número 5, lateral direito. Na zaga central temos João Vitor, camisa 28. E na quarta zaga, o Derlan, camisa 34. Na lateral esquerda, Jamerson, camisa 83, fecha a defesa bugrina. No meio-campo, Leandro Vilela, o camisa número 31. 32 para Rodrigo Andrade, 21 Isaac. E 10, Giovanni Augusto. Na frente, Edson Carioca, camisa 88. E o Yuri Tanque, camisa número 9. Repeteco do Bugrão, Kozlinski, Alvarinho, João Vitor, Derlan e Jamerson. Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Isaac, Giovanni Augusto, Edson Carioca e Yuri. No banco de reservas ainda o Guarani tem o João Lopes, Lucas Amon, Ronaldo Alves, Mike, Eduardo Persson, Silas, Madson, Júlio César, Bruno José, Lucas Minuto, Iago e Bruno Miranda. É, este Guarani, que coisa, hein, Guarani? Hoje é o dia, hein? Tem que ter vitória. Como mandante, o Guarani em 13 jogos tem 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Até aqui no Campeonato Brasileiro da Série B, foram 25 jogos, com 4 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Marcou 15 gols e sofreu 27. 23 pontos ganhos, ocupa a 19ª colocação, com apenas 28% de aproveitamento. Na questão disciplinar, 64 cartões amarelos e 1 vermelho. O artilheiro ainda é o Diogo Matheus, com 2 gols. Próximo jogo do Bugre, 31 de agosto, quarta-feira que vem, às 7 da noite, contra o Vasco da Gama, no estádio de São Januário, lá na cidade do Rio de Janeiro. Futebol Interior. É o Tombense, lá de Tombos, em Minas Gerais, do técnico Bruno Pivetti, que define e escala o Tombense assim. Felipe Garcia, o goleiro número 1. Na defesa, Diego Ferreira 2, Ednei, camisa número 3, Roger, capitão, camisa número 4 e o Manuel, camisa meia dúzia, fecham a defesa. Meio campo, Rodrigo, camisa 5, Zé Ricardo é o 8, Jean Lucas, número 10. Na frente, Nenê Bonilha, aqueles Corinthians, Ciel, o Cruel, camisa 99 e o Everton, camisa 7. Felipe Garcia, Diego Ferreira, Ednei, Roger e Manuel. Rodrigo, Zé Ricardo, Jean Lucas, Nenê Bonilha, Everton e Ciel. No banco de reservas, o Bruno Pivetti ainda conta com Rafael Santos, Joseph Marcondes, Guilherme Rende, Emerson Barbosa, Cleiton, Matheus Friso, Bruno Mota, Renatinho e o David. É a equipe do Tombense, como visitante, 12 jogos, 1 vitória, 6 empates e 5 derrotas. São 25 jogos no total na Série B, com 8 vitórias, 12 empates e 5 derrotas, 24 gols marcados e 23 sofridos, 36 pontos ganhos, ocupando a 8ª colocação com 48% de aproveitamento. Questão disciplinar, 54 amarelos e 1 vermelho. O artilheiro é o Ciel, o Cruel, o Ciel 99 com 7 gols. Próximo jogo do Tombense, dia 30 de agosto, terça-feira, às 21h30, contra o Brusque, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais. Arbitragem.
Tá aí o árbitro da partida, o senhor Jefferson de Moraes. Ele é de onde, hein, Lucas? Jefferson de Moraes é lá do estado de Goiás. Legal, os árbitros auxiliares dos assistentes, o número 1, Leone Carvalho Rocha. E o número 2 é o Tiago Gomes da Silva. Lá no Cafofo do VAR está ele, o Carecones. O Vin Diesel. Eber Roberto Lopes. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Às 10 da manhã, mais 58 minutos, tá aí em nome de Prone Alimentos. Agora para você também, toda a rede Oba de Hortifruti. Você conferiu a ficha técnica completa de Guarani e Tombense. Neste momento sendo realizado lá, sendo tocado o hino nacional brasileiro, que, diga-se de passagem, né? Perdeu completamente o sentido do que era para ser feito. Exatamente. Quando começou essa questão do hino, principalmente aqui em São Paulo, depois se estendeu para outros estados, era para tocar o hino com a letra do hino, né? Para que as pessoas aprendessem a cantar o hino brasileiro, que eu acredito que de 10 brasileiros, Lucas de Souza, 8 não sabem. Por aí. 8 não sabem. 80% não sabem. Não sabe. Então a ideia era essa, né? No começo disseram que era para que se aprendesse o hino, né? Aí acabaram não cantando mais, aí acabaram cantando só a primeira parte, aí já tiraram a segunda, aí já não canta nem a primeira. Aí bagunçou tudo. Aí as torcidas, quando é jogo grande, não respeitam nada e ficam cantando o nome do clube. Então, também já podia tirar esse negócio de hino brasileiro aí do jogo também, porque já não tá adiantando nada, sabe? Exatamente. Não serve pra nada, exatamente nada. Mas, Lucas, tá aí então. Agora sim, a sua expectativa final, a bola tá para rolar. 11 da manhã, Guarani prontinho, com novidades. Manteve o Edson Carioca. Achei uma certa... um passo certo do Moza, né? Porque você entrou com ele no derby. Agora, e o Alvarino, que é zagueiro barra... zagueiro barra volante, vai fazer a do Lucas Ramon hoje. Eu perguntaria para você... Perguntaria para o Albert Cavalcante, certo, mas ele não está aqui. Então eu pergunto para você, Lucas de Souza. Pois não. Por onde andaria Matheus Ludic? Pois é, o Matheus Ludic sentiu alguma coisa relacionada a dengue, né? Ainda? Acho que tá... Ele se recuperou, fez parte de alguns jogos, né? Contra o Cruzeiro, inclusive, ele fez gol depois que ele se recuperou da dengue. Mas é um caso que também não tem aparecido mais, né? Hoje o Lucas Ramon, ele tomou essa posição de lateral direito junto com o Diogo Matheus. Vai entrar o Alvarinho hoje, não sei o que o Moser está pensando, porque na realidade o Alvarinho é zagueiro, barra volante. Você jogar ele pelo lado do campo, né, uma posição que não é muito a dele e é um jogador de defesa, não sei aí se o Moser pretende liberar mais o Jamerson, né, que é um lateral ofensivo, um lateral que cruza muito bem, inclusive tem dado assistências. Os 2 últimos gols do Guarani contra o Sport e contra o Náutico foram assistências do Jamerson, que cruza muito bem. Então, talvez seja essa a visão aí do Moser, né? Segurar um pouco mais o lado direito e forçar bastante pela ponta esquerda, até porque o Giovanni Augusto cai por lá. Tô entrando na sua seara aqui, que é o Facebook, né? Mas deixa eu mandar um abraço mais uma vez pro Luciano Automóveis. Ele diz aqui, Ney, não existe outro resultado que não a vitória pro Guarani. Não podemos perder mais tempo. Não há tempo mais para perder. Já erramos tudo. Chega. É ganhar ou ganhar. Prepara a garganta, Lucas, que hoje vai ter gol do Bugre. Hoje tem gaveta, Luciano. O Bruno Escobar também está com a gente aqui. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho também com a gente aqui. Já falei da Elza Pavan, do Rafa, da Bia. Toda a rapaziada com a gente. Continue mandando aí sua mensagem para o nosso WhatsApp. 989-89-3526. Tem prêmio, hein? Com o seu nome completo, RG e endereço. E você vai concorrer a um par de ingressos para a Feijoada do Cezão. Domingão, feijoada com show do Cantor Belo no Campinas Hall. Não precisa mais nada, né? Mande sua mensagem para cá no WhatsApp, 989-89-3526. Deixa eu dar uma passadinha aqui rápida no YouTube, se a minha internet ajudar aqui, né? O YouTube tá aqui prontinho. Aí, manda aí, então. O João Paulo Queiroz, lá em São Paulo hoje, mandando aqui, boa transmissão, pessoal. O time tem que saber correr, calor forte hoje. E o Marcelo manda aqui, eu acredito que o Guarani não vai rebaixar hoje. Eu acredito na vitória do Bugrão. Força e foco, Claudinei Corsi. É isso aí, 11 da manhã, mais 2 minutos, tudo pronto. E ele também já está pronto. E vem aí.
Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Vem comigo, torcedor do Bugre. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor do Guarani. Curtir e acompanhar mais um show de transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Alô, Valdir Joselo Mercury. Mandando aqui, sou o Ponte Pretano, mas precisamos manter o Guarani na B. É Campinas. Legal o seu comentário aqui, é isso mesmo. Seja Ponte ou Guarani, o futebol de Campinas precisa se fortalecer para que mais investimento chega até a cidade, para que mais pessoas se interessem pelo futebol aqui em Campinas, que sempre foi centro. Trila o apito, árbitro apita, Jefferson Figueira de Moraes, boa sorte, Bogrão. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Trabalho de bola da equipe do Guarani, jogando hoje de camisas verdes, calções brancos, meiões verdes. A equipe do Tombense hoje todo de vermelho, camisas vermelhas, calções vermelhos, meias vermelhas. Trabalho de bola da equipe do Guarani no campo de defesa com ele, Ivan Alvarinho, pela primeira vez tocando na bola com a camisa da equipe do Guarani. Ele faz a tabelinha curta lá com Edson Carioca, ele rebobina a fita, volta a jogada na zaga central com João Vitor. João Vitor, camisa número 28, para penteia, fatia, joga a bola na ponta esquerda com Derlan, campo de defesa. Derlan deixa a jogada do lado com o Jamerson, linha lateral dos técnicos, acha bem a jogada, acha o Leandro Vilela com um pouco mais de espaço, volta a jogada com Derlan, Derlan de primeira, rebobina a fita, volta a jogada no campo de defesa de novo com João Vitor. João Vitor domina dois passos para frente, para, pensa, pisa, olha, espera alguém se movimentar, lançamento em profundidade buscando Giovanni Augusto, o passe foi forte demais, o passe foi forte demais, no peito, na raça, ainda Giovanni Augusto tentou recuperar essa posse de bola em cima do Diego Ferreira, na bola que bateu e rebateu, último toque foi do jogador do Guarani, ela vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Lateral, bola para a equipe do Guarani, já cobrado pelo Ivan Alvarinho, hoje jogando de lateral direito, ex-jogador do Boca Juniors. Volta a jogada com João Vitor na quarta zaga, ele tem Derlan, faz a virada de jogo na ponta esquerda, linha lateral dos técnicos com Jamerson, bom lateral da equipe do Bugre. Ele volta a jogada na quarta zaga com Derlan, Derlan deixa de lado a jogada com João Vitor, troca passes, vai rodando a bola a equipe do Guarani no campo de defesa. João Vitor deixa a jogada com Alvarinho, argentino, rapaz, bom jogador, camisa número 5, faz a virada de jogo da direita para a esquerda, acha Jamerson deixa de lado a jogada na amiga com Leandro Vilela, daí para João Vitor mais atrás, vai trocando passes, vai rodando a bola, o Bugrão, aí Alvarinho, soltou na direita para Edson Carioca, deu um rolinho para cima da marcação do Jean Lucas, a bola ficou lá pela ponta direita, Leandro Vilela, no comando de ataque para Edson Carioca, toca de primeira buscando Yuri, aparece a cobertura do Roger, capitão da equipe do Tombense, faz a proteção da jogada e na sequência do lance, a primeira falta do jogo, falta do Yuri, que derrubou lá o camisa número 4, capitão Roger Claudinei Corsi. Chegou o Guarani ali pela direita, bela jogada lá com o rolinho que você falou aí, mas acabou o Yuri realmente chegando duro, empurrando o jogador, falta marcada, 0-0 no brinco Guarani Tombense, a informação para BetChamps. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. 3 minutos de jogo, só o Guarani toca na bola, Tombense tacuada, o Guarani empurrando a equipe de Minas contra as cortas, pra cima deles, Bugrão, eu quero flechada neles, Guarani, bola solta na ponta esquerda, campo de defesa, Derlan, quarta zaga, deixa de lado a jogada na zaga central com João Vitor tem de lado Ivan Alvarinho, bola pra ele, Ivan Alvarinho domina corredor direito, campo de defesa, lançamento em profundidade buscando Yuri Tanque, passe forte demais, aí não dá muito boa pro Yuri não, porque ele não corre muito, aí o Yuri na linha de fundo, encara a marcação do Roger, na proteção, ele é tanque, quero ver, bate na massa, Roger, Yuri inteligentemente deixou com Edson Carioca, mais atrás com Rodrigo Andrade, Brico da Granjada pela ponta direita, soltou no fundo para Giovanni Augusto, o passe vai forte demais, a intenção foi boa, a execução nem tanto, ela vai pela linha de fundo, tiro de meta, mais 3 minutos, quase 4 da primeira etapa, Claudinei Corsi só dá Guarani, só o Bugrão tocou na bola. Até o momento é isso, agora o que dá medo no Guarani justamente é isso, Lucas, ele começa o jogo a todo vapor, vai para cima, e quando até 15, 20 minutos não consegue a marcação do gol, o time arrefece e aí dá campo para o time adversário, que vem, obviamente,
jogando na defensiva. Olha o Guarani. Olha o Guarani, bola retomada no campo de defesa, Isaac conseguiu recuperar a bola, vai sobrar com o Giovanni Augusto, aparece a cobertura da zaga, Ednei para o lance, tira por ali, Diego Ferreira afasta o perigo, faz a virada de jogo da esquerda para a direita, deixa a jogada com Manuel, aí com Jean Lucas, camisa número 10, devolve com o Manuel, devolveu com Jean Lucas, tudo de primeira, bola mais à frente com o Nenê Bonita, na metade do campo, aparece Leandro Vilela, o roubador de bolas do Guarani, a bola solta fica com o Rodrigo Andrade, pateou, soltou na ponta esquerda com habilidade com Jamerson, corredor pela ponta canhota, deixa de lado a jogada com Isaac, camisa número 21, pensa, olha, penteia, devolve a jogada com Jamerson, linha lateral dos técnicos pela ponta esquerda, volta o lance com Rodrigo Andrade, cabeça erguida, volta o lance lá na zaga central, lá no círculo central do gramado, na roda gigante, no carocinho do abacate com o João Vitor para Ivan Varinho, sai da direita, vem para a esquerda do argentino, corredor lá pela ponta direita, volta o lance na quarta zaga com Derlan dominou, invade a linha territorial inimiga, abriu na ponta canhota para Giovanni Augusto, bico da grande área, sai da esquerda, vem pro centro, soltou para Vilela, bate no gol, Vilela, perna direita, mandou pro gol, espalma Felipe Garcia, rebote caiu na ponta direita, Edson Carioca, caprichou no cruzamento no segundo pau, subiu Isaac, tenta o toque de cabeça, bate, rebate dentro da grande área, opa! Ficaram pedindo um toque de mão dentro da grande área, o árbitro manda seguir, volta o Guarani pro campo de ataque, pra cima deles, Bugrão, Leandro Vilela pra Jamerson, deixa de lado da jogada com Giovanni Augusto, linha lateral dos técnicos, ponta esquerda, voltou, lance no intermediária com Rodrigo Andrade volta tudo com João Vitor, o círculo central do gramado, abriu lá na ponta direita para Edson Carioca, encara a marcação de Jean Lucas, no pé de ferro ganhou, sou mais você Edson Carioca, deixou de lado com o Rodrigo Andrade, devolveu com Edson, 3 em cima dele, ficou difícil Jean Lucas. Toma o doce da boca da criança, sai jogando para a equipe do Tombense. Aí ele bota a velocidade, engata a primeira, segunda marcha, foi pro chão, o árbitro manda seguir, retoma a posse de bola o Guarani, Leandro Vilela, caprichou no cruzamento, a bola vem alta, tira a zaga, voltou Giovanni Augusto, pé direito na bola, bateu, espalma, Felipe Garcia tem rebote, tira a zaga do Tombense, rebote, voltou com o Leandro Vilela, pressão total do Bugre, abriu na esquerda, Jamerson, perna esquerda, mandou a bomba, explode a bola em cima do Zé Ricardo, pressão total do Guarani, bola solta na ponta esquerda, Giovanni Augusto, um pra lá, 2 pra cá, ainda Giovanni Augusto, de letra, ameaçou, passe pra Jamerson, preferiu toque com Isaac, nova finta, novo drible, soltou para Giovanni Augusto, linha lateral da grande área, ainda Giovanni Augusto, nova finta, pé direito, mandou a bomba, explode a bola em cima do Zé Ricardo, rebote, voltou com o Rodrigo Andrade na ponta direita com o Ivan Varinho, olha para dentro da grande área, cara, a marcação do Jean Lucas, soltou no fundo, boa bola para Edson Carioca, linha de fundo, ainda Edson tentou o lance individual, fecha a porta para ele, Manuel, afasta o perigo, pressão total do Bugre, Claudinei Corsi. É verdade, pressão do Guarani com o Giovanni Augusto se movimentando muito bem pela esquerda, e batendo bem no gol, né? Uma bela defesa do goleiro da equipe do Tombense. Guarani até aqui, nesses quase 7 minutos, melhor na partida. E vem de novo o Bugrão, bola solta na quarta zaga com Derlan, deixa de lado a jogada com Isaac, encara a marcação, deixa de lado a jogada com Giovanni Augusto, volta o lance com Derlan, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Põe na roda o Bugrão, tá bonito de ver, Ivan Varinho, tentou passe no comando de ataque buscando Yuri, passe forte demais, a bola fica de graça com o Felipe Garcia, que já teve que trabalhar 2 vezes, num chute do Giovanni Augusto e em outro chute também do Isaac, pois não, Claudinei Corsi? Tá no ar a nossa enquete lá no Facebook, tá certo? Para você que quer votar, estamos no momento com vitória do Guarani 60%, empate 12% e vitória do Tombense com 28%. Nós vamos deixar no ar a nossa enquete até o intervalo de jogo, viu, Lucas? No Facebook. E vem Guarani com Isaac na ponta esquerda, linha lateral dos técnicos, volta o lance com Leandro Vilela. Aí ele deixa de lado a jogada com Giovanni Augusto. Giovanni Augusto foi pro chão, ficou sentindo, o árbitro manda seguir porque o Guarani tá no ataque. Jamerson no comando pra Yuri, recebeu a entrada da grande área. Volta um pouco o lance com o Rodrigo Andrade lá na ponta direita, ele tem Ivan Varinho, soltou pra Edson Carioca, sai da direita, vem pro centro, encara a marcação do Jean Lucas, volta o lance na meia com o Leandro Vilela. Leandro Vilela deixa curtinho de lado a jogada com o Ivan Varinho, olhou pra dentro da grande área, caprichou no cruzamento, subiu Yuri, tocou de cabeça, aparou o lance, ela ficou na marca penal, não tinha ninguém de verde, só gente de vermelho. Roger apara o perigo, afasta do jeito que dá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré.
Desce o Bogrão, tá aí Giovanni Augusto, encara a marcação do Ciel. Lançamento primoroso pra Jamerson, encara a marcação do Diego Ferreira, ainda Jamerson. Um pra lá, dois pra cá, deixou com o Isaac, bico da grande área na ponta esquerda. Soltou no fundo pra Jamerson, linha de fundo. Novo drible, nova finta. Enrolou demais, Diego Ferreira. Fecha a porta pra ele, sai jogando pra equipe do Tombense. Campo de defesa tem Everton. Olha onde tá o ponta direita do Tombense. Lá no campo de defesa, quase na linha de fundo. Lucas. Na sequência do lance, derrubado Zé Ricardo, falta. Falta marcada, jogo parado. Posse de bola a favor da equipe do Tombense no campo de defesa, Claudinei Corsi. Aqui no Facebook, né, o Carlos Eduardo Lemos Batozinho tá com a gente aqui. E ele Grande Carlos. Tá lembrando aqui, parabéns a todos os corretores de imóveis. Hoje, é verdade. Dia 27 é o dia especial comemorando o dia do corretor de imóveis. Ô, Ney, viu? não sei se eu te falei, mas um dia eu já fui corretor de imóveis. Já foi, então parabéns para você. E parabéns para o Carlos Matozinho também. O Roberto Santos está com a gente aqui, sempre torcendo contra o Guarani. Já não é novidade nenhuma, mas está dando audiência para a gente Perfeito. aqui. Muito obrigado. O Bruno Escobar também está com a gente aqui. E a rapaziada mandando o seu WhatsApp 989893526, nome completo, endereço e RG, para concorrer aí a um par de ingressos para a Feijoada do Cezão, com o Show do Belo amanhã, domingo, dia 28. E vem Tombense, Nenê Bolini, deixou a jogada com Everton. Aí o Rodrigo Andrade fechou a porta para ele, tirou. Leandro Vilela, aos trancos e barrancos, botou na frente e tentou sair jogando. Falta nele, jogo parado, o primeiro canário amarelo do jogo. Cartão amarelo para o jogador do Tombense, ali o camisa número 7. Camisa número 7 é o Everton, tá amarelado depois de puxar o Leandro Vilela, o Claudio E não tinha outro jeito, né? O árbitro tinha que mostrar o cartão amarelo, puxou pela camisa, não tem conversa. E é jogador de meio campo, né, Lucas? Então preocupa, ponta direita da equipe complica pro Tombense ali, mas de qualquer maneira, cartão amarelo muito bem aplicado. Olha o Guarani. Olha o Guarani com o Jamerson para Isaac na linha de fundo, passe, vai forte demais, sai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Tombense, 10 minutinhos passados, quase 11 deste primeiro tempo e placar de jogo você confere na melhor resenha esportiva do mundo. O tempo vai passando, e a bola, Felipe Marques. A bola vai rolando e o placar do jogo é para toda a rede Portal Araraquara News, futebol na canela e também notícias do esporte. Guarani 0, Tombense também 0. Placar ao vivo, futebol interior é com o meu parça, Claudinei Corsi. Deixa comigo, Lucas de Souza. Já tivemos também nessa 26ª rodada da Série B, Cruzeiro 4, Náutico 0, Grêmio 0, Ituano 1. E a Macaca na quinta empatou com o Novo Horizontino por 1-1. Mandar um grande abraço aqui para Maria Aparecida Adame, torcedora do Guarani, e está confiante numa vitória do Bugre esta manhã no Brinco de Ouro. Lucas de Souza. Ousadia, alegria, informação e muita descontração na sua transmissão. Canais Futebol Interior, a melhor equipe de esportes do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Vem Tombense, desce os caras lá pela meia. Nenê Bonilha aí, jogador do Corinthians. Para pela meia, tem habilidade, deixou com Everton de primeira jogada com Jean Lucas, o camisa 10, a cabeça pensante no meio campo dos caras. Soltou pra Everton, amarelado Everton. Abriu na perna esquerda, um pra lá, dois pra cá, nova finta, novo drible, afasta a defesa. Rebote voltou com Nenê Bonilha, daí pra Jean Lucas, abriu na ponta canhota com Manuel, bico da grande área. Volta o lance com Jean Lucas, por elevação para Everton dentro da grande área, atenção, lance de perigo, a batida Kozlinski! Quase que essa bola passa entre as pernas do camisa 30 do Guarani, uma jogada boa, a primeira pontada do Tombense no jogo, Claudinei Corsi. A primeira e com muito perigo, né? Apareceu, digamos assim, bem o Kozlinski, né? Deu um certo susto, palpitação no coração do torcedor no Brinco de Ouro, mas acabou segurando, né? Primeiro ataque a 12 minutos do Tombense, foi a primeira vez que chegou e com perigo de gol. 12 minutos, primeira etapa. Deixa eu mandar um grande abraço pro José Fontes Campos, mandando aqui força, Guarani, te amo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior também ligadinho em você. Vem Bogrão, desce com Jamerson, ponta esquerda do campo, linha lateral dos técnicos, volta o lance com Derlan. Derlan, camisa 34, inverte a página, vira fúria lá na ponta direita com Ivan Varinho. Ivan Varinho domina, já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, domina para a pisa, olha, volta o lance na saca central com o João Vitor. Faixa central do gramado, círculo central do campo, na roda gigante de tudo acontece. Ele deixa de lado a jogada com Derlan na quarta zaga para Jamerson, sai da esquerda, vem pro centro, se livrou da marcação do Ciel, ainda Jamerson soltou para Rodrigo Andrade, tem ladrão, Rodrigo Andrade botou na frente, pé direito, bateu, ela passa a direita do gol, vai fora. Desce com perigo de novo o Guarani, boa jogada do Jamerson, da esquerda para a direita, ele trouxe para o meio, soltou lá na ponta direita, Rodrigo Andrade dominou, protegeu bem a bola, bateu fraquinho, é verdade, mas passou com perigo da meta lá do Felipe Garcia, Claudinei Corsi. Foi aquela bombinha de 10, né, que a gente comprava no São João, né? Bombinha de 10, foi um traque, né, o chute traquezinho. Um traquezinho, não foi aquela bomba que a gente punha
debaixo da panela para fazer explodir Morteiro, a panela. né? A latinha, né? Pois é, não foi. Mas, de qualquer maneira, uma boa jogada. O Guarani mantém equilíbrio, as ações. O Tombense começa a equilibrar aquilo que eu disse. O Guarani começa muito bem, não sai o gol, ele vai arrefecendo. E aí dá campo para o time adversário. Então o Tombense já está chegando um pouquinho mais. Mas o Guarani ainda manda no jogo. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Ô, Claudinei Costa, esse time do Tombense tem umas peças meio conhecidas, né? O próprio Ciel, que passou um bom tempo lá no Sampaio Correia. Tem o Nenê Bonilha, que é ex-jogador do Corinthians. E esse Felipe Garcia foi goleiro do Santos. É um time bastante experiente aí, o time do técnico Bruno Pivetti. Bastante experiente. Até por isso está fazendo essa campanha que está fazendo na 8ª colocação, né, Lucas de Souza? Então, traz jogadores experientes, mescla com alguns mais novos e aí o Tombense está até sendo, digamos assim, uma surpresa no campeonato. Grata surpresa. Porque vem lá de Tombos, não tem uma tradição tão grande no futebol e tá aí fazendo frente ao Guarani até agora e bem melhor classificado que o Bugre. Exatamente, é aquela história, né? Boa administração faz diferença, vem Bugrão. Giovanni Augusto lançou na entrada da grande área, afasta a defesa, tem rebote com Edson Carioca, ele não teve o domínio, afasta a defesa do Tombense, do jeito que dá ali com o Rodrigo. Bola subiu, desceu, Ciel brigou, ele é forte, ele é troncudo, tentou ganhar de 3, melhor pro João Vitor. Ele já tinha sido empurrado, né? Já tinha sido empurrado, o João Vitor, o juiz deu falta de ataque, posse de bola a favor do Bugre no campo de defesa, que sai jogando com o Darlan. Darlan corta o zagueiro da equipe do Bugre, perde pra alguém se movimentar, quem se movimenta tem preferência, deixa no meio a jogada com o Leandro Vilela, daí pra Isaac domina, carrega na contramão, 3 em cima dele, ficou difícil, ele para, pensa, pisa, olha, quase ali na linha que divide o gramado, ele volta o lance na quarta zaga com o Darlan, adianta a jogada mais à frente com Rodrigo Andrade junto ao círculo central do gramado, encara a marcação do Rodrigo, ele prefere o lançamento lá na ponta direita com Edson Carioca, recebeu, dominou, aparou, botou no chão, chamou de um amor, deixou mais atrás com Rodrigo Andrade, daí na ponta direita com Giovanni Augusto, mudou de lado Giovanni Augusto, lá na ponta deixou com Edson Carioca, aí não se entenderam, nem o Giovanni Augusto, nem o Edson Carioca. O Giovanni Augusto deixou o passe pro Edson, o Edson deixou a bola passar porque não entendeu a jogada. Lateral de graça para a equipe do Tombense no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Alô, Clélio Santos, mandando aqui bom dia pra você, Clélio, bom dia à nação bugrina e você, amante do futebol, curtindo a melhor transmissão esportiva do mundo aqui nos canais Futebol Interior, manhã de sábado, Ele horário aqui. alternativo. Quem tá aí, ô Cláudio Corsi? Albert Cavalcante, né? Não grande, o garotinho de Valinhos, ele diz aqui, Vinhedo e adjacências. Buenos dias, amigos. Né? No estilo do Alvarinho lá, mandou exatamente, em especial ao Claudinei Corsi. Mas gosta do C, né, Claudinei? Pois é, hoje ele diz aqui, o Edson Arantes, carioca, vai fazer gol. Ótima transmissão para vocês. Olha, que se fizer o clipe, mando de presente para você. Olha, tá o Edson bom? Frank Benedicto Bernardo está com a gente também. Frank, que foi um grande ponta-direita do Guarani Futebol Clube. A Maria Alice Palmeirão Santos, a minha vizinha no Proença. Que legal, hein? Que esta semana preparou aquela dobradinha especial, beleza. né? Que eu Feijão sairei branco, daqui. Ih, rapaz. Aquela calabresa. Calabresa, costelinha. Ai, delícia, que beleza, o hein? José Luiz Hans diz aqui, Hans de novo, Hamburgo. Hamburgo, na Alemanha, que beleza. Será que é na Alemanha ou é aqui no Rio Grande do Sul? Também torcendo pela Tombense. Que beleza. A Marilda Franco está com a gente aqui também. Aliás, a Júlia Franco, filha da Marilda, completou mais um aniversário durante a semana. Parabéns, Júlia. Parabéns, beijão aí, viu, Júlia? Tudo de bom pra você. E o Roberto Santos, que continua com a gente aqui, viu? E vem Guarani, Rodrigo Andrade, tabela curta com Jamerson, linha de fundo. Vem levantamento, bola alta no segundo pau, subiu Edson Carioca em cima da marcação do Manuel. A bola quicou, subiu, desceu lá na ponta direita. Edson Carioca foi pro chão, falta nele. Falta nele, eu não sei o que o Manuel tá reclamando. O Manuel quase se pendurou em cima do Edson Carioca, Claudinei Corsi. Ele, como eu diria na infância, o Lucas, ele montou cavalo. Exatamente. Montou cavalo no jogador. Banco do Guarani tá até rindo. Não tem.
E o que chama atenção é a capacidade do Manuel reclamar, falar que não fez nada, né? Exatamente, reclama ainda e fala que não fez nada. Pois é. Quando o jogador erga a mão pra cima, é porque ele fez a falta. É porque fez alguma coisa. Falta, e é falta perigosa, falta lateral. A 2 passos do Paraíso, a 2 passos da grande área. Atenção, torcedor do Bugre, é falta perigosa a favor do Guarani, quem sabe? Quem sabe agora o primeiro gol do Bugrão, 19 da primeira etapa, capricha Jamerson, capricha que eu vou lá, capricha Giovanni Augusto, capricha que eu vou lá na emoção do futebol do gol. Vem levantamento, bola fechada. Everton bota o pé na bola, afasta o perigo. Rebote e volta com o Giovanni Augusto, olhou pra dentro da grande área, capricha no cruzamento. Levantou no segundo pau, bola forte demais. Vai direto pela linha de fundo, tiro de meta pra Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Lucas, pois não, e por falar em Shimozono Mega Sorte Loterias, mandar um abraço aqui pro meu amigo. E o Taka Shimozono, 18 milhões na Mega Sena, hein? Já pensou? Até as 2 da tarde você pode passar em alguma das lojas da Shimozono Mega Sorte Loterias, no Jardim Nova Europa, também no Campos Elíseos e lá no Jardim Garcia. Até as 2 da tarde, participar dos bolões e quem sabe hoje você não papa esses 18 milhões, hein? Exata, é grana, hein? É dinheiro, não é? Vem Bugrão pro campo de ataque, Alvarinho. Deixou com o Edson Carioca, sai da esquerda, vem pro centro, volta a velocidade, tenta a virada de jogo de perna esquerda, passe errado. E tome contra-ataque dos caras. Bola na ponta direita com Everton, encara a marcação do Leandro Vilela. Soltou pela meia com o Zé Ricardo. Zé Ricardo aí se enrolou. Aí se enrolou com a bola, Edson Carioca. Se recupera no lance, se retrata do erro, deixou com o Giovanni Augusto e tome contra-ataque do Bugrão, soltou no comando para Yuri, é agora Yuri, 1 pra lá, 2 pra cá, perna esquerda bateu, espalma Felipe Garcia! Contra-ataque gigante do Guarani. Giovanni Augusto sai da esquerda, veio pro centro, soltou pra Yuri. Ele dominou, fez certinho, tirou o zagueiro. Deixou o camisa 2, Diego Ferreira, de bumbum no chão, mandou pro gol. Felipe Garcia salva a pátria do Tombense, Claudinei Corsi. É uma jogadaça do Giovanni Augusto, meteu pro Yuri, né? Poderia ter batido já no primeiro lance. Quis dar mais um toquinho, quis fazer um gol de placa e acabou perdendo. Olha o Guarani no escanteio, segue 0-0. Escanteio pro Guarani, vem pra cobrança, Giovanni Augusto levantou no segundo pau, o subiu, tocou de cabeça, Leandro Vilela, vai sobrar na entrada da grande área, não tinha ninguém de verde ali, afasta a defesa do Tombense, rebote, voltou com o Isaac, botou na frente, cara, a marcação do Jean Lucas, que fecha a porta pra ele, tira o perigo dali, a bola volta pra equipe do Guarani, Alvarinho só complementa, toca pela linha de lado lateral, bola pra equipe do Tombense, campo de defesa, passados 21 e meio deste primeiro tempo, atenção rede, futebol na canela, portal Araraquara News e notícias do esporte, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, e a bola, Felipe Marques. A bola vai rolando, e o placar do jogo é esse. Ninguém é de ninguém no brinco de ouro da princesa. Guarani 0, Tombense também 0. Placar ao vivo, futebol interior é com meu parça, Claudinei Corsi. Legal, a 26ª rodada que segue hoje, né? Agora estamos com Guarani e Tombense, mas às 4 tem CRB e Criciúma e tem também Operário Ferroviário e CSA. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida, desce o Bugrão. Vem com o Leandro Vilela, adiantou a jogada com o Giovanni Augusto de letra para Leandro Vilela, bonito lance. Por elevação, buscando o Jamerson, o passe foi forte, ele conseguiu evitar a saída. Ainda Jamerson, linha de fundo, não só essa bola não. Jamerson mais atrás com o Leandro Vilela, olhou para dentro da grande área, deixou curtir com o Giovanni Augusto. Armou na perna direita, mandou a bomba, explode a bola em cima da zaga. Rebote, voltou com o Derlan. Derlan, por elevação, devolveu a bola para dentro da grande área, vai forte demais. Isaac tentou evitar a saída no peito da raça, não consegue evitar, ela sai pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro José Arthur, mandando aqui, bom dia Lucas, que trabalho incrível, muito obrigado José, tamo junto meu amigo, Canais Futebol Interior ligadinho em você. Vem Guarani pro campo de ataque, só dá bugre no jogo, Guarani é todo ataque, vem com o Leandro Vilela, tabelinha curta com o Rodrigo Andrade, tem espaço, armou na perna direita, vem a bomba, espalma Felipe Garcia, mas na sequência ele segura a bola.
Outra boa chegada do Guarani pela direita. Rodrigo Andrade mandou o sarrafo. Felipe Garcia, o nome do jogo neste primeiro tempo, Claudinei Corsi. É verdade, né? E você vê que o Rodrigo Andrade tá bem mais liberado, né? Pra chegar mais jogando próximo bem o Rodrigo Andrade, hein? E bater no gol, né? Só precisa acertar o alvo, né? Agora já não foi traque, já foi uma bombinha de 20, né? Quem já sabe a próxima não é uma de 50. É aquela de 50, mas já melhorou bem. O Guarani manda no jogo, é lógico que sempre, olha, Tom Benz. Ó, Tom Benz, tem que tomar cuidado. Jean Lucas na direita, pra Ciel, o Cruel, tentou domínio. Ciel, hein? Que beleza. Então, eu dizia, né, Lucas, o Guarani tá bem na partida, tá mandando no jogo agora. É aquela história que o Guarani sempre acaba se complicando nos jogos. Cria e não faz o gol. Então, precisa dar um jeito nisso e tentar converter, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Luiz Aparecido Rodrigues. Ele falou aqui, uma dobradinha vai bem, hein? Ô, beleza, hein? Nenê Tonholo também, grande abraço. Grande Nenê. Tá com a gente aqui também, curtindo a nossa jornada esportiva. Um abraço para toda a rapaziada lá do clube Vila Marieta. E vem Guarani, Giovanni Augusto, sai da esquerda, vem pro centro, para a jogada na meia, deixa com o Rodrigo Andrade. Tá bem no jogo o Rodrigo Andrade. Na ponta direita ele tem Edson Carioca, encara a marcação de Gianluca, deixou de lado com o Giovanni Augusto, a cabeça pensante do meio campo do Bugre. Deixa mais atrás com o Rodrigo Andrade, devolveu com o Giovanni Augusto, troca passes, vai rodando a bola, vai botando na roda o Guarani. Flechada neles, Bugrão. Edson Carioca pra Rodrigo Andrade, linha de fundo, volta o lance com o Ivan Varinho, deixou de lado com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, perna esquerda na bola, deixou com o Giovanni Augusto. Daí pra Giovanni Augusto tentou toque na frente com o Edson Carioca, ele tentou inventar, tentou um toque de letra, o passe sai curto, a bola fica de graça para a equipe do Tombense no campo de defesa. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Desce os caras, sai com o Ciel pra Everton, devolveu pra Ciel na linha de fundo, atenção, lance de perigo, Ciel, um pra lá, dois pra cá, deixou o Jamerson falando sozinho, cruzamento, bola perigosa, afasta Derlan, rebote cai pela ponta esquerda com Isaac, para bem o lance, adianta a jogada com Yuri, tentou a devolução pro Isaac, antes dele Diego Ferreira consegue fazer a interceptação, retoma a posse de bola pra equipe do Tombense que sai no campo de defesa com o Roger, na ponta canhota ele tem Manuel adianta a jogada mais à frente com o Jean Lucas domina, encara a marcação do Edson Carioca, fatia a jogada pela ponta esquerda, na perna direita, tentou o lance, sai da direita, vem pro centro, dormiu no ponto, perdeu o Edson Carioca, e tome contra-ataque do Bugrão, Isaac, dominou, botou na frente, invade a linha territorial inimiga, deixou na ponta direita pra Edson, não teve o domínio, Edson Carioca, perde boa chance o Guarani, Claudinei Corsi. Ajuda aí, Edson Arantes. Ô Edson Arantes Carioca, acorda pro jogo, consegue matar a bola, filho? Mata a bola, se é uma bola... Mata você, filho. Exatamente. E o Isaac demorou um pouquinho pra dar essa bola, porque ele esperava que o Edson fosse se movimentar, então, fosse pro fundo. Dele. Mata a bola, filho. Mata a bola, senão ela mata você, garotinho. Alô, Valdir José Melocuri, manda aqui. Sobre pressão é mais difícil. E o Everaldo Santos mandando aqui, manda um abraço pra Manu. Tá mandado o seu abraço, Manu. Grande beijo, grande abraço também pro Everaldo aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Falta marcada 26, quase 27, a primeira etapa. Falta pra Tombense, volta pros caras. Bola virada da direita pra esquerda. Zé Ricardo deixou com o Manuel, deu pra Ciel. Fora da grande área. Olha onde tá o Ciel. Voltou pra buscar esse lance lá na intermediária. Ele deixa curtinho a jogada com o Gianluca. Gianluca volta tudo no campo de defesa com o Roger. Roger deixa a jogada de lado com o Ednei. Ex-jogador da Ponte. Ednei dominou, deixa de lado a jogada. A bola fica na metade do campo com o Zé Ricardo. Zé Ricardo fatiga da direita para a esquerda, faz a bola chegar lá na ponta canhota com camisa número 5, Rodrigo adiantou para Ciel para Nenê Bonilha, aí jogador do Corinthians, volta o lance com Rodrigo dominou, 2 toques na bola, deixa novamente com o Nenê Bonilha, passa metade do campo, encara a marcação do Nando Vilela, ele faz a virada de jogo, inverte a página, vira a folha aqui na ponta direita com Diego Ferreira tentou passar no corredor, buscando o Ciel, a bola bateu em cima do Jamerson, lateral bola para a equipe do Tombense no campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Cruzamento, bola perigosa na área, afasta a defesa, voltou Nenê Bonilha, um voleio, Kozlinski. Faz a defesa o arqueiro do Bugre, segunda pontada perigosa dos caras e agora o Nenê Bonilha meteu um voleio ali, Ney. Foi quase uma bicicleta, né? Foi um velotrol. Foi um velotrol, exatamente. Aí a 28 minutos chega
pela segunda vez com real perigo, né? Ainda bem que o Kozlinski estava muito bem colocado no gol do Guarani, encaixou com facilidade, segue 0-0 no brinco. A informação para Ovos Satoshi. E desce a ladeira do Bugrão, sai jogando com o João Vitor. João Vitor deixa de lado a jogada com o Alvarinho. Alvarinho volta o lance com o João Vitor. João Vitor, perna direita, 2 toques na bola, acha na quarta zaga. Derlan já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga e volta a jogada com o João Vitor. João Vitor domina para a jogada junto ao círculo central, adianta a jogada com o Leandro Vilela. Lançamento em profundidade buscando Isaac. Encara a marcação do Diego Ferreira, jogou 2 em cima dele, ficou difícil. Ainda Isaac de totozinho para Jamerson dentro da grande área. Fecha a porta para ele. Zé Ricardo salva a pátria do Tombense. Rebote e volta. Jamerson no peito na raça, volta para recuperar essa posse de bola, retoma pro Guarani, faz a jogada mais atrás com o Derlan para Rodrigo Andrade, na ponta esquerda, boa jogada com Giovanni Augusto, encara a marcação do Diego Ferreira, só mais você, Giovanni, soltou, curtinho na meia, tenta o passe buscando o Rodrigo Andrade, o passe sai curto, Nenê Bonilha, esperto, na recuperação, na interceptação, tira para a equipe do Tombense, rebote e volta para a equipe do Guarani, Guarani é todo ataque, 29 minutos e meio, para cima deles Guarani, flechada neles Bugrão, vem com Jamerson com Isaac, de primeira jogada com Giovanni Augusto, inverte lá na ponta direita para Edson Carioca, sai do gol, Felipe Garcia. Sai do gol, o arqueiro do Tombense faz a defesa. Lucas, pois não, Claudinei Corsi. Eu entendo que o Guarani poderia tentar forçar um pouquinho mais pela direita também, né? Trabalhar com o Alvarinho, ver como é que é desse jogador. E o Alvarinho, ele não tá subindo muito, não, né? Não tá se mandando. Ele tá na marcação naquela de zagueiro que você falou, né? Zagueiro e volante, né? Então tá estranhando um pouquinho, pelo menos, para atacar. Mas o Guarani precisava forçar um pouquinho pela direita. Tá muito penso na esquerda. Tá esquerda. penso pra esquerda, né? E a turma tá sabendo. O Tombense já tá pegando a marcação em cima do jogador camisa 10 do Guarani, do Giovanni Augusto. Então precisava variar um pouquinho mais essa jogada. Se tiver que parar aí pro tempo técnico, é mais ou menos agora, né? 30 minutos, mas acho que não vai parar não, Lucas. Pela intensidade que tá o jogo, e a gente percebe que o condicionamento físico da galera até que tá bom, né? O pessoal tá correndo bastante. Agora o Guarani tá correndo muito, olha lá. 24 graus 24 lá em Campinas. Graus, tá bom. O clima tá agradável. Não precisa parar não, toca o barco. Toca o barco. Você ouviu o toque 30 minutos passados deste primeiro tempo, placar de jogo. Você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, e a pelota, Felipe Marques. A bola vai rolando, e o placar do jogo pro portal Araquara News, notícias do esporte também, Rádio Futebol na Canela. Alô, Thiago Lopes. Por enquanto ninguém é de ninguém no brinco de ouro. Guarani 0, Tombense também 0. O placar ao vivo é com ele, Claudinei Corsi. Legal, deixa comigo, Lucas. E parou lá pro tempo técnico, pro só jogadores. Foi falar, né? Foi só falar, os jogadores reidratando. Na verdade, 24 graus não era pra parar, não. Mas... penso eu que também não. Clima agradável. Mas deixa a turma tomar água lá, vai. A gente tá tomando aqui também. Só que tomando aqui. a nossa Levite. A nossa Levite. A Levite é outro nível, né? É Poti, né? Poti. Lá de Potirendaba para o mundo. Exatamente. Você pegou uma água minha, viu? Eu vou devolver, só foi pra fazer propaganda. Vou aproveitar aqui. Ai, meu Deus. Eu vou aproveitar aqui, Lucas, para passar as lá. transmissões da Rádio Futebol Interior, canais de Futebol Interior, nesse final de semana, né? Hoje, sabadão, já estamos com o Guarani e Tombense, às 4h30 da tarde tem Curitiba e Avaí, com a retransmissão da Esportes Malaguenha. Tem Série C, às 7 da noite, Mirassol e Botafogo, na retransmissão do Rochinha, da W Esportes. E tem Série A, 21 horas, Ceará e Atlético do Paraná, com o Esportes Malaguenha. Amanhã, domingão, dia 28/8, tem Campeonato Brasileiro da Série A, 4 da tarde, São Paulo e Fortaleza, com a Rádio Futebol na Canela e a MS Web Rádio. Abertura a partir das 15h30. Temos Campeonato Brasileiro amanhã, Série A, 6 horas da tarde ou da noite, como preferir, Botafogo e Flamengo. Retransmissão da Futebol Clássico, na hein? Canela. Clássico, mas deve dar Mengão, né? Provavelmente. Na segunda, às 8 da noite, tem Hora da Macaca com Carlos Corsato. E na sequência, 21h30, tem Corinthians e Bragantino com a Rádio Total, Futebol Total de Bragança Paulista. Tá aí, então, Lucas. É futebol que não acaba mais, é bola rolando, é bola rolando que não para mais. Então, agora, os técnicos têm a oportunidade de conversar aí. O Guarani tá bem no jogo, tá bem, né, tá melhor na Tá melhor. partida. Tá tendo mais tempo de posse de bola. Não vi o scout, mas com certeza o Guarani tem mais tempo de posse de bola. Só que falta aquele detalhe final, né, Lucas? É o que o Lucas Ramon falou na entrevista, né? Criar e tentar converter. A TV acabou de mostrar o lance do Yuri, né? Ele limpou o zagueiro, fez tudo certo. Mas na hora de chutar, acho que ele chutou sem muita força. Deu tempo do Felipe se recuperar pra fazer defesa. Ele colocou, na verdade, né? Ele deu aquele chute colocado para tentar deslocar o goleiro. Então, foi isso que acabou acontecendo. Agora,
esse voleio aí do Bonilha assustou, hein? Foi bonito. Um lance perigoso. Só o scout aqui, né, que você acabou de Quanto apontar tá? muito bem. 61% a posse de bola do Guarani. Pois é. E 9 chutes. E a gente já falou aqui que posse de bola não ganha jogo, né? Tem que meter pra dentro, né? Nem chute, né? Por exemplo, que ganha é a bola na rede. Então você Rafael, tem que chutar pra fazer o gol. Rafael França com a gente aqui. O Luciano Tomov diz aqui, jogo do Guarani é muito irritante. Fica esperando o Tombense que não quer jogar. Se continuar assim, tá bom demais pros caras. Tem que subir as linhas e jogar mais no ataque. Exatamente. Tem que subir mais, o Luciano, mas tem que definir a jogada. E né? jogar dos dois lados, né? Porque só jogar pela ponta esquerda aqui já ficou manjada. É isso aí, 0x0 no Brinco, a informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vem os homens pro campo de ataque, tabelinha curta, Diego Ferreira na ponta direita com Zé Ricardo, ganhou a parada em cima do Leandro Vilar, atenção, levantamento, bola na marca penal, afasta João Vitor, bola subiu, desceu, caiu na ponta canhota com o Jamerson, botou a bola pra cima e tira do jeito que dá, a bola cai na ponta esquerda, ainda campo de defesa, Giovanni Augusto tentou completar o serviço, ela volta pra equipe do Tombense agora com mais posse de bola, vem pro campo de ataque, sobe as linhas, ó os caras, lá vem com o Manuel, sai da esquerda, vem pro centro, dormiu no ponto, ainda assim conseguiu ganhar, Nenê Bonilha na ponta esquerda com Jean Lucas, atenção, lance de perigo, bico da grande área, soltou no comando pra Ciel, foi dominar, a bola quicou, enganou ele, sai jogando o Guarani, João Vitor tira, Edson Carioca tentou botar na frente, foi desarmado, dormiu no ponto, perde a bola ainda no campo de defesa, retoma a posse, vem os caras, vem Tombense, bola com Everton de primeira no toquinho curto, tabelinha, lindo lance, Ciel recebeu dentro da grande área, perna esquerda, bateu, espalma Kozlinski! Tabelinha esperta do Everton com o Ciel é cruel, com ele não tem conversa, a bola sobrou pra ele na perna canhota, mandou o sarrafo, Kozlinski espalmou, escanteio pros homens aí, Claudinei Corsi. Jogada rápida do ataque da equipe do Tombense, o Ciel chegou, bateu bem, mais uma vez apareceu o Kozlinski já está quase igualando o Tombense aí, 0x0 a informação para Store Colchões. Escanteio pros homens, vem Jean Lucas pra bola, atenção, defesa bugrina, vamos tirar, Derlan se vira pra subir, tirar daí João Vitor, atenção, levantamento, bola aberta, vem forte, vai passar por todo mundo, mas saindo em quê? Tiro de meta ou lateral? Saindo em lateral, bola pra equipe do Guarani, campo de defesa, Canais, futebol interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vem os caras lá pela ponta direita para o lance, Ciel dominou fora da grande área, fora de posição, na verdade era do Everton, o último toque foi do jogador do Guarani, lateral bola para a equipe do Tombense, campo de ataque, vai balançar o esqueleto, Diego Ferreira se movimentou, Nenê Bonilha, Diego Ferreira lançou dentro do tumulto, subiu Ciel, afasta João Vitor, último toque do jogador do Guarani, último toque do jogador do Tombense, tiro de meta para a equipe do Guarani, 36,5, agradecer demais a sua audiência aqui no YouTube, mande a sua mensagem, deixe o seu like, vamos bater a meta, 50 likes, galera, até o fim da nossa jornada, tem sorteio também de pares de ingressos, né, são 3 ingressos aí pra feijoada. Isso, 3 pares, feijoada do Cezão, com show do Belo amanhã, 28, meio-dia. Lá no Campinasal, né? Campinasal, exatamente. Muito bem, então participe. Só através do WhatsApp, em 98989-3526. É isso aí, participe, faça parte da nossa jornada, seja o nosso comentarista inteligente. Vem Guarani, levantamento, bola no campo de ataque, passa pelo Yuri, retoma a posse de bola, a equipe do Tombense, tira do jeito que tá lá o Felipe Garcia. Bola que sobe, bola que cai, toca de cabeça João Vitor, a bola bateu, voltou, fica um ping-pong lá pelo alto, ninguém bota a pelota no chão. Yuri, toca de cabeça agora com Isaac, agora sim, amorteceu, botou no terreno, chamou de meu amor, abriu na ponta canhota com Jamerson olhou pra dentro da grande área, capricha no cruzamento, Jamerson tem tudo levantamento, a bola bate em cima da marcação do Ednei, sai pela linha de lado, lateral bola pra equipe do Guarani no campo de ataque, tá caído ali o Nenê Bonilha. Nenê Bonilha tá caído, parece sentir alguma coisa no rosto, parece que tomou uma bolada, o camisa número 11 do Tombense, ali na região do maxilar, é uma região perigosa, né? O Claudinei Corsi, que já acompanhou muita luta de boxe, sabe que quando o camarada toma um toque ali na região inferior aqui do queixo, né, Claudinei Costa? Além de doer, derruba o cara. Nocauteia. E é interessante que a gente tá vendo muito essa jogada, né, Lucas? Não sei, o jogador sobe para cabecear
deixa o braço, quando pega o cotovelo é pior, né? É pior, e parece que não foi nem rolada, foi quando pega a palma da mão, ali. Pega o antebraço, tudo, mas quando pega o cotovelo... É porque é uma região mais rígida, né? O cotovelo é duro, né, Lucas? Exatamente. É muito duro, né? É rígida a região do cotovelo, mas parece que tá tudo bem com o Nenê Bonilha. E vem Bugrão, olha Giovanni Augusto com Isaac na ponta direita com Rodrigo Andrade, tentou toca de primeira buscando Yuri, aparece Ednei, afasta o perigo. Rebote cai com o Leandro Vilela, tocou de cabeça, buscando Isaac na entrada da grande área, no comando de ataque, a bola passa por ele. Aparece Ednei, vai parar, vai deixar essa bola sair, se sair é tiro de meta, a bola não teve velocidade, Ednei vai ter que se virar para tentar tirar. Fez o giro, rodopiou, conseguiu tirar, se virou bem. A bola bateu, voltou para a equipe do Guarani, Yuri tentou proteger, derrubou o Zé Ricardo, falta marcada, falta de ataque. E no lance anterior, o Derlan ficou reclamando ali, uma cotovelada ali na boca dele também, mas tá tudo valendo, o árbitro só deu falta de ataque a favor da equipe do Tombense no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Trabalho de bola da equipe do Tombense no campo de defesa, domina Manuel adianta, jogada mais à frente com o Rodrigo volta com o Manuel, pressionada a saída de bola da equipe do Tombense, se enrolaram por ali Rodrigo e Manuel, mas o árbitro dá uma falta, o árbitro dá uma falta de ataque, falta em cima do Rodrigo, o jogo tá parado, posse de bola a favor da equipe do Tombense no campo de defesa, quase 40 minutos, muito obrigado, grande audiência aqui no YouTube, continue mandando a sua mensagem, continue participando aqui da nossa jornada esportiva, mande a sua mensagem também pelo WhatsApp para você concorrer a 3 pares de ingresso para a feijoada do Cezão, com direito a show do Bela no Campinas Hall amanhã, feijoada domingo e boa música, faz nos canais Futebol Interior para proporcionar isso aqui para você. Então, mande a mensagem aqui no WhatsApp 989893526. Eu quero ganhar um par de ingresso aí pro show do Belo na feijoada do Cezão. Vem os caras, tá jogando no campo de defesa, Rodrigo abre bola na ponta esquerda com Jean Lucas. Ei, Jean Lucas! Presta atenção no trabalho, o garotinho acabou se enrolando com a posta da bola. Lateral de graça cedido para a equipe do Guarani. Já cobrado pelo Ivan Varinho, volta a jogada na zaga central com o João Vitor na quarta zaga, ele tem Derlan dominou, passe... 2 passos pra frente, caminha, chega na metade do campo, ele para, pensa, pisa, olha, ainda Derlan, volta a jogada com o João Vitor. O João Vitor domina, olha pra frente, busca alguém se movimentando, quem se movimenta tem preferência. A equipe do Tombense marca em bloco baixo, a equipe do Guarani tem espaço até a metade do campo. Chegou ali, o Tombense marca forte. Ivan Varinho volta a jogada com o João Vitor devolve a jogada com o Derlan na quarta zaga, troca passes, vai rodando a bola no campo de defesa. Aí Derlan tomou coragem, passou a metade do campo, invadiu a linha territorial inimiga, deixou com o Jamerson, de primeira jogada com o Giovanni Augusto, dominou, rodopiou, um pra lá, 2 pra cá, encarou a marcação do Diego Figueira, ainda Giovanni Augusto, não, peito na raça, soltou de lado com o Jamerson, ficaram pedindo impedimento, Jamerson botou na frente, linha de fundo, linha do lance, cruzou no segundo pau, subiu a defesa do Tombense, subiu também, Rodrigo Andrade não consegue alcançar a bola. Ele tocou de cabeça, mas tocou para trás. Espirrou o taco do Rodrigo Andrade. Ela sai pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Tombense. Desceu perigosamente o Guarani de novo aí, Claudinei Corsi. Chegou mais uma vez. Bem pela esquerda, né? Por onde está sendo o jogo do Guarani. Agora o Rodrigo Andrade achou que era zagueiro da equipe do Tombense, tocou para trás ali. Os caras, como fala aí todo mundo, né? Os inimigos do gol do Guarani, né? Eles não querem fazer gol. Chega lá e cabeceia para trás, gente. Quer dizer, tem que ensinar que o gol tá ali, é para frente, né? E lembrando, viu, Lucas, que hoje o tobogã se encontra fechado, né? E os torcedores perguntam, será que é para economia, para dar menos gasto para o Guarani? Ou será que quiseram colocar abaixo do tobogã para fazer uma pressão maior no jogo? Não sei, viu? Mas a verdade é que o tobogã está fechado. No que o tobogã influencia a questão do custo? Fica a pergunta. Não sei, acho que precisa mais seguranças em cima, né? Alguma coisa assim. Pode ser. Vem Bugrão, lá vem com o Giovanni Augusto, dei pra Isaac dominou, parou, pensou, olhou, encarou a marcação, deixou de lado com o Giovanni Augusto, deixa de lado com o Leandro Vilela, vai trocando passes, roda a bola, Bugrão, Giovanni Augusto pra Jamerson, pela ponta esquerda, linha de fundo, cruzamento, bola no segundo pau, o toque de cabeça do Edson Carioca, gaveta! Yuri! Gol! É do Bugrão! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão.
a maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Yuri! Sai, Zica! Sai, Zica! Yuri, camisa número 9, a dele! Cruzamento primoroso do Jamerson. Como cruza bem o Jamerson. Achou o Yuri no segundo pau. Ele tocou de cabeça, ele é alto, ele é forte, ele é grande. Ganhou do Manuel de cabeça. A bola morreu no canto direito do Felipe Garcia, que pulou e nada pôde fazer. Yuri Tanque, camisa número 9, a bola na rede. É bola na rede! Caiu na rede, é gol do Guarani no Brinco de Ouro. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Guarani 1, Yuri Tanque é o nome da fera, nome da emoção. 0 para o Tombense, Felipe Garcia. Essa aí passou, meu querido, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, Claudinei Corsi, o detalhe é só seu. É, golaço, né? Golaço de cabeça, a gente pode dizer assim. O primeiro do Yuri com a camisa do Guarani. Quem sabe, como você disse aí na narração, né, Lucas? Sai, Zica pro Yuri. Mais uma vez a jogada pela esquerda. O Jamerson muito bem na partida, cruzando muitas bolas. Já tinha cruzado uma antes para o Rodrigo Andrade. O que a gente pediu aqui? Cabeceia para frente, pro gol. E foi isso que fez. Sem muita força, é bem verdade, mas deslocou completamente o goleiro da equipe do Tombense. Guarani sai na frente no Brinco de Ouro agora. Guarani 1, Tombense 0. 1-0 Bugrão Canais, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. É, o Bugrão tá na frente no fim da primeira etapa. Yuri Tanque foi pra rede, que beleza, torcedor do Bugre. Facebook, Claudinei Corsi. É, o Ellison Garotinho e a Judite. Falta só você ganhar pra eu colocar 50 mil no bolso. Que beleza, ô louco. Nós tá torcendo pro Tombense. Pro Tombense. Ah, tá. O Ayrton Cardoso Cara, mas diz 50 aqui. mil é muito, hein? É muito, hein? Ô, louco. Poxa, vou te contar, hein? Poxa vida. O Ayrton Cardoso, esse Isaac até agora não mostrou porque veio. Aí ele diz aqui, Lucas, tá faltando Júlio César e Iago nesse ataque. Ô, Ayrton. Não, a gente respeita. Vamos respeitar. Respeito. O Júlio César até beleza, mas o Iago? Não, Iago não, né? Iago não. Não, o Iago, ele é um cara esforçado, ele corre. Não. Mas tem hora que corre demais. Se tiver ganhando aí 3, 4 a 0, aí põe o Iago. Coloca o Iago. A Mara Regina, eu acredito, vai Bugrão. E o Carlos Lemos Matozinho diz aqui, parabéns, hoje vai chover. Yuri foi pra rede, sai Zica, é hoje a sai Zica, se não tem o Gênio só tem o Yuri, e desce Bugrão lá pela ponta direita com o Rodrigo Andrade, deixa com o Ivan Alvarinho, volta o lance lá no campo de defesa com o Leandro Vilela, ele deixa de lado a jogada com o Alvarinho devolveu com o Leandro Vilela, encara a marcação do Nenê Bonilha, ele volta tudo lá no campo de defesa com o João Vitor, 46 cravados, primeira etapa de jogo, vamos até 48, o árbitro deu 3 minutos de acréscimo, mais 2 voltinhas no relógio pro fim do primeiro tempo, lançamento do Giovanni Augusto buscando o campo de ataque, afasta a defesa, segura aí Ney, porque vem Bugrão, toca de cabeça do Rodrigo Andrade pro Leandro Vilela, deixa a jogada de lado com o Derlan, pode ir, Ney. Você entrou na minha seara aí, é coisa do repórter isso. Lucas, mais 3. Ah, tá, perfeito. Mais 3 minutos, confirmado aqui para o nosso repórter barra comentarista e barra âncora Claudinei Corsi. Vem com o Isaac pra Jamerson, bota na frente, encara a marcação Diego Figueira, 1 pra lá, 2 pra cá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, teve levantamento, a bola passa por todo mundo. Passa por toda a extensão da área, cai aqui na ponta esquerda, afasta Jean Lucas. Rebote e volta para a equipe do Guarani, ainda no campo de ataque, pressão total do Bugre, João Vitor. Foi tocar, tocou curto demais, passe errado e tome, contra-ataque do Sami, Nenê Bonilha, um chapéu para cima do Rodrigo Andrade, falta. Falta do Rodrigo Andrade em cima do Nenê Bonilha, cartão amarelo para o camisa número 32 do Guarani. Deixa eu ver se ele estava na minha lista de pendurado. Tava pendurado. O Rodrigo Andrade está fora do próximo jogo do Guarani, que é só contra o Vasco, Claudinei Corsi. O Vasco, quarta-feira, 19 horas em São Januário. É que é a chamada falta tática, né, o Lucas de Souza. Ele parou porque estava puxando o contra-ataque o Nenê Bonilha. E ele resolveu, né? E é o Rodrigo Andrade, né? Então não precisa muito para fazer a falta. O Rodrigo Andrade ultimamente tá entrando com cartão amarelo automático no jogo. Tá fora da partida contra o Vasco, desfalque importante. O Rodrigo Andrade tá fazendo um partidaço, jogando muito bem, é verdade. E vem também esses momentos finais deste primeiro tempo. Bola solta do Roger lá na ponta canhota, domina a parada, Jean Lucas. Jean Lucas domina, volta o lance com o Roger, capitão da equipe do Tombense. Não há tempo para mais nada nesta primeira etapa. Trilha o apito árbitro do senhor Jefferson Ferreira de Moraes. Termina o primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
1 para a equipe do Guarani, gol do Yuri Tanque aos 42 deste primeiro tempo, 0 para a equipe do Tombense. Vem aí o intervalo inteligente dos canais de futebol interior com ele. Claudinei Corsi. 11 horas mais 51 minutos, 11h51, torcedor do Guarani feliz até aqui. Nesse primeiro tempo, o Guarani sai vencendo 1-0 a equipe do Tombense com gol do Yuri. E estão mostrando muito ali, deve ser noiva, esposa. É a esposa dele. Esposa do Yuri, né? Feliz da vida Feliz lá, da vida. acho que tá com a mãe, com a sogra. A família inteira, né? Família inteira feliz da vida com o gol do Yuri. Vamos ver quem é que vai falar aí. É o Everton. Pela equipe do Tombense. Na reta final. A gente tem que procurar manter mais a posse. A gente já esperava já essa postura deles, eles estavam jogando em casa precisando do resultado. A gente já esperava que eles vinham pressionando. A gente tem um pouquinho de calma. Segurar um pouco mais a bola, rodar ela de um lado para o outro aí no segundo tempo, para ver se a gente consegue um empate aí e possível a virada. Boa, obrigado. Tá aí o Everton, né? Falando. Exatamente. O Everton, muito bem, camisa falou 7 que realmente, o Guarani veio para cima, precisa dos pontos. Quem vai falar pelo Guarani? É o Yuri. O Guarani vai precisar de paciência também, o Everton falou que precisa de paciência, tocar mais a bola. O Guarani vai precisar de paciência no segundo tempo também para segurar essa vantagem aí, o Yuri, e a sensação de fazer aí o primeiro gol. Primeiramente, fico muito feliz e glorifico a Deus por esse gol, o gol que eu tanto buscava, mas né, na situação da nossa equipe nós estamos procurando a vitória e nada mais, então foi um primeiro tempo bom, vamos ter que ser pacientes e perseverantes, né, para conquistar a vitória, porque a vitória não é barata, então vamos ter que deixar nosso sangue e nosso suor lá dentro. Procurou e achou ali a família, a mulher ali, né? Minha esposa e os familiares estão aí, né, os torcedores de sempre, então fico muito feliz e dediquei a eles. Mariana. Mariana, valeu. Tá aí, fazendo a festa com a família. Mariana. A senhora. A senhora, verdade. Senhora Mariana, senhora né? Mariana. E tava lá uma outra senhora também, deve ser a mãe sogra, dela. a mãe dela, exatamente. Tá feliz da vida, é isso que precisa, né? Quem sabe, evidentemente, saindo o gol, né, Lucas? É como você disse na narração, sai zica, né? Sai zica, né, Ney? Existe um nervosismo muito grande, alivia né? um pouco o jogador, né? Alivia. Como o Valdir José Melo Cury bem colocou aqui nos comentários do YouTube, com pressão é muito mais difícil você executar qualquer trabalho, né, Ney? Verdade, é verdade. Então, quando sai o gol, a tendência agora é que a equipe se tranquilize, pra quem sabe aí até... E dá, viu? E dá porque esse time do Tombense não mostrou que veio nesse primeiro tempo. No primeiro tempo só deu o Guarani, né? O Tombense chegou, é verdade. Chegou, teve mas três, assim, foram... São situações mais de desatenção da defesa do Guarani do que propriamente qualidade do Tombense. 3 lances que o Tombense chegou, daqui a pouco a gente vai falar mais aqui. São 11h53, no Brinco de Ouro, o Guarani vai vencendo a equipe do Tombense, 1-0, o primeiro gol do Yuri com a camisa do Guarani. 11h53, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro!
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. 11 horas mais 57 minutos em Campinas, de volta no nosso intervalo. FI, o Guarani vai vencendo 1-0 o Tombense com gol de Yuri a 42 minutos do primeiro tempo. Gostou do jogo, Lucas de Souza? Jogão de bola, né? Jogo cheio de alternativas, cheio de chances, né? O Felipe, goleiro do Tombense, fez defesa, o Kozlinski também fez as suas defesas. Apesar do calor, duas equipes que estão correndo bastante, né? Estão se movimentando, estão buscando o jogo. Duas propostas bem interessantes, né? Tanto do Guarani, que está tentando ali pressionar o time do Tombense, jogar, propondo o jogo, e o Tombense, quando tem a posse da bola, na medida do possível, também chegou, também criou as suas oportunidades, mas o Guarani merecidamente vence pelo placar de 1-0. Tá certo. Eu gostei muito nesse primeiro tempo do Jamerson ali pela lateral esquerda. O Jamerson foi das contratações que o Guarani fez, minha opinião, tá dando retorno, né? Minha opinião, a melhor. Eu preocupo um pouquinho com ele ali nas costas. Porque ele é um lateral ofensivo. Agora, se você tem o Leandro Vilela ali. E o Vilela, taticamente, e o Rodrigo tá Andrade, fazendo o Rodrigo partidaço. Andrade tá se soltando mais, Sim, né? porque o Vilela dá essa sustentação. Agora o Vilela precisa dar sustentação na lateral ali também. Exatamente. Não pela direita, porque o Alvarinho O Alvarinho fez o lateral base, né? Ele não subiu. Ele não quis ser o lateral mochila, tomar nas costas, então ele ficou na dele. Já o Jamerson sentiu que podia... comentamos aqui, né, que poderia o Guarani ter tentado alguma coisa pela direita também, né? Sim. O Giovanni Augusto também está bem na partida, gostei dele. Alguns lances que ele poderia tentar o passe mais rápido, ele prendeu um pouquinho demais a bola, mas correu bastante também. O que me preocupa um pouco é a condição física do time do Guarani, porque no primeiro tempo o Guarani mandou no jogo até com a questão da condição física, correndo muito mais. Então vamos ver agora no segundo tempo, né? Ô, Ney, se mantém. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, eu não sei se Faça. você vai concordar, né? Olhando a configuração do jogo e até mesmo esse lado esquerdo um pouco penso, né, no ataque, não seria um jogo pro Júlio César? Pro lugar do Edson Carioca, pra poder dar uma equilibrada, pro Guarani jogar dos dois lados? Pode entrar descansado, porque eu não gostei mais uma vez do Edson Carioca, né? Ele tem uma certa dificuldade, né? E jogando, eu não sei se é um jogador para jogar mais pelo meio, porque ali na direita onde ele tá jogando... Não tá indo bem. Não tá indo bem. Ele perdeu bola na lateral, não conseguiu matar a bola, acalmar o jogo para tentar fazer o jogo dele, não gostei. Não conseguiu levar uma bola no fundo, né? Poderia o Júlio César, acho que entrar, se ele estiver bem, realmente deve estar, porque se tá no banco, para jogar, né? Então, quem sabe, pode ser uma das alterações aí do técnico Moza. Não é verdade que o Guarani vence 1-0, então isso dá um pouco mais de tranquilidade. Agora, essa tranquilidade não pode se transformar em bobeira, né? Não. Porque o Tombense não é um time bobo. O que o Guarani não pode fazer é se retrair e atrair o Tombense pro seu campo, né? Porque tem o Bonilha, que é um jogador perigoso. É bom jogador. O Ciel, Bonilha e Ciel, que foi para mim os principais que mais incomodaram ali, é o Guarani nesse primeiro tempo, então tem que manter esse diapasão de jogo. Quer dizer, manter o volume
e tentar fazer 2 ou 3 para matar a partida. Aí sim. Porque realmente a tendência é o time cansar, e cansando pode atrair o Tombense, que vai querer jogar por uma bola, pelo menos para empatar o jogo. E como disse o jogador do Tombense, o Guarani está atrás dos 3 pontos, porque um só não interessa. Não interessa. O Guarani em casa vai ter que vencer os 6 jogos que tem para fazer no Brinco de Ouro. Vamos dar uma repassadinha rápida aqui nos jogos que o Guarani tem em casa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcelo Corsato, que está na nossa Grande audiência. Marcelo. Ele rebaixou a gente mais uma vez aqui, colocou viu? que é a equipe mais bonita da Rua das Camélias, só né? da rua, né? Antes Perfeito. ele falava que era do bairro Taquaral. Aí depois ele falou bairro Taquaral e adjacência, já melhorou. Melhorou. Só que agora ele rebaixou a gente É que de o novo. Albert não tá aqui, por isso que ele falou isso. É, por isso, né? Ele disse que não tá tão bonita a equipe, né? Então. Porque ele gosta mas tem do Albert. Claudinei Corsi. O Felipe Marques não aparece, mas Não você aparece, sabe. mas tem o Lucas de Souza. Mais ou menos, né? Hora com barba, hora sem barba, enfim. Não dá pra definir. Mas fala não aí que você ia ainda. falar. Não, só repassar aqui os jogos em casa, né, no Brinco de Ouro que o Guarani tem. Além dessa partida contra o Tombense, o Guarani vai enfrentar o Sampaio Correia, joga contra o Novo Horizontino, o Londrina enfrenta a Chapecoense e o CRB também jogando em casa. Ô Lucas, como o Guarani não conseguia fazer o gol, fez aos 42, né? A enquete deu uma mudada. A gente já encerrou a enquete, ficou 45% para a vitória do Guarani, 35% para a vitória da Tombense e o empate 19%. Mas esse número, se a gente postergasse essa enquete até o final, ia aumentar muito aí. Quando o Guarani as fez chances o do gol, Guarani. né? Melhorou, mas tá aí. Mas tá bom. São 12:02, agora 12 horas mais 2 minutos, já tá na hora de fazer aquele pratão, né? Quem tá em casa, né, Lucas de Souza? Macarronada maravilhosa. Macarronada, ou então a dobradinha, Ou a né? dobradinha, né? Tá me esperando em casa. E aí a gente vai ao 12:02 para mais um rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Corsi. Às 12 horas mais 5 minutos, 12:05 em Campinas, deste sabadão 27 de agosto, você está conferindo a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, intervalo de jogo no Brinco de Ouro. Eu elegi o Jamerson melhor em campo para mim no primeiro tempo. E pra você, Lucas de Souza? Pra mim também. É o cara que nos últimos 3 jogos, os 3 últimos gols do Guarani, contra Sport, Náutico e agora contra o Tombense, o cara que deu as assistências, né? Então ele cruza muito bem, tem uma ótima projeção, chegou outras diversas vezes na linha de fundo, tem habilidade também.
precisa melhorar, claro, a questão defensiva, mas pra mim o Jamerson é o melhor jogador em campo neste primeiro tempo, Cláudio Corsi. Tá certo. Pelos lados da equipe do Tombense, a gente já falou aqui, né? O Nenê Bonilha e o Ciel foram os principais Bonilha jogadores, e Ciel, né? Que preocuparam mais. Eu tive aqui nas minhas anotações, assim como faz o nosso presidente Grande Wagner Ferreira. Pronto o restabelecimento, viu, presidente? Espero que na quarta-feira você já esteja com a gente, presidente, né? esteja aqui quarta-feira. O Guarani criou uma oportunidade com o Giovanni Augusto a 6 minutos no primeiro tempo. Um chute rasteiro que o Felipe Garcia espalmou, né? Isso, o Kozlinski a 12 deu um susto no torcedor do Guarani, no pé da trave. Um chute cruzado do Everton. Aos 13, o Rodrigo Andrade soltou aquele traquezinho de fora da área. Aos 26, o Yuri teve uma grande chance naquela finta. Quis fazer um gol mais bonito e acabou complicando, né? A 28, o Bonilha de voleio assustou. E muito. Estava bem posicionado o Kozlinski. De novo, a 35, o Tombense chegou com o Ciel. Com o Ciel, uma tabela curta com o Everton. Isso que o Kozlinski também acabou pegando, meio estabanado lá, mas porque pegou, a bola né? foi no canto da trave na qual ele estava fechando, né? Então ele não tinha muito espaço para pular ali, né? Então ele só colocou o corpo na frente da bola e colocou para fora. Tá certo. E aos 42 o gol do Yuri, de cabeça, né? Que a gente falava, né? Trabalhada, né? Cabeceia pro gol, né? Cabeceia pra frente, não como o Rodrigo Andrade tinha feito no lance antes, né? E teve substituição na equipe do Tombense aqui que eu pude observar, viu, Ney? Já a gente confirma aí, né? Os times já estão voltando. Agora o Guarani vai defender o gol do lado do placar eletrônico e o Tombense, consequentemente, defende o gol dos portões de entrada do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tá bonito o público ali. Tá bonito. Abaixo do tobogã, na Vitalista também muita gente. Tudo pronto e eu volto no fim de jogo ao lado dele, que está aqui. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. Por sua vez, a equipe do Tombense do lado direito do seu smartphone, do seu computador. Vai rolar o melão no segundo tempo. Placar de 1-0 para a equipe do Guarani. Gol dele. Yuri Tanque foi para a rede aos 42 do primeiro tempo. Guarani, camisas verdes, calções brancos, meias verdes. A equipe do Tombense todo de vermelho. Toca na bola, Ciel. Trila o apito, o árbitro tá rolando a bola no segundo tempo. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem Tombense pro campo de ataque. A tabela curta do Gianluca com o Manuel. Sai da esquerda, vem pro centro, vai pro chão. Falta nele! Primeira falta do segundo tempo. Falta em cima do Manuel. Falta em cima do ala esquerda da equipe do Tombense. Jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Tombense. Jogo parado, primeira falta no segundo tempo, falta a favor dos caras, falta a favor da equipe mineira, já ajeita a criança, já vai passando o azeite na pelota, lá o camisa número 11, Nenê Bonilha, 30 segundos, segunda etapa de jogo, falta para os caras, vem para a cobrança, Nenê Bonilha, atenção torcedor do Bugre, atenção defesa bugrina, vem levantamento no segundo pau, sobe Derlan, afasta o perigo, cai pela meia direita, para a jogada, domina tranquilamente, Edson Carioca, despacha, manda para frente, bola que sobe, bola que cai, fica de graça para a equipe do Tombense no campo de defesa, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Alô, Miguel Cria, vamos Bugrão e o Romeu 47. Boa tarde para você, Romeu. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior ligadinho em você. Vem a equipe do Tombense, sai no campo de defesa com o Ednei, faz o rodopio, gira de um lado de um outro para cima da marcação do Yuri, despacha, manda pra frente. A bola bateu, rebateu. Derlan distribuiu errado a bola, lá voltou pro Everton, tentou botar velocidade, aí se enrolou, que a bola perdeu. Se enrolou, perdeu. Jamerson sai tranquilo, deixa de lado a jogada com o Leandro Vilela. Faz o levantamento na frente, buscando o campo de ataque, não tinha ninguém. O Rony Augusto correu atrás da pelota, subiu o pano. Subiu o pano lá do Thiago Gomes da Silva, jogou parado, impedimento marcado, lance impugnado. Sai jogando o Tombense no campo de defesa com Matheus Friso. Matheus Friso, camisa número 18, acabou de entrar no segundo tempo. Daqui a pouquinho o Claudinei Corsi vai confirmar no lugar de quem que ele entrou. Domina a camisa número 4, Roger volta a jogada no campo de defesa com camisa número 5, que é o Rodrigo. Rodrigo domina intermediária, campo defensivo, adianta a jogada com Matheus Friso. Matheus Friso rodopia, deixa a jogada de lado com o Nenê Bonilha. Nenê Bonilha bota a velocidade, invade a linha territorial bugrina. Lançou no costado para Manuel dentro da grande área, atenção, lance de perigo, rolou para trás, afasta Jamerson, deu pane geral na defesa do Guarani. O Ivan Alvarinho pela primeira vez no jogo, mal posicionado, tomou uma bola nas costas.
Mas parecia também impedido lá o camisa meia dúzia, o Manuel teve a chance, ele rolou para trás, Jamerson chegou antes do Everton, salvou a pátria bugrina, lance de perigo do Tombense aí, Claudinei Corsi. E que sirva para o Alvarinho se conectar na partida, né? Realmente deu impressão de impedimento ali, não sei o que está acontecendo ali. Parece que a comunicação com o VAR não está ocorrendo, o pessoal está pedindo ali uma revisão do lance, porque o Ciel caiu dentro da grande área. E vão rever o lance e para pênalti. provavelmente vão rever o lance para pênalti. Mas está tendo um problema ali na comunicação da arbitragem com o Weber e Roberto Lopes. Mas tem que ver também aí se não estava impedido o jogador no início da jogada. Exatamente. Né? A impressão que deu foi essa, né? Vamos aguardar, aí pareceu impedido. O árbitro... Tá pedindo, tá ouvindo sim. O Jefferson Ferreira de Moraes está pedindo para guardar. Legal, e quem saiu foi o Zé Ricardo, camisa 8, para a entrada do Matheus Friso, 18, viu? Perfeito, o Zé Ricardo, o volante, saiu para a entrada do Matheus Friso, trocou um volante por outro lá, o técnico Bruno exatamente, Pivete. Ele só quer, como o Albert gosta de ouvir, oxigenar a equipe. Escanteio para os homens lá pela ponta esquerda, vem para a cobrança Jean Lucas, atenção, defesa bugrina, vamos tirar daí João Vitor, se vira para subir, tirar daí também Derlan, todo mundo na boca do gol, tá armada a confusão dentro da cozinha do Bugre, todo mundo lá dentro, Ciel, Cruel subiu, Ednei também, o Roger tá lá dentro, sai jogando curtinho ali, o Jean Lucas deixou de lado com o Manuel, mais atrás com o Nenê Bonilha, fatiou pra dentro da grande área, subiu Ednei, parou de cabeça, sobrou lá dentro, vem a batida de fora, espalma Kozlinski, rebote Ednei, tocou de cabeça lá pra fora! Lance de perigo de gol, extremo da equipe do Tombense. Na primeira o chute foi do Ciel, o Kozlinski espalmou pra frente no rebote, o Everton tocou de cabeça, ela foi por cima da meta do Kozlinski, quase o gol de empate dos homens aí, Claudinei Corsi. É verdade, né? O Guarani não voltou ainda pro segundo tempo, né? Não acordou ainda que o jogo, olha o lance aí, Lucas. O lance é o seguinte, o Ciel tropeçou e no lance não houve impedimento, então tá tudo certo. Tudo normal, segue 4 do segundo tempo, o Guarani precisa entrar no jogo, não pode dar esse campo todo não para a equipe do Tombense, que voltou disposta a empatar o jogo, é aquilo que a gente dizia, não pode atrair o Tombense para o seu campo, tem que manter o mesmo esquema do primeiro tempo, segue 1-0 o Guarani no Brinco de Ouro, a informação para Bebidas Poti. E vem os homens pro campo de ataque, Matheus Friso adianta a jogada com o Everton, faz a jogada mais atrás com o Ednei de perna direita, inverte a página, vira a folha aqui na ponta canhota com o Rodrigo, 2 passos pra frente, passa a metade do campo, se movimentou, Manuel tentou receber na frente, aí o passe do Nenê Bonilha foi forte demais, ela sai pela linha de lado, lateral bola pra equipe do Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. 5 minutos, quase 6 da primeira etapa, lateral bola para a equipe do Tombense, campo de ataque, linha lateral dos técnicos, balança o esqueleto, Manuel achou o Ciel dominou com o braço ali, o árbitro não viu, ainda Ciel deixou com o Nenê Bonilha, daí para Jean Lucas, curtinho com o Ciel, bota na frente, encara a marcação do Leandro Vilela, vai pro chão, falta nele! Falta do Leandro Vilela em cima do Ciel, falta perigosa a favor dos homens. Falta perigosa a favor do Tombense lá pela ponta esquerda, Claudinei Corsi. E como começou o Guarani o primeiro tempo, agora é o Tombense, né, que começa o segundo tempo para cima do Guarani. Até aqui só deu Tombense nestes 7 minutos de jogo. Falta para os caras aqui pela ponta esquerda, vem para a cobrança o Nenê Bonilha. Jean Lucas está na área, Nenê Bonilha aí, jogador do Corinthians, vem para a bola. Todo mundo na boca do gol. Atenção, defesa bugrina, um homem só na barreira. Vem levantamento, bola direto, desvio, gaveta! Gol do Tombense! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, Ednei, camisa número 3 é a dele. Levantamento no primeiro pau, feito pelo Nenê Bonilha, bola com veneno, e o Ednei saiu das costas do Leandro Vilela, tocou de cabeça, ela foi morrer no outro canto, lá no canto esquerdo, Kozlinski nem foi na bola,
bola no canto esquerdo, bola no fundo do barbante, Ednei, camisa número 3, é bola na rede, caiu na rede, é gol da Tombense, lá no Brinco de Ouro da Princesa, e olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, Tombense 1, Ednei é o nome da fera, o nome da emoção, 1 também para o Guarani, é Kozlinski, essa aí passou, vai buscar lá dentro, e na intimidade do lance, Claudinei Corsi, o detalhe é só seu. E já começa uma ducha de água fria no Guarani nesse segundo tempo, né? A gente dizia, manter o padrão, aquilo que fez no segundo tempo. O Guarani não manteve, deu campo pro Tombense, e o Tombense a gente dizia, é uma equipe perigosa. E tem tudo para ser uma jogada ensaiada essa daí, né? A bola cobrada, uma falta boba ali na lateral para a equipe do Tombense, e a marcação péssima, né? O jogador resvalou de cabeça, e a bola entrou quase igual a bola do Yuri no primeiro tempo, né? O goleiro nada pôde fazer, e está estabelecido o empate, então, do Tombense no Brinco de Ouro. Agora o Guarani vai ter que começar a remar tudo de novo atrás de tentar fazer o seu segundo gol. Até aqui, então, no Brinco, Guarani 1, Tombense também 1. E vem os caras, Everton para Ciel, olha o Ciel, o Creal abriu na perna esquerda, aos trancos e barrancos, foi pro chão, o árbitro não dá nada, afasta a defesa do Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. É o Romeu 47 participando da nossa transmissão, mandando aqui, Claudinei Corsi. Guarani não pode acomodar-se na vantagem, deve-se fechar os espaços e jogar no erro do time do Tombense. E se der espaço, qualquer adversário aproveita. É a mensagem do Romeu fazendo a leitura do jogo, 1-1 no placar. Até aqui, com esses quase 10 minutos, o Guarani desligou do jogo, né? Só deu Tombense. Desligou do jogo. Até agora, só o Tombense toca na bola, o Guarani com muita dificuldade. Mas vem pro campo de ataque, o Giovanni Augusto pede pro Edson Carioca se movimentar. Ele toca a bola e fica parado, não pode, aí facilita pra defesa. Vem Jamerson lá na ponta esquerda, recebe com espaço, olhou pra dentro da grande área, capricha no cruzamento. Ela bate em cima do Diego Ferreira, para a jogada Matheus Friso, dormiu no ponto, perde a jogada pra Leandro Vilela, retoma a jogada com o Jamerson, tabela curta com o Rodrigo Andrade, devolveu com o Jamerson, botou na frente, engata a primeira, segunda marcha, daí pra Isaac domina, sai da esquerda, vem pro centro, ainda o camisa 21 do Guarani, deixa de lado a jogada com o Jamerson, encara a marcação do Matheus Friso, parou, pensou, olhou, soltou no bico da grande área pra Giovanni Augusto, armou na perna direita, bateu pro gol, espalma o goleiro, tem rebote, Edson Carioca, gaveta! Gol! É do Bugrão! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, Edson Carioca, camisa 88 é dele! Jogada pela ponta esquerda, Giovanni Augusto bateu pro gol, Felipe Garcia deu rebote, Edson Carioca, ele, a bola e o gol. Até abaixou a cabeça porque foi fácil demais. Edson Carioca, cutuca, bota lá dentro, joga no fundo do barbante. Edson Carioca, camisa número 88, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Guarani no Brinco de Ouro, mas vai ter revisão do lance. Eu não sei não se ele não estava possível impedimento. Na hora da batida não, ele deu gol. Deu gol, é gol do Bugre. É gol do Bravo Bugre, é hoje. Gol de Yuri, gol de Edson Carioca foi pra rede, é gol do Bugre. É hoje, Guarani. É, Felipe Garcia, essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, Claudinei Corsi. Hoje. Você disse tudo, né? Muito fácil, ele até nem comemorou muito porque foi muito fácil, mas fácil também vale. É isso que precisa, Guarani. Acompanhar a jogada, tá presente, chutar pro gol. Giovanni Augusto bateu pro gol, o goleiro bateu roupa e sobrou pra ele, como diz o Albert Cavalcante, o Edson Arantes Carioca fez o gol. E tomara que faça muitos mais. Tá aí, o Guarani respondeu rapidinho. E isso é muito bom. É ótimo. 2-1 Guarani no Brinco de Ouro, a informação sempre para Prone Alimento. 12 minutos cravados, segunda etapa de jogo, 2 para o Guarani, Edson Carioca foi para a rede, 1 também para o Tombense, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré.
Lateral bola para a equipe do Guarani, lá pela ponta direita, linha lateral dos técnicos. Ivan Alvarinho fez o lançamento buscando o Yuri, ela bate na marcação, vai pela linha de lado, mas o árbitro marca uma falta. O Jefferson Figueira de Moraes marcou empurrando o Yuri ali no defensor do Tombense. Jogo parado, posse de bola para a equipe de Minas Gerais. Trabalha a jogada Manuel deixa curtinha a jogada com Nenê Bonini, volta a jogada na quarta zaga com Roger, capitão da equipe do Tombense. Adianta a jogada mais à frente com Ednei deixa de lado a jogada com camisa número 5, Rodrigo dominou, parou, pensou, olhou, adiantou mais à frente com Nenê Bonini, volta o lance com Rodrigo, deixa de lado com Arthur Friso domina, encara a marcação do Yuri, faz a jogada, pensa, pisa, olha, penteia, fatia, deixa de lado com Nenê Bonilha já passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, soltou no comando para Everton, atenção, recebeu, Everton tem espaço, perna esquerda, bateu, que beleza, hein, Everton? Bateu bem, hein? Mandou longe do gol. Cuidado que a bola deve estar chegando aqui daqui a pouquinho, viu, Claudinei Corsi? Aí vai fazer que nem a luva de pedreiro, né? Receba! Mas, deixa eu mandar um abraço para a Sueli Rodrigues, que está com a gente aqui ligada também na nossa jornada esportiva. A Maria Aparecida Dami também está ligada com a gente aqui. O Giovanni, eu mandei uma mensagem para ele às 9h58, ele respondeu agora, Paiola. Grande Giovanni Paiola. Ô, Giovanni, acorda, Giovanni. Acorda, Giovanni, tá tendo campeonato. Acorda, Giovanni. Tá, então, o Lucas de Souza, agora o Guarani tem que ter tranquilidade, evidentemente que o Tombense vai ainda partir para cima, aí sim, pode até atrair a equipe do Tombense, mas tem que ser com responsabilidade, para tentar partir no contra-ataque e fazer outro gol, porque o Tombense vai querer empatar a partida. Então é a chance que o Guarani tem de chegar ao terceiro gol. E daqui a pouco também dá uma mexida no time, porque já tem jogador cansado. Pois é, dá pra ver que o primeiro é o Edson Carioca, né? Ele tá bem cansado, correu bastante, fez o gol. O Giovanni Augusto, não sei, me parece meio cansado também. O Giovanni Augusto dentro de campo, ele tem uma figura de liderança. Dá pra ver em diversos lances que ele pede pra equipe se acalmar, se posicionar corretamente. Não sei se seria o momento de tirar o Giovanni, que tá fazendo realmente uma boa partida. Tá bem no jogo, né? O Jamerson já caiu um pouquinho agora no segundo tempo, parece que cansou porque um pouco, o Guarani, né, só teve essa chance no segundo tempo, foi o gol, né? O Guarani ainda não teve se tem uma chance controle de faz do o jogo. Gol, tá bom, né? Então o Guarani precisa ter mais a posse da bola. Tem falta marcada para os homens. A bola tá mais pro Tombense. Exatamente. Tem falta pro Tombense lá pela ponta direita. Nenê Bonilha colocado para fazer a cobrança. Essas faltas laterais são perigosas. Tem que evitar isso aí. Falta lá pela ponta direita. Vem para cobrança. Nenê Bonilha. Atenção, defesa do Bugre. Vem levantamento do Nenê Bonilha no segundo pau. Subiu Ednei. Afasta a defesa. Voltou para Arthur Friso. Tem espaço. Entrada da grande área. Bateu. Espalma Kozlinski. Rebote do Ciel. Chutou errado. A bola subiu. Desceu dentro da grande área. Vamos tirar daí. Afasta Rodrigo Andrade. Salva a pátria do Bugre. Giovanni Augusto de primeira com Isaac no Giroslim. Deixou o Diego Ferreira falando sozinho. Curtinha a jogada com Giovanni Augusto e tome contra-ataque do Bugre. Giovanni Augusto, um pra lá, dois pra cá. Soltou na direita para Edson Carioca. Se conseguir evitar a saída da boa, ainda Edson Carioca não consegue evitar a saída. Ela vai pela linha de fundo, tiro de meta pro Tombense, mas teve uma boa chance de contra-ataque ao Bugre, Claudinei Corsi. Teve uma boa chance, agora o Edson Carioca, ele já passa parece a mão, que não dá mais. Já não dá mais, tá cansado. Tem que vir o Júlio César. Ele não acompanhou essa jogada aí, ele tinha que ter acompanhado o Giovanni olha pra ele e diz aí, filho, você mosqueou, você tem que acompanhar a jogada. Você chegava na bola, mas tô achando que não tá dando mais pra ele, não. 16 minutos deste segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. E a bola, Felipe Marques. A bola vai rolando e o placar do jogo é esse. Pro portal Araraquara News, notícias do esporte, também futebol na canela. Guarani 2, Tombense 1, placar ao vivo é com ele, Claudinei Corsi. Segura, cruzamento do Manuel pra dentro da grande área, Ciel foi pro chão. Esquisito o lance, Ficaram pedindo o penal. Deu bobeira o Guarani. Diego Ferreira mais atrás para Nenê Bonilha. Furou Nenê Bonilha. Jogo que segue. Placar 2-1 Guarani e plantão esportivo. Placar vivo futebol interior. Vai lá, Claudinei Corsi. Legal, hoje às 4h30 da tarde tem Série A no Campeonato Brasileiro com Esportes Malaguenha aqui no futebol interior. Tem Curitiba e Avaí. Às 7 da noite, Mirassol e Botafogo Série C com a retransmissão da W Esportes. E às 21h, Ceará e Atlético com a Rede Esportes Malaguenha. Lucas de Souza. Ousadia, alegria, informação e muita descontração na sua transmissão. 17 minutos, segunda etapa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031.
BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. O lance, a TV mostra novamente o lance do segundo gol do Guarani, feito pelo Edson Carioca. Foi por pouco, hein? Eu vou dizer um negócio pra você. Ele nem acreditou, viu? Que a bola... Tava tão fácil pra ele. Ele deu de 3 dedos ainda, Foi, né? meteu de 3 dedos. O jogo tá parado para atendimento médico e parece que o Bruno José vem aí. Aí. Podia ser o Júlio César, né? Ai, Deus. Podia ser o Júlio César, mas tá aí, ó. A entrada do Bruno José na saída do Edson Carioca. Edson Carioca saiu lesionado, né? Sentiu a coxa, correu demais também o Edson Carioca, apesar da limitação. Entrou o Bruno José e vem também Júlio César, o Imperador de Campinas. Bruno José, Imperador de Campinas, vai entrar no lugar do Giovanni Augusto. É isso aí, Claudinei Corsi? Exatamente, confirmando o Júlio César, sai o Giovanni Augusto, entra o Júlio César e sai o Edson Carioca, já sentindo uma contusão, e entra o Bruno Ruizé. Bom, técnico mexe lá, comentarista / repórter, fala aqui, fala, Claudinei. Olha, do jeito que está o jogo, o Guarani vencendo por 2-1, tomando empate com gol de Yuri e do Edson Carioca, só falta agora o Bruno José entrar e fazer o dele, né? Era só o que faltava. Só falta isso, né? Só falta isso. Está tudo favorável, que não estava acontecendo, começou a acontecer. E vem o Guarani, ó, o Isaac na tabela curta com o Jamerson, foi desarmado pelo Rodrigo, perde a bola, vem a equipe do Tombense, tenta puxar contra-golpe, ficou um bate-rebate ali, perna pra quem te quer, perna pra todo lado, retoma a posse de bola o Guarani, sai jogando no campo de defesa com o Rodrigo Andrade, tabela curta com o Isaac, ela volta com o Rodrigo Andrade na ponta esquerda, ele tem Jamerson, encara a marcação do Everton, adiantou com o Júlio César, olha o Imperador de Campinas, tenta o toque por cima, conseguiu evitar a saída, tá valendo tudo, Jamerson, linha de fundo, cruzamento, a bola perigosa, afasta, Manuel, tira do jeito que dá, a bola subiu, desceu, cai no campo de defesa para o lance, Derlan, deixa de cabeça a bola mais atrás com o João Vitor olha pra frente, busca alguém pra jogar, pensa, pisa, olha, penteia, volta, jogada lá na ponta esquerda com o Derlan na quarta zaga, encara a marcação do Cial, adiantou pra Jamerson, linha na lateral do gramado, ponta esquerda do campo, daí pra Júlio César, botou na frente, encara a marcação do Diego Ferreira, ainda Júlio César, bico da grande área, fatiou, pensou, virulou, fez o cruzamento, a bola pra área, afasta Ednei, tira do jeito que dá o zagueiro da equipe do Tombense, na sequência falta em cima do Cial, Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Romeu 47 participando bastante aqui. O Guarani tem que arriscar mais, chutar mais ao gol, marcar o time da Tombense sob pressão, induzir a equipe mineira ao erro. Deve impor-se jogando em casa, mas o que se vê é o time bugrino tomando sufoco. E ele completando dizendo aqui, se tem atleta cansado tem que trocar urgente, porque o Tombense tá jogando no erro do time bugrino. E o seu Zé, manda aqui, Claudinei Corsi, coloca o Gandula, menos o Bruno Bruno é o seu José. Zé? Mas já colocou o Bruno Ruizé, já entrou. Agora o negócio, seu Zé, é torcer para ele fazer gol, né? Porque hoje tá dando favorável. tudo certo. Tá favorável. O Yuri fez o dele, o Edson Carioca fez o dele. Quem sabe o Bruno Ruizé não faz hoje. E vem os caras lá pela ponta esquerda, Arthur Friso carregou, deixou de lado a jogada com o Manuel de primeira, volta o lance com camisa 4, Roger, capitão da equipe do Tombense, adianta a jogada mais à frente com Jean Lucas inverte a página, vira a folha lá na ponta direita com o Rodrigo, lançamento por elevação, buscando o Everton, dominou, encara a marcação do Derlan, ainda Everton, linha de fundo, Derlan pra cima da marcação do Everton pra cima da marcação do Derlan, no X1 melhor pro Derlan, na disputa individual, no combate individual melhor pro camisa 34 do Guarani. Ele deixa com o Júlio César ficou marcado, carregou na contramão, rebobinou a fita, voltou com o Jamerson, curtinho, deixa de lado com o Rodrigo Andrade lá na ponta esquerda para Júlio César, ele tentou dominar a bola, perdeu o domínio, retoma a posse a equipe do Tombense, lá na ponta direita, Diego Ferreira tentou toque no corredor, a bola bate no Imperador de Campinas, sai pela linha de lado, lateral a bola para a equipe do Tombense cobrar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Vem os caras aqui pela ponta esquerda. Felipe Friso deixou de lado com o Manuel. Manuel para Jean Lucas. Jean Lucas dominou, parou, pensou, olhou, encarou a marcação do Rodrigo Andrade. Tentou a devolução com o Felipe, com o Matheus Friso, na verdade. A bola bateu, voltou, sobrou lá na ponta direita. Alvarinho toca pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Tombense. Já cobrado o Matheus Friso, domina a faixa esquerda do campo, encara a marcação do Leandro Vilela. No pé de ferro, ganhou, sobrou com Jean Lucas. Jean Lucas tem espaço, vira a página, vira a folha lá na ponta direita, domina a parada Diego Ferreira. Diego Ferreira mais atrás com o Rodrigo, olhou pra dentro da grande área, levantamento, bola perigosa, falhou Bruno José, na sequência do lance ele toca pra fora. Cruzamento do Diego Ferreira, o Bruno José foi tocar pra fora, a bola passou no meio das pernas dele, ia sobrar com o Ciel lá dentro, meu Deus do céu, Claudinei Corsi. Em guerra avisada só morre quem quer. Escanteio pros caras. Vem pra cobrança Nenê Bonilha, o homem das bolas paradas da equipe do Tombense. Numa bola parada saiu o gol de empate do Ednei. Vamos tirar daí. Se vira João Vitor. Vamos tirar também Derlan. O árbitro vai chegar perto do Nenê Bonilha. Vai pedir pra ele colocar essa bola dentro do semicírculo, porque ela tava fora. Tá cheio de graça o camisa 11 do time do Tombense. Vem pra cobrança Nenê Bonilha. Todo mundo na boca do gol. Todo mundo lá dentro da cozinha do Bugre. Levantou o primeiro pau, afasta Bruno José. Se redime da falha, tira do jeito que dá, ela sai pela linha de lado, linha lateral dos técnicos, ponta esquerda do campo, lateral bola para a equipe do Tombense, já cobrado, vai ser cobrado ainda. Manuel, espera alguém se movimentar, quem se movimenta tem preferência, ele vai lançar essa bola dentro do mundo, vai lançar lá dentro da grande área, ele pede para todo mundo se enfiar dentro da pequena área do Kozlinski, levantou bola perigosa dentro da grande área, afasta João Vitor, afasta do jeito que tá o zagueirão da equipe do Bugre, escanteio pro Tombense, pressão da equipe mineira, Claudinei Corsi. O Luciano Automóveis diz aqui, marca aí, Ney, Bruno José vai fazer um gol. O Ayrton Cardoso pergunta pra você, quem é pior, o Iago ou o Ruim José? Na atual conjuntura, acho que o Iago. Escanteio pros caras. Vem pra cobrança, Jean Lucas levantou com açúcar, segundo pau. Sobe Derlan. Afasta o perigo. Lateral bola para a equipe do Tombense lá pela ponta direita. Lateral bola para a equipe do Tombense. Vai balançar o esqueleto, o Diego Ferreira, mas o jogo tá parado porque o Leandro Vilela tá caído. Dentro da grande área e vem Madison por aí, Claudinei Corsi. Devagarzinho vai recompondo aquele mesmo time, né? Só espero que já entrou Bruno José, já entrou Júlio César. Agora vai entrar o Madison. Os reservas de luxo do time do Guarani. Pois é, a gente só espera que o time não comece a render aquilo que não rendia, né? Vem aí, tá pronto, camisa 98 da equipe do Guarani, deve sair realmente o Vilela, que continua sentado ali no gramado, chegou o carro maca, agora ele vai sair, ganhando evidentemente um tempinho ali pro Guarani, que vence a partida, quase 25 minutos do primeiro tempo, 2-1 pro Guarani, gols de Yuri e também do nosso Edson Carioca. Edson Arantes do Nascimento Carioca. E saiu bem chateado ali o Vilela, hein? Pois é, tava fazendo uma boa partida o Leandro Vilela, sai para a entrada do Madison, 25 cravados, lateral para a equipe do Tombense lá pela ponta direita, balança o esqueleto, vai mandar a bola dentro do tumulto, Diego Ferreira, pede para todo mundo se enfiar dentro da grande área, ele faz o levantamento, subiu, Ednei tocou de cabeça, a bola ficou na entrada da pequena área, afasta Alvarinho, completa o serviço, tira do jeito que dá o Yuri, para o lance, Bruno José dá um chapéu no Manuel e tome contra-ataque do Guarani, bola solta com o Isaac tem toda a evolução pro Bruno José, o passe errado, passe no pé do Nenê Bonilha, vem agora o Tombense, derrubado o Ciel, falta em cima do Ciel, jogo parado, pois não, Claudinei Corsi? É um detalhe que a gente vê, né, o que desgasta muito o time do Guarani são esses passes errados, né, o jogador sai naquela passes carreira, até fáceis, né? E o jogador sai naquela carreira, né, para tentar, evidentemente, pegar a bola, e aí o passe não chega, então o jogador começa a correr errado, né, ele tenta chegar, mas a bola não vai, fica difícil. Fica complicado e aí pega a equipe de calça curta, né? Porque é um bom contra-ataque para a equipe do Tombense após o passe errado do Isaac. Vem a equipe do Tombense, Matheus Friso tentou cruzamento, a bola bateu na defesa, voltou com o Jean Lucas, inverte a página, vira a folha lá na ponta direita, tentando o Diego Ferreira, aparece Jamerson, gigante Jamerson, botou na frente, engata a primeira, segunda, terceira marcha e tome contra-ataque do Bugrão, bola solta com o Júlio César, imperador de Campinas, abriu na perna direita, bateu, espalma Felipe Garcia! Belo contra-ataque do Bugrão, abriu na perna direita, o Imperador de Campinas soltou a bomba, espalma Felipe Garcia, manda fora escanteio pro Bugre e Claudinei Corsi. E é isso que tem que fazer o Júlio César, né? O jogador que entrou agora tá fresquinho, descansado, pode correr um pouco mais, mas ele preferiu bater de longe. Bela defesa
do arqueiro da equipe do Tombense. Segue no brinco, Guarani 2-1, informação para a Pizza do Dadá. Entrando camisa número 19, o Bruno Mota na equipe do Tombense, vai entrar também o camisa número 15, daqui a pouquinho a gente vai confirmar quem vai sair, quem vai entrar na equipe de Minas Gerais. Guilherme Rende e também Bruno Mota estão no jogo. Escanteio pro Guarani lá pela ponta esquerda, vem pra cobrança Júlio César, o Imperador de Campinas, colocado para fazer a cobrança do escanteio. Atenção, torcedor do Bugre, quem sabe agora o terceiro para matar o jogo. Levantamento do segundo pau, subiu o Yuri, tocou de cabeça, a bola ficou ainda dentro da pequena área, o toque para trás do Isaac, não tinha ninguém de verde, só gente de vermelho, afasta Everton. Rebote cai com Jamerson, Jamerson dominou, parou, pensou, olhou, volta tudo no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Sai jogando o Guarani, campo de defesa, Adriano despacha, manda pra frente, bola que sobe, bola que cai, bateu, voltou, sobra com Guilherme Rende. Guilherme Rende na ponta direita, tem Nenê Bonilha, dominou, encara a marcação de 2 ainda, Nenê Bonilha vai pro chão, falta nele! Falta em cima do Nenê Bonilha, jogo parado, é tudo que o Tombense quer, Claudinei Corsi. Exatamente, é o cara que mais dá trabalho pro Guarani, o Nenê Bonilha, né? Falhou algumas vezes, mas evidentemente é aquele jogador que tá mais presente ali no ataque. O Guarani tem que tomar muito cuidado com ele. Falta para os caras, atenção, Pedro Suti manda aqui, falha mais Bruno José, torcedor da Ponte aqui conosco, muito obrigado. Kaique FF, bora Guarani, seu Zé, acho que o empresário do Bruno José manda no Ricardo Moisés e no CA. E o Romeu completa aqui, jogando em casa, tomar sufoco, há algo de errado, a qualidade técnica do time compromete, essa é a resposta. Escanteio, falta para os caras, o Nenê Bonilha levantou, bola perigosa, afasta a defesa do Bugre. Rebote, volta com o Nenê Bonilha, volta a jogada com Guilherme Rende, círculo central do gramado na roda gigante onde tudo acontece, fatia de perna direita buscando o Manuel, passe forte demais. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Agradecemos demais a sua audiência, muita gente aqui mandando mensagem, participe da nossa transmissão, deixa o seu like, vamos sentar o dedo no like, galera, deixa lá o curtir, tem 65 aqui simultâneos no YouTube. Vamos bater a meta, 50 likes. Se você deixar o seu like, esse conteúdo vai ser entregue para mais pessoas, mais gente vai ficar conhecendo os canais Futebol Interior, o maior portal de futebol do Brasil. Se a notícia não saiu nos canais Futebol Interior, que alcançou 2 milhões de acessos no último mês, é fake news, né, doutor Arthur Eugênio Matias? Claudinei Corsi, jogo parado, parada técnica, agora 28 graus em Campinas. Vamos confirmar. Subiu bem a temperatura, hein? Subiu 4 graus aí. Eu tô tentando pegar aqui, já eu confirmo pra você quem saiu e quem entrou. Eu posso te ajudar nessa? Pode, à vontade. Então, calma aí, eu só vou te passar aqui na minha anotação. Eu não quero anotar, você não quer? Não, mas eu ia falar pra você falar quem entrou e quem saiu. Então vamos lá. Entendi. Saiu o Rodrigo. E entrou o Guilherme Rende. Isso. E saiu RND. Exatamente. E saiu o Ciel 99, ainda bem, né? Ainda entrou bem. Bruno Mota 19. Técnico mexeu lá, comentarista / repórter / âncora fala aqui. Saiu o Ciel, tava cansado o Ciel, né? Tá cansado o Ciel e é bom que ele saia mesmo, né? Porque é o artilheiro da equipe, então sempre o artilheiro saindo é melhor. Agora tem a parada técnica, a equipe, estamos entrando agora na fase final do jogo, né, Lucas? Que é aquela fase que vai definir a partida. O Guarani conseguiu, e foi muito bom que conseguiu o segundo gol logo depois, porque senão ia sentir realmente esse empate daqui, porque por causa do sistema nervoso dos jogadores. Exato. Da parte psicológica. Psicológica afeta. Ia sentir realmente. Ainda bem que fez o segundo gol. É um segundo gol que a gente disse foi muito fácil pro Carioca, mas, né, ele tava lá, ele fez. Valeu pela dele, jogada, né? Lógico, e o posicionamento dele também, né? Então agora é aquela história. O jogo entra já quase numa reta final. Os jogadores mais cansados, né? Ele entrou com o Madison novamente, com o Júlio César. O Júlio César até gostei da entrada. Agora o Madison acabou tendo que entrar mesmo por causa da contusão do Vilela. Silas? Talvez o Silas. Talvez o Silas, mas melhor, entendeu? Poderia ter entrado o Silas. Mas é isso aí. Ele vai com aqueles jogadores que, digamos, ele confia, né, Lucas? E aí agora é esperar
essa reta final de jogo que vai pegar, porque o Tombense vai vir para cima. O Guarani tem que saber se segurar. Se conseguisse o terceiro gol, seria muito bom. Seria lindo. 32 minutos quase desse segundo tempo. Atenção, rede Portal Araraquara News, futebol na canela. Alô, Thiago Lopes. E também notícias do esporte. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. E a bola, Felipe Marques. A bola vai rolando. E o placar de jogo é esse. Te contei não, brinco de ouro da princesa, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B tá assim, Guarani 2, Yuri e Edson Carioca, acredite se quiser, 1 para a equipe do Tombense, placar ao vivo, futebol interior é com o meu parça, Claudio Corsi. Legal, hoje tem ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro, 26ª rodada, CRB e Criciúma às 4 da tarde, tem também Operário e CSA às 18h30, amanhã, fechada a rodada, tem um jogão de bola, hein? Bahia e Vasco às 4 da tarde. Lucas de Souza. Ousadia, alegria, informação e muita descontração na sua transmissão. Estes são os canais Futebol Interior, a melhor transmissão esportiva do Brasil. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Vem Bruno Miranda e também o Eduardo Persson. Bruno Miranda tá no jogo, camisa 99, fazendo a sua estreia. E Rodrigo Andrade tá indo embora para a entrada do Persson. Persson no jogo no lugar do Rodrigo Andrade, o Bruno Miranda também no lugar do Isaac, Claudinei Corsi. Aí essas alterações aí, o Persson, são jogadores, estamos revendo aqueles jogadores que não estavam atuando, né, o Lucas de Souza. Então agora é saber se eles, com o time ganhando, ele põe, aí ele já colocou o Matos, que é para segurar um pouco mais a equipe, automaticamente ele colocou o Júlio César e o Bruno José, que é para criar um pouquinho mais no ataque. E o Persson também é o jogador mais meio de campo. Olha o Guarani. Falta pro Guarani aqui pela ponta direita. Vai pintar chuveirinho na área. Tá armado o pagode dentro da cozinha do Tombense. Colocado para fazer a cobrança. Júlio César, o imperador de Campinas na bola. Levantou no meio da grande área. Sobe a defesa. Afasta do jeito que dá o grandalhão. Bruno Mota tira do jeito que dá. Entrou também no time do Tombense o Renatinho, Claudinei Corsi. Já confirmo para você. E também o Cleiton, camisa número 17. Daqui a pouquinho a confirmação de quem saiu na equipe do Tombense. É lateral bola para a equipe do Guarani lá pela ponta esquerda, vem para a cobrança Jamerson quase na linha de fundo, espera alguém se movimenta Bruno Miranda, ele prefere jogar lá no fundo pro Yuri, chegou Guilherme Rende, tentou evitar a saída, não consegue, escanteio, último toque do jogador do Tombense é escanteio para a equipe do Guarani lá pela ponta esquerda, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode, tá armada a confusão, tá armado o frevo dentro da cozinha do Tombense, 34,5 segunda etapa, quem sabe agora o terceiro gol do Guarani, que seria lindo. Terceiro gol que seria lindo pro Guarani matar esse jogo, garantir os 3 pontos. Escanteio para a equipe do Guarani. O árbitro tá ouvindo alguma coisa no VAR. O senhor Jefferson Ferreira de Moraes tá ouvindo alguma coisa no VAR, no lance anterior. Interessante que para do nada, né? A gente pois nem sabe rapaz. o que é, chama pra revisão, mas o árbitro só tudo mandou normal. cobrar escanteio. Vem pra cobrança, Júlio César, levantou o primeiro pau, subiu o Derlan, tocou de cabeça, ela passa a direita, vai fora. Passa a direita, vai fora, tiro de meta pra equipe do Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Romeu 47 mandando aqui. O problema do Tombense é que não está conseguindo articular uma jogada, né? Organizar bem os contra-ataques, pois do contrário o Guarani já tinha tomado a virada. E o Nivaldo do Carmo manda aqui. De Caetanópolis, Minas Gerais, torcendo pro Tombense. A transmissão dos canais Futebol Interior no Brasil inteiro. Vem Guarani, olha o Yuri, recebeu lá pela amiga, foi pro chão. O árbitro manda seguir, foi desarmado, chegou de ladrão, Guilherme Rende. A bola sobra com Renatinho lá pela ponta direita. Renatinho devolveu com Guilherme Rende. Sai da amiga, vem pro centro, soltou lá na ponta canhota com o Manuel. Manuel passa a metade do campo, invade a linha territorial. Bugrina, tem espaço, Manuel, tem que fechar esse espaço aí. Abriu na ponta canhota, boa bola pra Cleiton. Cleiton volta o lance com Guilherme Rende. Guilherme Rende dominou, carregou na contramão, inverte a página, vira a folha lá na ponta direita com Diego Ferreira. Diego Ferreira dominou, já passa a metade do campo, deixa de lado a jogada com o Matheus Friso. Matheus Friso encara a marcação do Yuri, ainda Matheus Friso para a bola, joga mais atrás com camisa número 3, Ednei. Daí para Roger, o capitão do time do Tombense, de primeira com Nenê Bonilha, encara a marcação do Matson. Ainda Nenê Bonilha parou, pensou, olhou, soltou de lado, troca passes, roda a bola, equipe do Tombense. Guilherme Rende lá na ponta direita para Matheus Friso. Matheus Friso intermediária, campo ofensivo, deixou de lado com o Renatinho. Renatinho
perna esquerda na bola, bico da grande área, soltou com o Matheus Friso, tem espaço, devolveu para Renatinho dentro da grande área, soltou de lado, vem o chute do Diego Ferreira. Belo chute, hein? Belo chute. Diego Ferreira. Confirmando. Pois não, Claudinei As Corsi. mudanças, saiu o Everton e entrou o Cleiton, camisa 17. Certo. E saiu também o Jean Lucas, né? Isso. E entrou o Renatinho, camisa 20. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui. O Cleiton é um ponta esquerda, né? O Nenê Bonilha vai jogar lá na direita agora. E o Renatinho parece que é aquele Renatinho tão conhecido, né? Daqui do público de Campinas, Claudinei Corsi. Ele coloca agora jogadores descansados. Como eu disse, é reta final. O Tombense vai vir com tudo para cima para tentar o empate. O Guarani tem que jogar agora com muita inteligência, saber aproveitar os contra-ataques que podem aparecer e tentar converter, né? Tá faltando terceiro gol para dar tranquilidade, porque o Tombense ainda é uma equipe perigosa. É uma equipe perigosa e o Renatinho é aquele mesmo ex-Ponte Preta. E vem Guilherme Rende, tentou toque no comando de ataque para Bruno Mota, para a jogada Derland, completa o serviço, tira João Vitor. A bola volta de graça para a equipe do Tombense. Bruno Miranda tentou brigar, tentou ficar com rebote, deu um carrinho, falta. Falta do boliviano ali em cima do Diego Ferreira, cartão amarelo. Cartão amarelo pro Bruno Miranda. Primeira chegada do Bruno Miranda, já mostrando o cartão de visita ali, tomando amarelo. O camisa 99 do Bugre, Claudinei Corsi. Já chegou dando seu cartão de visita, né? Fez a falta no meio campo, tomou um cartão amarelo. Falta, eu sempre digo, falta no meio de campo, né? São faltas desnecessárias. Né? Totalmente. Ainda mais para tomar cartão amarelo, Exato. Né? Então aí vai ter a necessidade depois de puxar alguém para matar um contra-ataque, como é que faz? Exatamente, aí vai ter que fazer realmente a falta que precisa e aí não pode, né? Errou realmente o Bruno Miranda. Espera-se muito desse jogador, vamos ver. Fez 13 gols em 21 jogos lá no O Campeonato Albert Boliviano. disse que ele é jogador de seleção. Pois é. Vem a equipe do Tombense, passe errado do Nenê Bonilha. Eduardo Persson puxa o contra-ataque, vai pro chão, falta nele, eu quero ver o cartão. Falta nele, eu quero ver o cartão, porque o Eduardo Persson partiu em velocidade para puxar o contragolpe, ele foi derrubado, foi puxado, falta marcada, a falta foi do Bruno Mota, Claudinei Corsi. Uma falta por trás, né? Mas pelo jeito o árbitro não vai mostrar cartão não, viu? O grandalhão, Bruno Mota todo desengonçado lá, o camisa 19, foi marcar, fez falta, mas o árbitro não deu nada. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. E desce o Tombense, vem pro campo de ataque, bola solta pela meia esquerda, Manuel rebobina a fita, volta a jogada com Roger. Roger, quarto zagueiro, capitão da equipe de Minas Gerais, abre lá na ponta direita, na zaga central com Ednei. Ednei deixa de lado com Diego Ferreira, curtinho com Renatinho tentou a devolução de primeira, lá voltou com Ednei, volta a jogada na quarta zaga com Roger, capitão da equipe do Tombense, inverte a página, vira a folha na ponta esquerda com Nenê Bonilha, troca passes, vai rodando a bola, vai trocando passes, vai tocando a bola o time do Tombense, o Guarani só esperando para dar o bote, para matar o jogo, para marcar o terceiro gol no contra-golpe. Lançamento do Ednei dentro da grande área, Bruno Mota subiu também Kozlinski hoje todo de amarelo, camisa número 30 do Guarani para fazer a defesa. 40 minutos passados desse segundo tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. E a bola, Felipe Marques. A bola vai rolando e o placar do jogo é pro portal Araraquara News, também notícias do esporte, futebol na canela, o placar tá assim, vem os caras, lançamento no comando de ataque, o Cleiton tava sozinho, bateu fraco o Kozlinski, faz a defesa. Lançamento pro Cleiton dentro da grande área, tava livre, leve e solto, ele fez a defesa, porque o Cleiton não pensou que estava impedido. E quase o Tombense empata o jogo. Por enquanto no brinco de ouro dá sim, gols de Yuri e Edson Carioca, Guarani tem 2. Para o Tombense, gol do Ednei. Pra cara vivo, o futebol interior é com o meu parça Claudinei Corsi. Legal, já tivemos Cruzeiro 4, Náutico 0, Grêmio 0, Ituano 1, Brusque 0, Londrina 1, Novo Horizontino e Ponte 1-1. Vila Nova 0 e Sampaio Correia 0, Sport venceu a Chapecoense 1-0. Hoje às 4 tem CRB e Criciúma, Operário e CSA 18h30 e amanhã, fechando a 26ª rodada, tem Bahia e Vasco às 4 da tarde. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem os caras, tentativa do Cleiton, briga pra cima do Ivan Alvarinho, melhor para Alvarinho, consegue tirar na sequência, falta do Cleiton em cima do Bruno José.
Falta do Cleiton em cima do Bruno José. Dê espaço a Tombense para ver se os mineiros não chegam. O Guarani tem que melhorar muito se quiser permanecer na Série B. Participação constante aqui do Romeu 47. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, Romeu. Deixa o seu like, compartilha a nossa live. 41 minutos. Vamos nos aproximando dos 42 da segunda etapa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Desce o Bugrão pela ponta direita, Bruno José fez o cruzamento, bola perigosa, afasta a defesa, rebote Júlio César, furou, Júlio César, tentou pegar de primeira, furou, camisa número 7, retoma a posse de bola, consegue tirar a equipe do Tombense, Nenê Bonilha bota na frente, tenta botar velocidade e vai pro chão, falta nele, cartão amarelo pro Madison. Cartão amarelo pro Madison. Deixa eu ver aqui na minha lista se ele estava pendurado. Não estava pendurado. O camisa 98 tomou cartão amarelo pela falta que fez em cima do Nenê Bonilha. Vem os caras pro campo de ataque. Matheus Friso na ponta direita com o Diego Ferreira. Daí para Renatinho. Encara a marcação do Júlio César. Volta o lance com o Diego Ferreira. Daí curtiu com o Nenê Bonilha. Nenê Bonilha fez o passe pro Renatinho. Deu certa jogada ainda. Renatinho. Vai lá, Derlan. Um muro. Disfarçado de zagueiro. Tal do Derlan. Consegue tirar do Persson. Acelera a jogada daí para Yuri. Tome contra-ataque do Bugre. Yuri na ultrapassagem com o Jamerson. Jamerson bota na frente. Encara a marcação do Ednei, ainda Jamerson pela ponta esquerda, bico da grande área, botou na frente, balança de um lado, balança de outro, um pra lá, dois pra cá, cruzamento, Júlio César bateu pra fora! Lance perigosíssimo do Guarani pra matar o jogo, cruzamento do Jamerson, na medida, Júlio César mandou pro gol, ela passou tirando tinta da trave do Felipe Garcia, Claudinei Corsi. Mais uma vez ali pela esquerda, o Jamerson, né, fazendo a jogada, cruzando muito bem, só que o complemento da jogada acaba não saindo, né, que é o gol. E caiu de novo no Júlio César, que já deu uma furada incrível no jogo anterior, né? O furos protórios lá. Mostela protórios furo, né? Exatamente. E agora ele mandou por cima de novo, né? Mas a jogada foi boa do Jamerson mais uma vez. Segue no brinco, finalzinho de jogo, Guarani 2, Tombense 1, a informação para Corujão Autopeças. Vem Tombense, Renatinho tenta dar a tabela com o Diego Ferreira, afasta a defesa, tira do jeito que dá o Jamerson. Mandar um outro grande abraço aqui pro Romeu. Agradecendo aqui a consideração pelos torcedores e educação também. Eu agradeço pela educação e consideração com os comentaristas e torcedores. Nós que agradecemos aqui, Romeu, pela sua participação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior, ó, ligadinho em você, meu querido. Vem Tombense pro campo de ataque. Bola solta na ponta esquerda com o Manuel, já passa a metade do campo, invade a linha territorial. O Grina deixa de lado a jogada com Guilherme Rende. Guilherme Rende de 3 dedos, tentou a jogada lá na ponta canhota com Cleiton. Chega a cobertura do Bruno José, toca pela linha de lado. Lateral bola pros homens, lateral bola pros caras lá pela ponta esquerda. Campo de ataque, linha lateral dos técnicos. Vem para a cobrança do Manuel, manda todo mundo para dentro da grande área, não quer nem saber. Lançou lá dentro, subiu Bruno Mota, sobe também, João Vitor toca de cabeça, a bola vai para trás. Só tem gente de verde, só tem Jamerson para tirar para onde o nariz estava apontado. 44 minutos, quase 45, segunda etapa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Desceu os caras pela ponta direita, Guilherme Rende soltou no fundo para Diego Ferreira. Não consegue alcançar, o passe foi forte demais. Mais 5 minutinhos aí, Claudinei Corsi. Subiu a plaquinha. É isso aí, mais 5 minutos. O Guarani segue vencendo 2-1 a equipe do Tombense. Vamos ver. Jogadores do Guarani bastante cansados, viu? Bastante extenuados aí em campo. Torcer para essa rapaziada que entrou aí, né? O Madison, o Peço, o Júlio César, o Bruno Miranda e o Bruno José segurar a Marimba aí até o final do jogo. Manda pra frente o Gocinski, bola aqui, sobe, bola que cai. Dentro da grande área, tentou Yuri! O árbitro parou, deu falta de ataque, jogo parado, posse de bola pro Tombense que tem pressa. Lá vem Nenê Bolini, encara a marcação do Madison, melhor pro Madison, fechou a porta pra ele, o camisa 98 dominou, prendeu, linha lateral dos técnicos, ponta direita, ele botou na frente, não quer nem saber, não tem ninguém na grande área, de letra deixou atrás com Bruno Miranda, tá aí o boliviano, segundo o Albert Cavalcante, ele voltou lance com Bruno José pra Persson dominou, soltou no comando pra
Matson devolveu com Persson de perna direita, inverte a página, vira a folha lá na ponta, canta com Jamerson olhou pra dentro da grande área, no corredor ele tem Júlio César, bola pro Imperador de Campinas, lá vem Júlio César, domina, encara a marcação do Diego Ferreira, volta mais atrás com o Eduardo Persson, faz o Girosflin pra cima da marcação do Matos Friso, devolveu com o Júlio César, levantou no segundo pau, bola passa por todo mundo, não pelo Ednei, toca de cabeça, a bola vai fora, escanteio pro Guarani, cruzamento perigosíssimo do Júlio César, se passa pelo Ednei, o Bruno José estava livre para marcar o terceiro gol, Claudinei Corsi. E só faltava o Bruno José fazer o seu gol, né, evidentemente. Então tá aí o Guarani com as jogadas, todas elas pelo lado esquerdo, levantando para dentro da grande área, levando perigo ao gol do Tombense. Desta feita o Ednei subiu mais, tirou para escanteio, o Guarani tem chance do terceiro gol, segue no brinco o Guarani 2-1. Escanteio pro Bugrão lá pela ponta direita, vai pintar, chovendo na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Tombense, colocado o Júlio César pra fazer a cobrança, o Imperador de Campinas vem pra bola, vem levantamento, bola perigosa, o toque de cabeça do Derlan vai pra fora! Subiu o Derlan livre, leve e solto. Cabeceou como manda o figurino pro chão. Se vai no gol, era gaveta, mas foi pra fora. Quase o terceiro gol do Bugre, Claudinei Corsi. Belo lance do Derlan, belo lance. O escanteio cobrado, como você disse. Fez como manda o figurino. Cabeceou no chão e faltou muito pouco pro Guarani fazer o terceiro gol. Segue Guarani 2-1. E vem Tombense, vem com o Manuel, deixou com o Cleiton. Fecha a porta pra ele, cara de mal, Bruno José. Mas o árbitro dá falta. Que falta você marcou aí, hein, o senhor Jefferson Ferreira de Moraes. Foi na bola o Bruno José, mas entendeu como falta a jogada, a falta marcada praticamente da mesma posição da qual o Nenê Bonilha cobrou e Ednei fez o gol de empate, Claudinei Corsi. E agora é aquele detalhe, né, Lucas? Ai. 48 minutos, faltando um minutinho aí para acabar o jogo, né, 2 minutinhos. Bola para dentro da área, é aquele desespero que todo mundo sabe, né? Segura aí, Guarani. Segura aí, Guarani. Somente um jogador da barreira. Assim como foi no lance que originou o gol de empate. Um jogador da barreira, não sei não. Vem pra bola, Nenê Bonilha. Vem direto, subiu Kozlinski, saiu mal. Toca de cabeça pra fora! Pra fora do gol! O toque de cabeça do Roger. O Kozlinski indefiniu se saiu ou não. Ficou no meio do caminho. A sorte é que o Roger tocou de cabeça pra fora. Claudinei Corsi. E é isso que a gente cobra do Kozlinski, né? Ainda estão revendo o lance lá do... Meu Deus do céu, quanta polêmica, hein? Que coisa. E parece que estava na frente mesmo, hein, Claudinei Corsi? Pra mim estava. Mas o árbitro, mas parece que o árbitro não Então, mas como foi eles medem aquele negócio do pé, da linha, bom, enfim, o gol valeu, tá 2-1, não sei e é o que interessa. Também fica mostrando tanto isso aí, mas é o Kozlinski que é o que a gente cobra dele, né, Lucas? Tem momento que ele desliga da partida. Numa bola dessa aí, meu Deus do céu, ele sai de soco, derrubando todo mundo. Se encostar nele é falta, entendeu? Não pode fazer o que ele fez aí. Pisa, para no meio campo, no meio do caminho e deixa o cara cabecear. Pois é, vem os caras. Lá pela ponta direita, Renatinho. Bola perdida, sobra tranquila com o Matson. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes, a base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Desce o Bugrão pela ponta direita, Bruno Miranda. Instantes finais de jogo, Bruno Miranda dominou, prendeu na malandragem. Deixou com o Matson, Matson dominou no rodopio. Deixou a bola passar, deixou com o Persson. Persson de primeira jogada na ponta direita com o Bruno José. Sobe o hino, Felipe Marques. Sobe o hino, Felipe Marques. Sobe o hino, Felipe Marques. Trila o apito árbitro. Termina o jogo no Brinco de Ouro. Sobe o som, DJ. Guarani 2, Yuri e Edson Carioca. 1 para o Tombense, gol marcado pelo Ednei. Vitória suada, vitória apertada, vitória na raça, na vontade, coração na ponta da chuteira, vitória com a cara do Guarani. Como deve ser até o fim do campeonato, com disposição, com garra, com vontade, mas também com inteligência, com paciência, com qualidade. É assim que o Guarani vai sair dessa zona de rebaixamento, é assim que o Guarani vai permanecer na Série B. Guarani 2, Yuri, quem sabe, não seja agora, Yuri, o seu momento vestindo a camisa do Guarani. Alô, Edson Carioca também, outrora tão criticado, quem sabe não seja o momento da sua redenção no Guarani, vestindo essa camisa que já vestiu tantos craques, que já vestiu tantos grandes jogadores. O Guarani revive a boa época, vence o Tombense pro placar de 2-1, dá uma aliviada e agora pensa no próximo jogo contra o Vasco. Vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora
Fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. Aí, 12 horas mais 59 minutos, meio-dia e 59, finalmente uma vitória do Guarani. Jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, veio a vitória. Guarani 2, Tombense 1. Acreditem, com gols de Yuri e também do Edson Carioca. O Guarani venceu. Não, peraí. Edson Arantes Carioca do Nascimento. Edson Arantes, entendeu? Carioca do Nascimento, segundo o nosso Albert Cavalcante, né? Diz o Albert aqui, que estava escrito embaixo na camisa quando ele levantou lá, né? É para você, Claudinei Costa. Tomara que ele faça muito mais gols, mas não sei não. Porque já saiu ali meio que contundido da partida, não foi não, Lucas? O Edson Carioca entrou hoje desde o começo, nem ainda tá pegando o ritmo, né? Parece que o Mozart tem uma confiança nele, né? Então, ele sentiu o posterior da coxa, pediu pra sair, correu bastante, é verdade, mas o que eu sinto do Edson Carioca é que ele não deve jogar nessa posição aberta. Ele tem que jogar pelo meio, é um jogador. Então, mas aí ele vai prende bolar bem com o Yuri, né? Então, aí... Vai ter que definir um ou outro, Aí eu acho, vai né? ter que definir um ou outro. É aquela dúvida boa pra técnico, sabe? É dele ter que escolher quem vai jogar, né? Pra mim, colocaria o Júlio César desde o começo. Não era jogo pro Júlio César estar no banco. Tudo bem, ele tá voltando agora, né? O Mozart entendeu que o Júlio César deveria começar o jogo no banco. Mas, pensando na atual configuração do time do Guarani, o Júlio César ele tem que ser titular, tem que jogar ali pela direita. O Guarani está na 17ª colocação agora. Subiu, né? Tem os mesmos pontos do Operário. E o mesmo ponto também do CSA, tem 25, aliás, né? O CSA com esse resultado, estranho, ele tá com né, 26, na verdade, né? O então CSA. 26, tá errado ali na tela da TV. Exatamente. Aliás, o Globo Esporte hoje, show de erros, né? Coisa incrível, né? Mas tá bom, tá bem. aí o Guarani então venceu 2-1 a equipe do Tombense, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Quem que vai falar pelo Tombense é o Ednei? Esse é o Ednei. No comecinho do segundo tempo, né, deu uma impressão de que o Tombense, de repente, ia conseguir algo melhor. O que faltou para o time conseguir aí esse algo mais, de repente um pontinho aqui em Campinas? A gente está cansado de saber que futebol é detalhe, né? Então, tomamos um gol bobo no início no primeiro tempo. No segundo tempo, rapidamente conseguimos o empate. E mais uma vez, uma jogada que vinha acontecendo no primeiro tempo do Guarani, a gente comentou no vestiário para não acontecer, não deixar o Giovani cortar para dentro, que é um cara que chuta bem de fora da área. Aconteceu, no rebote acabamos tomando o gol bem logo depois de ter empatado. Mesmo assim, continuamos bem na partida, tivemos chance de empatar, mas o gol não saiu. E a gente sabe, a gente está tendo um pouco de dificuldade fora de casa para vencer os jogos, mas vamos continuar lutando. Acho que a vitória está amadurecendo, a equipe cada dia vem numa crescente maior. A gente sabe que nosso primeiro objetivo precisa ser alcançado rapidamente, que é a permanência, né? A dificuldade que o clube tem de logística e tudo, isso atrapalha bastante. Mas a gente está bastante confiante, a equipe está firme, a gente sabe que está fazendo uma campanha muito boa e vamos permanecer assim. Muito bem, tá então a palavra do Ednei, que fez Ednei. o gol, né? E falou o que tinha que falar mesmo, Exatamente, né, Lucas? exatamente. A condição que tem o Tombense, né? Fez a leitura correta. Exatamente. Quem vai falar pelo É Guarani o aí? Derlan. Para ampliar, mas o time conseguiu aí, né, o que vocês consideram mais importante para esse momento, uma vitória em casa, são 6 finais em casa, essa primeira vocês conseguiram, né? Que alívio tem, né, essa vitória diante do Tombense? Cara, inexplicável, né? A gente, com o apoio da nossa torcida, a gente pôde fazer uma boa partida, a gente se empenhou o máximo, a gente fez tudo o que o professor pediu, tivemos o controle do jogo e pudemos pontuar dentro de casa. Agora como você mesmo falou, são 6 finais, a gente tem que pontuar em casa, tem que ganhar em casa, né? Não é só pontuar. E fora de casa, beliscar alguns pontos para poder conseguir livrar esse rebaixamento aí. Valeu. Tá aí o Derlan também. Bem o Derlan, direto e reto, né? Não tem muito o que É uma falar, vitória importante, né, Lucas? Demais, ganhar o jogo, demais. porque vai pegar o Vasco na quarta-feira, né? E lá em São Januário já é complicado. Jogo né? indigesto, hein? Então, é o jogo pro empate, né, do Guarani, né? O problema dá é o pra seguinte... chegar numa vitória? Até dá. Pelo que o Vasco vem apresentando aí, até dá. Agora, o empate realmente é um resultado que até seria interessante pro Guarani, né? O problema é o seguinte, né? Quando você passa a não depender mais de si mesmo, é o problema, né? Porque o primeiro fora da zona de rebaixamento é o CSA, tem 26 pontos. Venceu o Vasco, inclusive, na última rodada pelo placar de 2-0. Vai jogar agora com o Operário, um confronto direto lá em Ponta Grossa. Operário e CSA.
Então é o seguinte, o empate pro Guarani é bom desde que o Operário e o CSA também, um dos dois não vençam. Então o empate pro Guarani vai ser bom se o Operário empatar com o CSA. Agora, se o Operário vencer e o Guarani empatar, não é bom negócio. Porque do confronto CSA e Operário, o vencedor vai empurrar o outro pra zona de rebaixamento e quem vencer dessa partida, né, o Operário e o CSA, vai sair. E o Guarani vai continuar lá dentro. Então o negócio é o seguinte, se o Guarani empatar contra o Vasco, tem que depender de um empate aí do CSA com o Operário pra, né, não distanciar tanto, né? Não é legal quando chega nessa fase de depender dos outros, exatamente. Né? Agora, se o Guarani vencer, aí é outra história, vai a 29 pontos, provavelmente vai empurrar o Operário ou o CSA para a zona de rebaixamento, independente do resultado da partida lá de Ponta Grossa na próxima rodada. Tá muito bem, 1h, mais 4 minutos, 1h04, estamos no ar com o nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior e repercutindo o bom resultado do Guarani, que venceu a equipe do Tombense 2-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com gols do Yuri e também do Edson Carioca. Diga aí, Lucas. O Romeu 47 agradecendo muito aqui, a gente lê as mensagens dele, né? Mandando aqui, ó, que Deus os abençoe, conserve com saúde, com esse caráter sem par. Mas ele aproveita aqui para fazer as suas ponderações sobre o jogo, né? Diga, pondere. Ele diz aqui, ó, o jogo do Burição pelos flancos e o Guarani teve sorte, é que o time da Tombense não tem qualidade nas finalizações, pois se fosse uma equipe mais qualificada, o Guarani estaria em dificuldades. E ele completa dizendo aqui, venceu, mas não convenceu, em detrimento aos espaços que ofereceu a Tombense. Cada ataque foi um surto, né? Um susto, na verdade, né? Um momento de palpitação no coração do torcedor bugrino. E o Mozart deverá corrigir os erros, acertar na marcação e não dar mais espaços ao próximo adversário. O Guarani respira por enquanto. Por aparelhos ainda, né? Mas é esse detalhe aí que falou o ouvinte, né? O internauta, a respeito de venceu, mas não convenceu. O Guarani já não tá mais naquela fase agora de convencer alguma coisa, entendeu? Ele tem tá que na vencer fase, a qualquer custo, né? Tem que vencer, jogando mal, com gol impedido, com, enfim, sei lá. Gol de mão. Gol de mão, tem que ganhar o jogo. Não importa aí se vai convencer ou não, porque não tem mais o que convencer até o final agora do campeonato. O que tem que fazer é tentar conseguir os resultados, as 6 vitórias e os 3 empates, para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é que importa. Exatamente. 1h, mais 6 minutos, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem muito mais para você aqui, tem as notas do jogo, tem a eleição do melhor jogador em campo, se você quiser votar no seu jogador, fique à vontade através do Facebook, você pode dar o seu voto para o melhor jogador em campo do Guarani, ainda dá tempo de você participar para tentar ganhar aí a feijoada do Cezão com o show do Belo amanhã, dia 28 no Campinas Hall, 98989-3526. Você liga, diz quero ganhar um ingresso, deixa seu nome e RG. Daqui a pouquinho o sorteio 1h07, a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro!
Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi. 1h, mais 11 minutos em Campinas, deste sabadão, com muito sol na cidade de Campinas. E nós estamos aqui com o nosso Fim de Jogo, Canais Futebol Interior, repercutindo a vitória do Guarani, 2-1 em cima da equipe do Tombense, com gols, acreditem, de Yuri e também do Edson Carioca. Será que agora a zica vai embora, Será Lucas que de vai Souza? embora, Claudinei Corsi? Eu narrei, né, no gol do Yuri, sai O Armando zica, né? Bergo Neto diz aqui, ufa, hoje sempre Guarani. É, isso aí. O Thiago Ventura secando o Guarani, diz que a tabela não mudou em nada. O Antônio Martins disse sempre sofrência. O Luciano Automóveis dá aqui o voto para o melhor em campo. O Jamerson. Ele diz que ele tem cara de assustado, mas ele... Não, na verdade é o seguinte, Luciano, o Jamerson foi como eu falei no bloco anterior. De todas as contratações que vieram, então a gente tá falando do Richard Rios, Bruno Miranda, o Gênison. Eu fico entre Gênison e Jamerson, né? A dupla sertaneja é igual no gol que eu narrei contra o Náutico. O Jamerson parece ser o jogador assim, mais qualificado, assim, em termos mais consistente. Precisa melhorar sim a questão defensiva, né? Ele, por ser um jogador que apoia demais, ele vai precisar de alguém para ajudar na cobertura. Por isso que, pra mim, o Leandro Vilela aí vai ter uma função, né? Uma missão Mas hoje já fundamental. saiu meio baleado, hein, o Lucas? Então, né? O Guarani tem sofrido um pouco com lesões, né, Ô, Claudinei Lucas, Corsi? deixa eu dar a grana do jogo aqui, quer anotar aí Opa, na sua vamos papeleta? Vamos lá anotar na papeleta, vai lá. Isso, a população que esteve no Brinco de Ouro hoje, 3.277. 3.277. E a grana foi pouquinha, viu? Certo. 30.380. 30.380. Perfeito. Isso. 3.277 pagantes. Exatamente. E 30.380 a renda. A renda. Foi pouca renda. Perfeito. Tá? Muito bem, Lucas. Vamos em frente aqui com o nosso frente. fim de jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo aqui a vitória do Guarani 2-1 em cima da equipe do Tombense. Perfeito. Vamos então para a eleição do melhor jogador em campo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Tá muito bem, o Jamerson já saiu na frente aqui com o voto do nosso ouvinte, Luciano, né? Do nosso internauta. Eu vou então saber de você quem é que você gostou e o seu voto, Lucas de Souza. Eu gostei muito do Jamerson, viu, Claudinei Corsi? Ele tem uma característica que o lateral ele precisa ter, um jogador agudo e sabe cruzar, né? O cara tem uma boa batida na bola. O gol contra o Sport na derrota por 2-1, na vitória sobre o Náutico por 1-0 e hoje, né, no primeiro gol marcado aí pelo Yuri, os 3 cruzamentos foram dele. Então, é uma peça fundamental. Se o Gênison voltar e ser esse jogador decisivo, o próprio Yuri, que é um jogador forte também de área,
estava no momento certo, na hora certa, no primeiro gol. Vai receber muita assistência desse menino aí, do Jamerson, que veio lá do Azuris do Paraná. Então, pra mim, o Jamerson, o melhor jogador em campo. Tá muito bem, o meu voto também vai pro Jamerson. Já desde o primeiro tempo a gente falava, né, que ele estava descendo muito bem, cruzando, e não cansou, né, até o final do jogo. Isso que é importante. Exatamente. Condicionamento físico do jogador. Então, portanto, o Jamerson eleito o melhor do Guarani, o craque do Bugre, nesta vitória 2-1 em cima do Tombense. O melhor em campo, o craque do jogo. Tá aí então o craque do jogo eleito. Quer falar mais alguma coisa, Lucas? Não, na verdade, é só isso mesmo, né? Que o Jamerson fez um partidaço e, enfim, né? Com a saída do Bidu, o Guarani teve as suas dificuldades para encontrar um lateral esquerdo para reposição, né? O Guarani sofreu um pouco com essa posição aí de lateral esquerdo. Parece que com a vinda do Jamerson e a saída do Matheus Pereira também, né? Encontrou o jogador aí para assumir essa função na ala esquerda do Bugre. Tá muito bem, estamos aguardando inclusive a entrevista coletiva do técnico Mozart Santos, hoje mais aliviado, né, com essa vitória do Guarani 2-1 em Certeza, cima, né? Do Tombense, né? Se tá naquele esquema das 6 finais que o Guarani tem no Brinco de Ouro, então a primeira final o Guarani já levou de vencido, então venceu o Tombense 2-1. Agora tem o Vasco e depois o próximo jogo... Sampaio Correia em casa. Em casa, que vai ser quando, Lucas de Souza? Vamos puxar na tabela aqui. Puxa na tabela para saber quando vai ser. Facinho aqui a tabela do Guarani. Bom, enfrenta o Vasco quarta-feira no dia 3 de setembro. Dia 3 de setembro, 9h30 da... 4h30, na verdade. É sábado também? É, sábado, 4h30. Pelo menos é 11 horas da manhã. Exatamente. É um Então tá horário certo. melhor. 4h30 contra o Sampaio Correia, depois enfrenta o Vila Nova no dia 6. Na terça-feira. Na terça, Portanto, 9h30, joga Sessão no Coruja. sábado e joga na terça. Joga terça. Ainda bem que é véspera de feriado. É. Né? Aí depois joga com o Novo Horizontino dia 19. E antes pega o Operário dia 13. Na terça-feira, na outra semana, né? Pega o Operário às 19 horas. Depois enfrenta o Novo Horizontino dia 19 às 9h30. Depois enfrenta o CSA dia 30 às 7 horas da noite. Londrina em casa às 8 horas no dia 3 de outubro. No dia 8 de outubro pega o Ituano fora às 4h30. Enfrenta o CRB em casa dia 11 de outubro às 19 horas. Sai para jogar com o Cruzeiro dia 18 de outubro às 15 horas. Mesmo horário de Bahia e Guarani no dia 25 e encerra sua participação no dia 5 de novembro deste ano contra a Chapecoense, se Deus quiser, sem risco nenhum de rebaixamento. O que espera o torcedor do Guarani, né, que ele possa permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda está muito difícil, eu já disse e repito, né, até nas redes sociais, o torcedor pergunta, né, eu digo que é difícil, não é impossível. Mas está realmente complicado. Se vencer esses 6 jogos em casa, já dá um belo de um passo. Eu não acredito nessas 6 vitórias, mas em todo caso, vamos lá, vamos jogo a jogo. Vamos passo de cada vez, né? acreditando, um passo de cada vez, é isso que o torcedor espera. Com essa vitória, se tiver um resultado bom contra o Vasco, que pode ser até um empate, aí quem sabe o torcedor já vem no maior número, se bem que eu gostei de 3.200 torcedores. Até que não foi ruim um pouco. No brinco, né, pelo que o time vem fazendo, o torcedor está procurando fazer a sua parte, está apoiando, né? Então, quem sabe, um resultado bom contra o Vasco, se for uma vitória melhor ou pelo menos um empate, aí a chance de aumentar o público contra o Sampaio Correia já será maior, né? Então, vamos aguardar para ver o que é que acontece aí. Daqui a pouquinho a gente vai ter as notas do jogo aqui. O Lucas... Quem que vai passar as notas hoje? Você vai passar as notas e eu vou dizer se eu concordo ou não. Tá, perfeito, tá bom? Combinado. Tem umas que eu posso concordar, tem outras que eu posso não concordar. Então você vai pondo suas notas aí. Perfeito. Eu vou chamar um rápido intervalo aqui no nosso fim de jogo e daqui a pouquinho a gente vai voltar com as notas do jogo. Tem a entrevista coletiva ainda do Mozart Santos e tem também a ficha técnica com o Lucas de Souza. Hoje, como eu já disse, né, nossa equipe está mais reduzida, eu e o Lucas aqui dando o recado. Um abraço para Wagner Ferreira, que ele se restabeleça aí prontamente. E ao Albert Cavalcante, né, que se tiver mais jogos às 11 horas da manhã, Albert, como é que a gente vai fazer? Pois é. Precisa resolver isso, né? A gente volta já, rápido intervalo. Futebol Interior.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi. Cara, essa sua vinheta é espetacular. É show de bola. É muito boa. É muito boa. O cara que tá nos assistindo, ouve uma vinheta dessa, ele fica animado. Ele fica feliz da vida, já fica na expectativa para saber o que você vai falar, entendeu? Então tá bom, eu vou falar agora dos ganhadores dos 3 convites para... beleza, que legal. O bacana. show do Belo e a Feijuca do Cezão amanhã, dia 28, a partir do meio-dia no Campinas Hall. Então, vamos lá, hein? Os ganhadores. Uma mulher aqui, a Maria Pedro. Beleza, Maria, do parabéns. Centro de Campinas. O Marcos Vitali, ele é de Paulínia. Ah, que legal. E o Pedro Santos Milanese, ele é do Jardim Pacaembu. Jardim Pacaembu. Então é o seguinte, Maria Pedro, Marcos Vitali e Pedro Santos Milanese precisam em meia hora mandar aqui para o WhatsApp 98989-3526 um zap pra gente aqui dizendo: ganhei o ingresso para a Feijuca do Cezão e o show do Belo. E aí sim você vai estar com o nome na lista lá, tá? Se você não ligar é porque você não estava sintonizado aí também, né? Não dá, né? Não pode, né? Tem que acompanhar até o fim. Tem que estar sintonizado com a gente aqui, tá bom? Maria Pedro, Marcos Vitali e Pedro Santos Milanese, os 3 ganhadores. Um par de convites para cada um, com a feijoada do Cezão e o show do cantor Belo amanhã, a partir do meio-dia, no Campinas Hall. Show de bola, hein, Claudinei Corsi? É isso aí, acho que até eu vou pra lá amanhã, viu? Uma feijoadinha, beleza. Não dispenso não, viu? Sabe onde eu vou estar amanhã? Onde? Na parte da manhã estarei lá no campo do Clube dos Servidores Públicos. Cobertura da Olimpesec, Tem final, né? Tá um show de bola essa Olimpesec, hein? Rapaz, beleza, que beleza, hein? Toda terça-feira, às 8 da noite, no canal Programa 8, Clubes em Destaque. É isso aí, Que mostrando... eu tive a honra, o privilégio de ser Claudinei Corsi por um dia. Nossa senhora, coitado de você, hein? E apresentando sempre aí as entrevistas muito legal. Lucas de Souza e também da Thaís Helena, Thaís, né? A pequena, Helena. Grande, notável. Mandar um super beijo pra Thaís Ela também. já tá trabalhando hoje, né? Tá, já tá cobrindo trabalhando. as competições. Exatamente. Tá muito bem, começou a Olimpesec, 30ª edição, do dia 29 de julho até 11 de setembro. Você que é dos clubes aí, prestigie, você que não é, vá até os clubes, acompanhe. Servidores, hípica, tênis. Vale muito a pena. Círculo Militar, Cultura, Valiense, Tênis Clube, Regatas. Nipo Brasileiro, vale a pena realmente. Lembrando, por falar em Nipo Brasileiro, lembrando que o 16º Festival do Japão
vai acontecer esse ano. Já há 2 anos que não acontecia. Contra a pandemia, né, Ney? Exatamente, o 16º festival no Nipo Brasileiro de Campinas, ali no Guanabara. Mandando um grande abraço para o presidente Tadayoshi Hanada. Dia 10 e dia 11 de setembro, sábado e domingo, 10 e 11 de setembro. Músicas japonesas, karaokê, músicas folclóricas, comidas apresentações. Típicas, Ney? Demais, Eita todas elas, lasqueira. comidas típicas, bazaristas com os mais diversos artigos para você adquirir. Sensacional esse Festival do Japão, 16ª edição, que tem também o patrocínio da Granja Satoshi e também do supermercado Shimozono, né? Do Yutaka. Quando que acontece? Dias 10 e 11 de setembro. 10 e 11 de setembro. Instituto Cultural Nipo Brasileiro, ali no Guanabara. Então, Muito realmente uma grande festa para quem gosta da cultura oriental. Não pode perder essa festa lá no Clube Nipo Brasileiro de Campinas. Muito bem, 1h24, as notas estão ok aí, Opa, Lucas de estão Souza? aqui, anotadas Muito com minhas bem. canetas e régua. Tá certo, então metade de uma régua. Né? Olha a situação da régua. Você, faça-me um favor. Você que acompanha aqui a jornada esportiva dos canais de Futebol Interior, por favor, mande aqui uma régua inteira para o Lucas de Souza. Pode entregar aqui na Rua das Camélias 235, uma régua. Ou pode entregar lá na Casa da Criança Paralítica também. Fantástico, Ney. Qual que é o endereço lá? Rua Pedro Domingos Vitale, número 160, Parque Itália. Exatamente, ali na saída para São Paulo, você vai lá, leva uma régua. Aproveita para conhecer a Casa da Criança também. Isso, também lá o Brechó, né? Que é o Bazar do Sonho, Bazar fantástico. Dos Sonhos. Você encontra roupas de marca lá, né, Lucas? Você vê, Aramis, TNG, Nossa Colomba. Senhora, vou lá. E precinhos lá embaixo. Camaradas. Legal, então se você vai até lá o bazar, aproveite e leve uma régua inteira, nova, para o Lucas de Souza, tá certo? É o nosso pedido aqui. Ai, meu Deus do céu. Muito bem, vamos então, Vambora. Felipe Max, para as notas do jogo hoje com ele, Lucas de Souza. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, vamos lá então, começando com o Kozlinski, goleiro do Guarani. O Kozlinski, ele tem um probleminha, né, de saída do gol. E ultimamente, e é sempre assim, né, no final do jogo ele sempre apronta uma de sair errado ou não sair. Mas no geral, o Kozlinski fez boas defesas, principalmente no primeiro tempo. Em chutes ali do Ciel e também do Bruno Bonilha, pra mim vai levar uma nota 7. Nota 7 para Concorda? o Kozlinski. Concordo. Beleza. Concordo com o Barbante também. E o Ivan Alvarino, que não era lateral e jogou na lateral, o Lucas. Olha, foi muito bem, defensivamente não perdeu uma bola, a não ser um lance, né? Logo no início do segundo tempo, que ele tomou uma bola nas costas ali, o Manuel, lateral esquerdo, fez uma boa jogada. Por ter entrado hoje, né, feito essa função que não é a dele, pra mim vai levar uma nota 6, foi muito bem o Alvarinho. Tá bonzinho hoje, hein? Muito, eu valorizar, concordo. Você concorda? Tá bom. João Vitor, um dos zagueiros do Guarani. Um dos zagueiros, João Vitor, muito seguro, desarmando bem, tirando bolas pelo alto, nota 7 pro João Vitor. E eu concordo. E o companheiro Derlan? Essa dupla de zaga do Guarani, né? O Guarani que também teve muitos problemas no início da temporada com bolas aéreas. Depois que entrou o João Vitor e o Derlan, olha, arrumou a bagunça. Arrumaram a casa, o Derlan também vai levar nota 7. Muito bem. E o Jamerson, que foi eleito o melhor em campo, por mim, por você e pelo ouvinte também. Melhor jogador em campo, é um jogador que é humilde, né? A gente não vê muito o Jamerson de falar, né? Faz bem o trabalho dele, vai pro fundo, é insinuante. Segundo o Luciano Automóveis, ele tem cara de assustado. É porque, realmente, o cara sai do Azuris, com todo respeito ao pessoal do Azuris, que inclusive faz um grande trabalho. Fabrício Oia joga lá no Azuris ou Azuris? Acho que é Azuris, né? Eu acho que é Azuris. Azuris? Tudo bem, Azuris. O time do Paraná que tá surgindo lá, o Jamerson veio de lá. E vestir a camisa do Guarani, é uma outra torcida, uma outra atmosfera, uma outra cidade também, como Campinas, enfim, o camarada leva um tempo para se adaptar, mas o Jamerson tá indo muito bem, cruza muito bem, tem feito grandes partidas. Pra mim, o melhor em campo leva uma nota 8 na partida de hoje.
Eu concordo. E o Leandro Vilela hoje? Leandro Vilela muito seguro, ele dá a sustentação no meio campo do Guarani, principalmente, né, se o Jamerson tem essa liberdade para poder subir, é porque o Leandro Vilela faz bem a cobertura e na cabeça de área ali, realmente ele protege muito bem, deu liberdade pro Rodrigo Andrade. Lucas, a entrevista tá na pedra, né? Vamos lá. Isso aí, vamos com a entrevista do Moza, daqui a pouco a gente segue com as notas. Perfeito, aqui. Vamos lá. E foi a primeira vez, né, quando você disse que o Guarani, você gostava do esquema 4-3-3 e hoje pela primeira vez você jogou com 2 meias. E aí, você gostou do que viu? A tendência é que você mantenha esse esquema? Grande abraço. Boa tarde, obrigado. O sistema predominante que eu venho utilizando nesses 3 anos, inclusive na base, mas vamos contar só dos 3 anos como profissional, é o 4-3-3. Hoje eu optei por jogar com o Isaac e com o Giovanni Augusto próximo, né? Acabou que deu muito certo no primeiro tempo, com as infiltrações do Jamerson, o gol acaba saindo assim, né? E eles combinaram muito bem naquele setor. Nós fizemos uma saída de 3 segurando o Ivan, que era um lateral para marcar e virava um zagueiro para jogar. Também tivemos um controle importante assim no primeiro tempo. Talvez tenha sido um dos primeiros tempos com mais controle assim desde a minha chegada, na minha opinião. Foi um primeiro tempo bem sólido assim. Nós fizemos um gol, criamos uma chance importante com o Yuri, né? E tivemos e concedemos pouco assim ao adversário, né? Então, mas cravar hoje que eu vou manter esse sistema ainda é cedo. Preciso rever o nosso jogo, né? Para as coisas que funcionaram bem, outras que não funcionaram tão bem. Assistir o jogo do Vasco amanhã contra o Bahia. E aí, a partir de segunda, definir, até porque a gente vai iniciar uma semana bem importante, né? Que é o Vasco, que é o Sampaio em casa, que é mais uma decisão, não que o Vasco não seja, mas o Vasco tem outro tipo de campeonato que eles estão disputando, né? Então nós temos o Vasco, depois temos o Sampaio e também temos o Vila, né? Então nós temos 3 jogos bem importantes aí pela frente. E desses 3, um dentro da nossa casa que nós não podemos de forma alguma errar, né? Então é isso, a partir de amanhã e segunda-feira eu começo a desenhar na minha cabeça, mas eu saio bem satisfeito com o desempenho da equipe, com a entrega. Acabamos sofrendo hoje um pouco mais. Eu estava bem preocupado no jogo contra a Ponte, a questão das bolas paradas, e nós fomos muito bem nas bolas paradas, hoje nem tanto, né? Bola parada é uma coisa bem chata, assim, de se controlar, porque os adversários treinam muito, tem bons batedores, né? E aí, meio vacilo, e nem foi, e no lance do gol especificamente, nem foi uma falta tão bem batida, porque ela acaba saindo baixa e a nossa linha antecipada e sai o gol, né? Mas é uma coisa que é possível corrigir, mas mais do que essas correções, nós temos que realmente comemorar a vitória. Enfrentamos um time bem duro, assim, né? O Pivete está fazendo um grande trabalho lá, tanto é que eles têm 33, 34 pontos, né? Uma equipe bem sólida. E é uma vitória que nos dá muita confiança para a sequência. Mozer, boa tarde. Boa tarde. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre a atuação do Ivan Avarinho, argentino, que é zagueiro volante de origem, ou jogou de lateral direito? Ele jogou de lateral para defender, mas ele jogou na posição dele para construir, né? Então, é óbvio que para defender como lateral é diferente do que defender como zagueiro, isso com certeza, aí eu concordo. Muitas vezes nós fizemos uma linha de 5 com o ponta, principalmente com o Edson no segundo tempo e com a entrada do Bruno, como o Pivete fez um 3-1, 3-2, né, e soltou os laterais, aí o Bruno era o nosso quinto da defesa lá e o Ivan voltou a ser zagueiro de origem numa linha de 5. Então ele praticamente, boa parte do jogo, ele jogou na posição dele, né, seja para defender, seja também para construir, né? E a atuação dele, falando especificamente dele, né, foi muito boa, assim, na minha opinião. Tem a dificuldade da língua ainda, né, da minha comunicação com ele, dos próprios companheiros, inclusive a comunicação com o Bruno, né? Estou praticando meu portunhol, que não é uma tarefa simples, assim, porque pô, a gente se bate em alguns momentos para falar em português, né? Você imagina em espanhol, né? Mas brincadeiras à parte, assim, tem que exaltar, assim. Eu tive a oportunidade de morar 12 anos fora do país, né? Sei a dificuldade que é para um estrangeiro se adaptar logo a uma cultura, em todos os sentidos, não só no dia a dia, mas futebolístico também, né? Então, são meninos que a gente tem que dar uma atenção especial, porque eles estão chegando de uma outra cultura social e profissional,
Mas falando especificamente do Ivan, fiquei bem satisfeito pelo jogo que ele fez. É um jogador bem sério, né? Como é todos os argentinos, assim, não que nós não somos, mas nós temos nós somos um pouco diferente deles, né? Eu tive a oportunidade de jogar com vários argentinos ao longo da minha carreira e ele tem um perfil bem parecido com esses caras que jogaram comigo. É um cara bem sério, tem uma carreira importante pela frente, sendo zagueiro numa linha de 4, sendo zagueiro numa linha de 5 e em alguns momentos fazendo a função que ele fez hoje. Então, fico feliz por ele. Mozer, Vitor Freitas, Bugrecast, boa tarde para você. Boa tarde. Essa foi a primeira vez na Série B que o Guarani fez 2 gols em uma partida. Queria saber se você atribuiria isso a uma melhor qualidade dos atacantes que vieram pós-janela de transferência ou se isso está mais ligado ao treinamento tático que você desenvolve ao longo da semana. Ou as duas coisas. Sinuca de bico, né? Que se eu responder uma coisa, eu acabo criticando quem estava aqui. Se eu falar que é a parte tática, eu tiro o mérito do jogador e só dou o mérito para mim. Então, é uma sinuca. Eu acho que não é nem uma coisa nem outra. É uma pergunta muito pertinente e muito boa, mas não que as outras não foram, tá? Todas as perguntas foram boas, mas é uma pergunta que eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou responder. Assim, nós sempre tivemos muito volume assim, ofensivo, né? Eu posso falar desde a minha chegada, né? Muito volume de cruzamento. Porém, hoje, com o Isaac e o Giovanni Augusto jogando junto, mais o Rodrigo, mais o Vilela, né? Com as incursões ali do Jamerson, aí facilita as jogadas de fundo, as triangulações, as tabelas, né? Que são jogadores que têm um trato importante com a bola, né? E aí acaba que o Yuri tem uma condição importante para finalizar, o próprio Edson tem uma condição importante para finalizar. Então eu quero dar mais o mérito para esses jogadores que se entendem juntos e criam as situações. É óbvio que tem a questão técnica do jogador, tem a questão tática, mas eu quero dar mais o mérito para eles aí que juntam no setor, combinam, infiltram e criam as situações de gol, né? E aí fazer 2 gols é um peso pessoal meu que eu tiro um pouco das costas, porque as minhas equipes nos últimos anos são equipes que sempre fizeram muitos gols. E aqui nós não tínhamos conseguido fazer 2 gols ainda num jogo, e pode ter certeza que eu estava bem incomodado com essa situação. Poderíamos ter feito, antes do Yuri ter feito o gol de cabeça, ele saiu, né, teve uma situação importante com o Giovanni Augusto, teve um lance importante com o Júlio, mais o Derlan no segundo tempo, o placar talvez poderia ter sido até um pouco mais elástico, mas ter feito 2 gols num jogo e ter principalmente vencido, pode ter certeza que é muito importante para nós e para a sequência da nossa caminhada. Boa tarde, Moza. Parabéns pela vitória. Obrigado. Vinícius Abarca, TV e Rádio Bandeirantes. Eu queria que você explicasse sobre a substituição do Giovanni Augusto, claro, se foi por opção técnica ou se ele pediu para sair. Até citar o livro do Levi Coupe, né? O burro com sorte, né? E o legal de ser treinador é que você é burro, um segundo depois você já é inteligente de novo, depois você volta a ser burro, volta a ser inteligente. É uma loucura, né? O cara tem que ser meio louco para estar desse lado aqui, velho. Normal ele não pode ser, não. Mas brincadeiras à parte, assim, foi por cunho físico, né? Jogar 11 horas da manhã na intensidade que nós estávamos, aí foi por escolha tática, realmente, para colocar o Júlio inteiro, para colocar o Bruno José inteiro, para deixar o Isaac 10 minutos a mais, para depois colocar o Bruno Miranda. Então foi por escolha tática. É óbvio que o Giovanni é uma referência técnica para nós, mas o Giovanni também cansa, né? É inevitável. E aí eu queria tirar um pouco do conforto dessa primeira fase de construção da Tombense, e aí o Gil já não estava conseguindo pressionar como o Yuri, né? Eu tentei equilibrar isso daí com o Isaac. Quando o Isaac cansou, eu tentei equilibrar com o Bruno, principalmente para dificultar essa saída e a construção deles chegar um pouco mais mascada lá na frente, para nós termos mais facilidade para pressionar, né? Então as escolhas foram nesse sentido. E acabou dando certo, né? Porque o Júlio entrou muito bem, quase fez um gol. O Bruno deu a contribuição dele, o Matos entrou muito bem, o Pércio deu a contribuição dele, o Bruno José também. E assim, uns vão ficar satisfeitos, outros vão ficar insatisfeitos, faz parte. Lido de maneira bem natural. É óbvio que ser chamado de burro não é uma coisa que é prazerosa, mas fazer o quê? Está no pacote, faz parte. E você não foi chamado de burro só esse momento, né? Porque eu reparei até que no começo do jogo, antes mesmo... Você gosta? Não gosto não. Mas antes da bola rolar, eu já vi que tinha uns torcedores se chamando de burro também. E aí a gente até ouviu um torcedor que veio para o estádio, né? Até para conversar com ele, para saber, né?
o time na zona do rebaixamento, perdendo um clássico, o que faz o torcedor vir. E esse específico que nós ouvimos, o seu Laércio, ele falou muito que é o do acreditar, né? Acreditar e incentivar, fazer a parte dele. Né? Assim como teve torcedores que te chamaram de burro, alguns vieram para incentivar o time, Moza. A maioria, né? Na minha opinião. E assim, o quão importante é esse apoio, né, que se tem nesse momento e o quanto que o torcedor tem que acreditar que vocês têm 5 finais em casa ainda, a primeira vocês já venceram, ok, né, o quanto que o torcedor tem um papel importante nesses jogos decisivos em casa. É fundamental. Eu, desde a minha chegada, sem sombra de dúvidas, foi a melhor atmosfera que nós encontramos, inclusive na vitória contra o Cruzeiro. Porque vir torcer contra o Cruzeiro, teoricamente, é mais fácil, né? Não desmerecendo a equipe da Tombense, pelo contrário, é uma equipe que está fazendo um campeonato muito digno. É um baita trabalho do Bruno Pivetti e tal. Mas o nosso torcedor, em termos de atmosfera, para mim, foi a que mais teve influência no resultado final do jogo. Assim. O torcedor, ele apoiou do início ao fim, veio num número importante para um sábado às 11 da manhã, e pode ter certeza que com o apoio dele, as coisas elas se tornam menos difíceis, né? Porque a nossa trajetória ela vai ser dura, nós sabemos disso, mas outros times também vão ter uma trajetória dura, como você falou bem, nós temos mais 5 finais em casa e com o apoio do torcedor as coisas se tornam menos difíceis. Então, e quando a gente fala ali uma vaia de um de outro, é sempre esporádico, né? O torcedor que realmente ama o clube, ele vem para apoiar o tempo todo, eu não tenho dúvida disso. É óbvio que o amor e o ódio, eles caminham muito próximo um do outro, né? Na nossa vida pessoal é assim também, né? É mais paixão de torcedor com o clube. Então, cabe a nós fazermos o que nós fizemos hoje. Então, a atmosfera estava muito boa e, na minha opinião, nós trouxemos o torcedor para o nosso lado, com o desempenho. E aí é responsabilidade nossa, seja sem a bola ter entrega, com a bola ter imposição. Então, uma coisa a mais ainda para exaltar o que esses jogadores estão fazendo, porque você jogar nessa situação no campeonato é para poucos. Você jogar numa condição de zona de rebaixamento e mesmo assim a bola não queimar no pé, ter imposição, ter volume ofensivo, é porque esses jogadores realmente têm uma coragem importante e tenho certeza que essa coragem vai nos levar a vitórias, e é uma de cada vez, né? Vamos nos preparar agora para o Vasco, mas tem que exaltar o que esses jogadores e o que a nossa torcida fez hoje. Está encerrada a entrevista coletiva. Obrigado, Moza. Tá campo na quarta contra o Vasco no Rio. Muito obrigado, Moza, né, que falou aí com a imprensa. Nada de novo, né, Lucas? Nada de novo. Ele só ficou meio na berlinda, naquela pergunta do repórter lá, né? Se realmente o Guarani melhorou após a chegada dele, né? Ou se foi o esquema, enfim. Ele ficou assim, a gente tem que entender a questão ética, né, e política da coisa, né? O Moza é bem... E o Moza não é muito isso. Ele é bem safo. Ele é bem... Mas, assim, não tem como negar que houve sim uma evolução, né? Se a gente não conseguiu ver tanto uma diferença daquilo que estava sendo praticado do Daniel Paulista, talvez, mas do Chamusca, com certeza. E o que mais me chama a atenção, o que mais mudou do Guarani foi o ambiente dos jogadores. Parece que os jogadores estão com mais confiança, estão com mais determinação, né? Estão mais motivados, né? A gente via com o Chamusca um time um pouco amedrontado, vamos colocar dessa forma. É verdade. A coisa não estava andando, o clima dentro do vestiário também não estava bom. Mas o que a gente começa a observar agora, mesmo essa briga última aí do Giovanni Augusto com o Rodrigo Andrade, tá tudo certo. Os dois passaram a bola um pro outro, parece que houve um entendimento, o trabalho do treinador, o trabalho da gestão de pessoas, que hoje tem que ter o perfil. O técnico tem que ser gestor de pessoas. Se não tiver essa característica, esquece. Pode ser o mais técnico, mais tático, o cara estudioso. Se não souber tratar o jogador ali com aquela parcimônia, com aquela linguagem do boleiro, né, Ney? Não vai resolver. É verdade. Tá, então você ouviu a entrevista coletiva do Mozart Santos, depois da vitória do Guarani, 2-1 em cima do Tombense. Jogo que aconteceu esta manhã de sábado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Nós estávamos aqui nas notas do jogo. Exatamente. Vamos seguir então, você estava falando do Leandro Vilela. Isso, o Vilela ganhou nota 6, o Madison entrou no lugar dele, pelo pouco tempo que ficou, vai levar uma nota 4. Nota 4, deixa eu ver se eu concordo. 6 pro Vilela. E 4 pro Madison? Pro Madison. Pelo pouco tempo que o Madison ficou em campo, e ele entrou junto com o Persson, né? Ele não teve muito tempo para mostrar muita coisa, né? Na verdade, ele entrou. Tá bom, vai. 6 pro Vilela e 4 pro Madison.
E o Rodrigo Andrade, que o tomou Rodrigo cartão. Andrade tomou cartão, leva uma nota 6 pela fora do presença, jogo do tá Vasco? fora contra o Vasco. Mas vai levar uma nota 6 pela presença ofensiva dele, chutou bastante a gol, foi o Rodrigo Andrade do ano passado, então vai levar uma nota 6. Tá, eu concordo. 33 do segundo tempo, entrou o Perso no lugar do Rodrigo. Nota 4, apesar de ter tido uma breve participação, mas o Perso é um jogador dedicado, né? É um jogador que vai, que corre também, mas pelo pouco tempo que ficou, leva nota 4. O Operário era o Júlio César, né? O Operário é o Júlio César. E o Giovanni Augusto tem camisa 10 do Guarani? Leva uma nota 7. É o cara que comanda o time dentro de campo, é uma figura de liderança. Cobra e tem que cobrar mesmo. Tem jogadores no Guarani que precisam ser cobrados. O Rodrigo Andrade é um e parece que a cobrança do Giovanni Augusto deu resultado, porque o Rodrigo Andrade hoje foi um jogador. Não pode ter mimimi, né? Não, sem mimimi. É que essa geração, vou falar da minha, tá? A minha geração não aceita cobrança. Enfim. Você é da geração mimimi? Eu sou de 95, então faço parte dessa geração, infelizmente. Eu sou de 59, já passei. Já passou o Felipe Marques é mimimi também. Tá na idade, né, Felipão? Felipe é mimimi? Geração mimimi, né? Ele mesmo concorda, tá vendo? Tá vendo? Então o Giovanni Augusto leva uma nota 7, essa figura de liderança, participou muito do jogo, chutando a gol, dando assistência, enfim, E entrou nota 7. aos 18 do segundo tempo o Júlio César. Dos que entraram foi o que mais participou, chutou a gol, teve chance de fazer, também. furou uma bola também. Então, pela sua participação, o Imperador de Campinas leva uma nota 6. Essa aí eu não concordo muito, não. Eu daria 5, mas eu vou ficar com 6. Vou ficar com 6. Não, se quiser, altera aqui. Não, fica com 6. Você que tá dando as notas. E o Isaac? O Isaac leva uma nota 6. O Isaac vai melhorando a cada jogo, né? Quando ele entrou, a gente até comentava que ele tocava muita bola pra trás, né? Parecia que tava meio duro. Tava meio nervoso jogando com a camisa do Guarani. Mas agora parece que o jogo dele tá mais solto. É um jogador que tem facilidade pra prender a bola, achar um passe. E assim, né? A característica do Giovanni Augusto complementa do Isaac. E a do Isaac complementa do Giovanni Augusto. Então essa dupla vai dar muito boa aí se o Mozart insistir com esses dois jogando juntos. Pra mim, uma nota 6. Tá, e entrou o Bruno Miranda, 33 do segundo tempo. Mostrou Tomou algo? um cartão amarelo, né? Mostrou que tem vontade. Deu um carrinho logo na primeira que chegou pra ele, mas ainda foi muito pouco pra ele. Nota 4. Tá bom. E o Edson Parantes do Nascimento Carioca? Vai levar uma nota 5 pelo gol, né? Mas ainda é um jogador que carece de talvez ser colocado numa posição correta, né? Parece que pelo meio ali na posição do Isaac ele vai render melhor. Aberto pela ponta não é a posição dele, não é a dele. Pra mim leva nota 5. Tá bom, e eu não vou mudar mais o nome dele, não. O Bruno José entrou a 18 do segundo tempo. O Bruno José entrou a 18 do segundo tempo, fez uma função legal ali, né? Auxiliando o Alvarinho na marcação, leva nota 5. Nota 5. E o Yuri, que fez o seu primeiro gol. O Yuri fez o primeiro gol, foi importante, participou, tava precisando desse gol, né? Ele fez uma jogadaça ali, acabou chutando, o Felipe Garcia fez a defesa. A gente sentiu que ele estava afim de ter uma outra chance para poder fazer o gol. Fez aos 42 do primeiro tempo, foi premiado, para mim leva nota 7. Nota 7. Mozart Santos, técnico do Guarani. Mozart vai levar uma nota 7 também. Escalou bem o time, né? Apesar da entrada do Edson Cariocas. Ele levaria uma nota 9 se ele tivesse colocado o Júlio César desde o começo. Mas colocou o Edson Carioca, tudo bem, a gente respeita. Quanto que você ia dar pro Mozart? Eu ia dar uma nota 9 para ele. Se o Wagner Ferreira estiver ouvindo... E ele tá, viu, presidente? Grande abraço. Presidente, ele ia dar 9. Eu ia dar 9 pro Mozart. Veja só, veja você. Veja você, não, porque presidente. Quando a gente... Estamos aqui para fazer a nossa avaliação, a nossa análise. Tá bom. Quando a gente critica a avaliação mesmo. é sua, não tô falando nada. Não, mas eu penso que é o momento da gente elogiar. Mas você ia dar 9. Eu ia dar 9 para ele. Deu 7. Dei 7. Tá bom. E o jogo, quanto valeu? O jogo leva nota 8, né? Um jogo bastante movimentado, bastante emocionante. Foi um jogo bem jogado, acima de tudo. Você não tá dando a nota pelo resultado, não, né? Não, eu tô dando a nota pelo que foi, 3 gols, né? O narrador fica feliz quando narra gol, eu principalmente. Então, um jogo de 3 gols com bastante opção de ataque, leva uma nota 8. Muito bem, estão aí então as notas do jogo hoje com o nosso narrador Lucas de Souza. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, Felipe Marques, a gente vai para um rápido intervalo então e na volta a gente já chega com os nossos destaques finais. Também a ficha técnica para fecharmos aqui o nosso fim de jogo e consequentemente a nossa jornada esportiva. Rápido intervalo e a gente volta já já.
Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi. Muito bem, 1h da tarde, mais 51 minutos. Estamos aqui na reta final do nosso fim de jogo, consequentemente também da jornada esportiva dos canais de Futebol Interior. Fim de jogo repercutindo a vitória do Guarani, 2-1 em cima da equipe do Tombense, né? O Guarani venceu no estádio Brinquedor da Princesa com gols de Yuri e também do Edson Carioca. 2 para o Guarani, 1 para o Tombense. Marcou para o Tombense o zagueiro Ednei. Já vem a ficha técnica completa aí com o Lucas de Souza. Só para encerrar aqui o fim de jogo, dizer que o Guarani fez realmente uma partida muito boa, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, até os 15 minutos mais ou menos, o Tombense tomou conta. Acabou que conseguiu o seu gol aí a quase 7 minutos do segundo tempo. O que dava um pouco de medo, né, para o torcedor do Guarani, por ter tomado o gol e o Guarani não conseguia. Como que ia reagir, né? Ganhando por 1-0, toma o gol logo no início do segundo tempo. A gente temia, o torcedor também, né, que o Guarani se perdesse e pudesse até perder a partida. Mas o Guarani conseguiu o seu gol logo a 10 minutos, portanto, 3 minutos depois veio o gol que sobrou ali com mamão com açúcar, né, para
o Edson Carioca, até entendi que a posição dele era meio duvidosa, mas o que importa é que o gol foi dado, não teve checagem, enfim. No primeiro tempo também fiquei com a impressão de um pênalti a favor do Guarani, na mão do jogador do Tombense, que também não foi revisado pelo VAR, então fica elas por elas, o Guarani venceu a partida, então, e agora é pensar no Vasco na próxima quarta-feira. É um jogo complicado, um jogo difícil, que o empate não deixa, evidentemente, de ser um bom resultado, mas, quem sabe, o Guarani, com esta empolgação da vitória de hoje, possa trazer um resultado positivo. As suas considerações finais sobre o jogo, Lucas. Muito do que você disse, né, Ney? Concordo em gênero, número e grau. Um jogo onde o Guarani começou muito bem, passou os primeiros 10, 15 minutos só o Guarani tocando a bola, o time do Tombense não havia chegado ainda. A partir dos 15 minutos o Tombense deu uma ligeira equilibrada, mas depois o Guarani retomou o controle do jogo. Aos 42 o Yuri foi premiado com o seu gol. Segundo tempo o Guarani entrou numa rotação abaixo, né? A gente sentiu que o Guarani entrou meio desligado. Aos 7 minutos o Ednei de cabeça fez o gol de empate, mas o gol do Tombense parece que recordou o Guarani, porque no lance seguinte praticamente, chute do Renato Augusto, rebote do Felipe Garcia, gol do Edson Carioca, 2-1, e aí o Guarani soube se fechar, né? Teve contragolpes, poderia ter feito o terceiro gol, a equipe do Tombense teve ali no abafa alguma coisa, um lance mais perigoso foi o Roger, né? Tocando de cabeça por cima do Kozlinski, mas no geral o Guarani, uma vitória tranquila, uma vitória segura, uma vitória para dar confiança para a sequência do campeonato. É isso aí, lembrando a você que está curtindo aqui o fim de jogo, na quarta-feira, rodada dupla aqui nos canais de futebol interior, às 7 da noite, já a partir das 18 horas, jornada esportiva no ar, às 7 da noite tem Vasco e Guarani, na seguidinha tem Ponte Preta e Bahia. Eu estarei ao lado aqui do Lucas de Souza, com certeza também do Albert Cavalcante, e vamos aguardar aí o departamento médico se vai liberar ou não o nosso Wagner Ferreira. Nossa torcida para que ele esteja aqui conosco aí na próxima Exatamente, quarta-feira. E na sequência Bahia e Ponte Preta com o Carlos Cossato, o Frank Francisco e também o André Luiz, direto do estádio Moisés Lucarelli, portanto quarta-feira, dia 31, rodada dupla, né? Começamos às 18 e vamos até a madrugada da quinta-feira. Vamos que vamos. 1h55, vamos conferir então agora para a Prone Alimentos, que agora você encontra na rede Oba de Hortifrutis. Vamos conferir a ficha técnica em 30 segundos da vitória do Guarani, 2-1 em cima do Tombense, para a Prone Alimentos. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. É a segunda vitória consecutiva do Guarani no Brinco de Ouro. O Guarani venceu o Tombense pelo placar de 2-1 e o Mozart Santos mandou a campo Kozlinski, Ivan Alvarinho fazendo a sua estreia, João Vitor Derlan e Jamerson, Leandro Vilela depois Madison, Rodrigo Andrade depois Eduardo Persson e Isaac depois Bruno Miranda e o Giovanni Augusto depois Júlio César, o Edson Carioca depois o Bruno José e o Yuri. No banco de reservas o Mozartinho, João Lopes, Lucas Amon, Ronaldo Alves, o Mike, o Silas, o Lucas Venuto e o Iago. A equipe do Tombense, treinada pelo Bruno Pivetti, mandou o Felipe Garcia, Diego Ferreira, Ednei, Roger e Manuel, Rodrigo, depois Guilherme Rende, Zé Ricardo, depois Matheus Friso e Jean Lucas, depois Renatinho. Na frente Everton, depois Cleiton, Nenê Bonilha e Ciel, depois Bruno Mota. Ainda no banco de reservas, o Bruno Pivetti tinha o Rafael Santos, o Josef, o Marcondes, o Eduardo, os 42 da primeira etapa, em jogada pela ponta esquerda, cruzamento de Jamerson, Yuri foi para a rede. Aos 42 da primeira etapa. No segundo tempo, o Ednei, após cobrança de falta do Nenê Bonilha, desviou no primeiro pau, não deu chances aos Kozlinhas, que empatou o jogo. Já aos 10 da segunda etapa, Giovanni Augusto abriu para a perna direita, mandou pro gol, o Felipe Garcia soltou a bola nos pés de Edson Carioca, que só empurrou pro fundo da rede. 2-1 para a equipe do Guarani. Partida apitada pelo senhor Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado pelo Leone Carvalho Rocha e pelo Thiago Gomes da Silva. Quarto árbitro, Pietro Dimitrov Stefanelli. E o VAR, o senhor Eber Roberto Lopes, do árbitro
O Heber Roberto Lopes, o já conhecido Vin Diesel da arbitragem. Campeonato Brasileiro Série B, 26ª rodada, hoje 27 de agosto de 2022, a bola começou a rolar às 11 horas da manhã. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, que recebeu 3.277 pessoas para uma renda de R$ 30.380. R$ 3.277 pagantes para R$ 30.380. Esta ficha técnica para Guarani 2, Tombense 1, 26ª rodada Campeonato Brasileiro 2022. Claudinho Corsi. Ok, Lucas de Souza, um grande abraço a você, muito obrigado aí pela narração, pelas informações. Levamos, né? Levamos. Grande audiência. É isso aí, agradecendo a audiência de todos, quem participou aqui também do nosso sorteio, enfim. Muito obrigado, né? Como eu disse, a equipe mais reduzida hoje, né? Devido a problemas aí técnicos e departamento médico, né? Problemas burocráticos. Burocráticos, né? Mas acredito que deu para fazer o nosso trabalho aqui, agradecendo a sua audiência, Lucas, e a sua narração também. Muito obrigado e até quarta. Até quarta-feira, se Deus quiser. Lembrando, amanhã estarei lá nos Servidores, no Clube dos Servidores. Você vai acompanhar a transmissão da final do Master no futebol da Olimpesec pelo canal EOL lá do José Henrique Semedo, tá bom? Fique com Deus, até quarta-feira, se Deus quiser. Fui! Legal, grande abraço. Para fechar esse fim de jogo aqui, deixa eu dar um recado para você hoje. Hoje é dia 27 de agosto de 2022 e hoje é o dia do Mac Dia Feliz, né? Fazendo uma propaganda aqui, até de certo modo, mas não me importa porque eu estou falando desse dia. A causa vale, né? Vale a causa e eu já estive por 2 vezes, inclusive na casa Ronald McDonald's, ali em Barão Geraldo, que fica próximo ao Centro Boldrini. E tive a oportunidade de trazer até no Clubes em Destaque mesmo da APESEC, fugindo até um pouco da questão dos clubes. Já mostrei por 2 vezes, quando meu amigo o Fernando Figueiredo era o presidente lá, o trabalho desenvolvido pela Casa Ronald McDonald's, que recebe as crianças com câncer, crianças doentes que vêm do Brasil e da América do Sul, que ficam em tratamento no Centro Boldrini, né, da doutora Silvia, e que ficam hospedados na Casa Ronald McDonald's com toda tranquilidade, com maior asseio, com cinema, com teatro, com comida. Estrutura fantástica. Estrutura fantástica. Se você não conhece e quer ajudar uma instituição, temos aqui a Casa da Criança Paralítica, que tem o Lucas trabalhando lá, mas a Casa Ronald McDonald's ali em Barão Geraldo, se você não conhece, vale a pena conhecer, porque o trabalho realmente é muito bonito. Então as crianças vêm e ficam lá o tempo necessário para o seu tratamento, até a cura, né? Que é na maioria das vezes, e depois vão embora. Crianças até de países aqui da América do Sul que vêm com a mãe, e a mãe fica hospedada lá com o filho, com a filha, enfim. Durante todo o tratamento, tem a condução que leva as crianças lá para o Centro Boldrini, traz de volta. Evidente, as mães ajudam também na conservação da casa, na limpeza, na comida, mas tem o grupo de funcionários, psicólogos, enfermeiras. Então, um trabalho sensacional que é mantido, uma das rendas é através do Mac Dia Feliz, que é hoje, né? A venda do como é que é o hambúrguer mesmo? McLanche Feliz. Não, McLanche Feliz não, agora me fugiu o nome do lanche, caramba, do McDonald's. Tem o lanche específico, né? Que eles vendem, e essa renda, ela é toda destinada às causas do Centro Boldrini aqui em Campinas. São atendidas, evidentemente, no Brasil todo. São atendidas várias e várias entidades. Para isso é feito, evidentemente, uma pesquisa, feito visitas, entendeu? Para saber se aquela casa pode receber realmente o auxílio, né? Então, hoje, você, se puder, vá até uma loja. É o Big Mac. O Big Mac, exatamente. Vá até uma loja do McDonald's, peça o seu Big Mac e contribua com essa causa que realmente eu pude comprovar e é realmente sensacional. Que gol que saiu aí, Lucas? Gol do Corinthians, semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. A equipe do Corinthians lá na Arena abre a contagem, Corinthians 1, Palmeiras 0. Legal, e com essa informação a gente chega aqui ao final do nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. 14h, mais 2 minutos em Campinas. E chegando, consequentemente, ao final da nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, onde você acompanhou Guarani 2, Tombense 1, com a narração de Lucas de Souza, na mesa de áudio e vídeo, a presença
do nosso samurai Felipe Marques, a coordenação de esportes por aqui, de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paioli e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Falamos aqui em nome de Bet Champions. Vem jogar na Bet Champions, Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br e agora você encontra os produtos da Prone Alimentos também na Rede Oba aqui em Campinas e região. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas e pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Costa, agradeço mais uma vez o carinho da sua audiência. Muito obrigado a você ligado com a gente através da Rádio Futebol na Canela, do Notícias do Esporte e também no portal Araraquara News. Fique ligado nos canais Futebol Interior. Muita bola rolando neste sábado, domingo e também na segunda-feira. Para você, um excelente final de semana. Para você, corretor de imóveis no seu dia hoje, um grande abraço de toda a nossa equipe e fiquem ligados, a gente se cruza por aí pelos caminhos da bola. Tchau, fui! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.